Já tem brasileiro jogando, vencendo, mas o São Paulo, que é o jogo Bandeirantes, você vai acompanhar essa partida fundamental envolvendo a Copa Libertadores da América. Libertadores, 9h30 da noite, a bola rola para Cobressal e São Paulo. Tricolor que, por sinal, tem aquele quesinho, tem aquela relação gostosa com a Libertadores. E a Bandeirantes vai transmitir com a emoção dele. Com os comentários de Mauro Betti, o repórter Bandeirantes é ele. Alô, Paulo do Vale, um abraço pra você, PDV, boa noite! Agora sim, um abraço, João Paulo Capelanes, pro amigo bem, ligado PDV? Aqui no microfone da rádio. Tudo ótimo, tudo perfeito. Que bom. Sempre uma honra dividir jornadas ao seu lado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, Capelanes, já dando aqui um spoiler, fazendo o serviço do Bruno. É um spoiler, né? O spoiler é quando a gente... diria que é uma marca de boi, né? Isso, uma raça de boi. Isso, né? Também. Mas é quando a gente antecipa algo que vai acontecer, entendeu? Numa série, ou, por exemplo, no plantão esportivo. Porque, não querendo fazer aqui o trabalho do Bruno Puzóvio, mas para dar o meu destaque a respeito do São Paulo, eu preciso dizer que o Tajeres está ganhando do Barcelona de Guayaquil. Por quê? Porque com essa vitória, 2-0 neste momento, começando agora o segundo tempo, o São Paulo vencendo o Cobressal no Chile, já garante a classificação com 2 rodadas de antecedência. Olha só que beleza, hein? E apenas 9 pontos. Então, assim, é um grupo em que o Barcelona e o Cobressal quase não conseguem pontuar. Então basta o São Paulo vencer, porque dificilmente vai acontecer algo diferente nesse jogo que não a vitória do Tajeres. Basta o São Paulo vencer em Calama, no Chile, para garantir classificação à próxima fase da Libertadores. E o Zubeldia barrou novamente Rames Rodrigues e pode mudar o esquema de 3 zagueiros para uma linha de 4, tirando o Diego Costa, colocando o Ferreirinha. De certo, o Bobadilha sai do time e entra o Galopo. Bom jogador, né, PDV? Ainda vai ganhar uma sequência aí, segundo volante, bom. Eu já falei aqui, é uma opinião impopular pra muita gente. Eu acho que o time do São Paulo, daqui a pouco eu vou debater com o Mauro Betti, com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, através do WhatsApp, no chat do YouTube. Eu acho que o São Paulo, com 85% até 90% do seu elenco à disposição, me arrisco a dizer que tem um dos melhores elencos do país, ao lado de Palmeiras, de Flamengo, de Galo, mas é um elenco com muitas opções, né? A gente muitas vezes esquece aqui de jogadores no meio campo importantes. Vou dar um exemplo. O Luiz Gustavo, um jogador que recentemente se recuperou de lesão, um jogador que poderia ser titular e ganhar uma sequência, por que não, ao longo da temporada? É muito bom jogador. São Paulo, acho que poderia ter feito uma janela um pouco mais interessante em relação à lateral esquerda e também na zaga, por mais que o Alan Franco tenha ganhado uma sequência positiva com o Zubeldia desde que ele chegou. E por sinal, Paulo do Vale, o Zubeldia fez a sua estreia fora de casa contra o Barcelona pela Libertadores e venceu bem demais. Quer dizer, São Paulo, que tinha um problema muito grande desde a temporada passada de vencer fora de casa, agora parece que se acostumou em vencer como visitante, né, do Vale? Não só isso, Capelo, o Zubeldia tem 4 jogos no São Paulo e só 1 em casa. E foi o único que ele não venceu, porque foi o clássico contra o Palmeiras na semana passada. De resto, são 3 vitórias fora de casa. Se contar o jogo contra o Atlético Goianiense, que ainda foi com o Milton Cruz, o São Paulo hoje pode chegar a 5 vitórias seguidas fora de casa. Vai. Pra quem não vencia no ano passado longe do Morumbi, olha só que evolução. São Paulo no Campeonato Brasileiro, me corrija que você é um grande setorista do Tricolor, mas puxando pela memória, São Paulo chegou a vencer o Bahia fora de casa, 1-0, o gol do Caio Paulista. Isso. E aí o São Paulo já tinha completado 1 ano sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, como visitante. Exatamente. Pô, que isso, cara. Dá uma baita de uma evolução aí pro Tricolor. Exatamente. Sem dúvida alguma. Agora a pergunta é, Paulo do Vale, é o seguinte, vamos lá, vai. Com todo respeito ao Cobressal, é claro que as equipes que disputam a Libertadores, algumas equipes ainda estão engatinhando no cenário continental, é uma coisa.
Agora, Copa Sul-Americana a gente vê time amador, né, PDV? O Cobressal... Faz aí um raio-x do time do Cobressal, porque tem muita gente que fala assim, Cobressal, por que Cobressal? Quantos anos tem? Quantas edições de Libertadores? Esse time pode colocar alguma dificuldade pro São Paulo, porque na minha avaliação, São Paulo não é favorito pro jogo. É muito favorito para vencer com tranquilidade do Vale. Ô Capela, você sabe que o Cobressal é o atual vice-campeão chileno? Em 2023, o Cobressal foi vice-campeão no Chile, perdendo o título na última rodada pro Huachipato, sendo que o Cobressal estava 2 pontos à frente. Olha só. Deu uma botafogueada. Porque é um time que dificilmente chega. No ano passado liderou quase que de ponta a ponta o campeonato ali brigando com o Huachipato. Na última rodada o Cobressal perdeu e o Huachipato ganhou. E aí o Cobressal foi vice-campeão. Só que aquele time foi meio que desmanchado, né? Sim. Foi desmantelado. E o Cobressal hoje é o 14º colocado no futebol do Chile. Então, assim... 14º? É, Nossa. e num torneio de 16 times. Ah, meu Deus do céu. Pois é tipo o Nacional do Paraguai no grupo do Corinthians da Isso. Copa Sul-Americana. Lanterna do Paraguaião. É duro, né, velho? O Palestino, por exemplo, que ontem venceu o Flamengo, o Palestino é vice-líder. O Palestino tem 21 pontos. Ganhou do Flamengo ontem. Exatamente. O Cobressal tem 10 na 14ª posição. Porém, o Cobressal não perde há 4 jogos. Deu uma recuperada aí, tá tentando sair dessa zona cinzenta aí, da zona do rebaixamento. Então, assim, é um time que, obviamente, já não tem muita pretensão na Copa Libertadores, espera, quem sabe, chegar aí na Sul-Americana brigando contra a equipe do Barcelona, mas é um time de uma cidade de petróleo, né? Até por isso tem esse nome. Do cobre, né? É, e tem, não sei se você viu o escudo do Cobressal. Eu vi. Mineradores, É uma né? bola com aquele capacete de mineração, né? Então, é bem legal. O Cobressal é de 79. Olha Tem só. 45 anos. E não, hoje vai jogar, isso é uma sacanagem. Você sabe muito bem que é uma sacanagem da Libertadores. Você já passou por isso. Diga lá. Você que torce por um time pequeno, médio. Que a Ponte Preta é gigante, né? Eu não tô falando do meu. Tá. Eu não tô falando do É que ninguém tá limpo nessa história, velho. Vamos lá. Você lembra que seu time teve que jogar em Porto Alegre na final da Sul-Americana, da Libertadores contra o São 2005, Paulo. foi. No Beira-Rio. O Cobressal hoje vai jogar a 660 quilômetros Putz. de El Salvador, que é a cidade de fato. Tá, por Vai quê? ter que jogar em Calama, no estádio do Cobreloa, porque a Conmebol não acha que o estádio do Cobressal seja apto a receber um jogo de Copa Libertadores. Tá. Então os caras mandam o jogo lá, né? Nossa, longe também. Longe, cara, longe. Então assim... É como se fosse daqui pra Presidente Prudente. Exatamente. Um pouco mais, né? Porque Prudente já deve estar uns 500k por aí, né? É isso aí, uns 600 mesmo, então né? é isso daqui pra Presente Prudente. Cara, é mais ou menos isso. tem É chão, longe, tem hein? chão, velho. Nossa, É meu longe, Deus irmão. do Na céu. moral, já fui muito Só pra lá, velho. passando no Rodoserve ali, ó. Você pega aviadão, né? Aviadão preto, vai embora. Então, não é fácil a vida do Cobressal, que hoje joga no estádio do Cobreloa, viu, Boa, Capelão? maravilha, PDV. Ótimo. As informações do São Paulo e do Cobressal. Um time aí diferente, tem meio século de vida aproximadamente, só 45 anos, tem muita coisa ainda pra conquistar. E curioso, né? Se a gente for analisar, Cobressal fez frente com o Huachipato da temporada passada. E aí a pergunta, né? Cadê os times grandes do Chile? Os tradicionais, Colo-Colo, Universidade Católica, Universidade de Chile. Quer dizer, o futebol chileno deu uma tremenda caída, né? E é até curioso, ouvintes da Rádio Bandeirantes, sem querer comparar muitas vezes o incomparável, mas se a gente for pegar um recorte das últimas temporadas pra cá, a gente contratou mais jogadores do Peru, da Venezuela, da Argentina, do que jogadores chilenos do futebol brasileiro, né? Acho que o último chileno que foi contratado naquela expectativa de pode ser um grande jogador foi o Arauz. Porque que jogadores tem, mais por consolidados, exemplo, Vidal, o Pulgar agora, não, mas né? esses aí já são consolidados. Sim, já jogadores consolidados, macaco velho, né? isso. Que fizeram história na Europa, ou uma carreira por lá, mais consolidada. Mas jogadores, assim, promissores, jogadores revelados, acho que o último foi o Arauz, e posso ser bem sincero também, não deu em nada, né, velho? Nada. Foi uma baita Foi de uma parar lá grana na Ponte investida, foi parar... ele foi pra Ponte Preta. E aí, que fim que levou? Deu em nada, né? Ele fez um gol de falta ali. Acho que tem uns 5 anos que isso aconteceu já. Nossa, né? velho. 4. Onde o Arauz tá hoje, hein? Deixa eu ver aqui no Onde o Google Arauz deve estar rapidinho. nos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? No mundo árabe, como gostam de falar. Faz tempo que eu não lembro do Arauz onde ele foi parar, velho. Bem lembrado.
Onde ele tá? Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, rapaz, pode crer. Com o Jair Ventura por lá, campeão estadual. Agora, me corrija aí, ô Puzóvio. Eu assisti alguns jogos até falando com o Pretzel aqui do Atlético Goianiense. O Arauz não é um jogador titular, entendeu? Não é um jogador titular, um jogador que fica à disposição do banco, entra na terceira, a segunda, a primeira substituição. Nem lembrava do Ângelo Arauz, que veio a peso de ouro pro Corinthians, hein? Um pouco mais de 20 milhões de reais, cara. Olha, que fizeram com o Corinthians, hein? Que fase, meu Deus do céu. Inclusive, Capê, esse ano ele não entrou em campo ainda. Ah, tá explicado. Então. Ele tá com um problema no joelho, ó. Desde o começo do ano. Entendi. Nossa, bom, tá explicado, né, gente? Porque realmente eu vi jogos do Atlético Goianiense. Cai quem quer, né? Lembrava, cai quem quer. Bom, aquela palavra ou a frase, no caso, não tem mais bobo no futebol. Tem bastante. Mas tem muito bobo no futebol. Por falar em bobo... Plantão esportivo com ele que nada de bobo tem. Alô, Bruno Puzóvio. Boa noite, Puzóvio. Fala, Capela. Um abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que elogio, hein? Pra começar a noite bem. Daquele jeito, né? Vai ser uma longa noite. Vamos lá. Hoje temos uma quarta-feira do jeito que a gente gosta, repleta de futebol. Começando pela Libertadores, já em campo, um confronto do grupo do São Paulo. Tadieres, como o PDV falou, tá vencendo o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Mais tarde, às 9 horas da noite, o Aliança Lima do Peru recebe o Cerro Porteño. Já às 9h30, além do jogo do Tricolor, o Botafogo enfrenta a LDU no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E às 11 horas, o Milionários entra em campo contra o Bolívar, jogo inclusive do grupo do Flamengo, que perdeu ontem para o Palestino por 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, também em campo, o seu Atlético Paranaense. Não, meu não, a máquina rubro-negra. Isso. A máquina, né? Está vencendo o Raio Zuliano da Venezuela fora de casa por 3-0. E no Paraguai, o Sportivo Luquenio está empatando com o Coquimbo Unido do Chile por 0-0. Às 9 horas, o Cuiabá enfrenta o Metropolitanos na Arena Pantanal e o Nacional Potosí da Bolívia recebe o Fortaleza. Mais tarde, às 9h30, no Paraguai, o Sportivo Trinidense joga contra o Boca Juniors. Também temos Série B do Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais, às 9 horas, o América Mineiro entra em campo com o Vila Nova para abrir a quarta rodada. E nessa tarde, inclusive, tivemos um dos jogos de volta da Liga Conferência da UEFA. A Fiorentina empatou com o Bruges da Bélgica por 1-1 e se classificou para a final da competição, já que venceu o jogo de ida por 3-2. Agora espera o vencedor do confronto de amanhã entre Olympiacos da Grécia e Aston Villa. A partida de ida foi vencida pelo time grego por 4-2 na Inglaterra. E para fechar, o maior jogo dessa quarta-feira, né? Que jogo, irmão. Na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, o Real Madrid ganhou do Bayern de Munique por 2-1 de virada com 2 gols de Rosselló. Vale destacar que no confronto de ida na Alemanha terminou empatado por 2-2. E agora na final o time espanhol enfrenta o Borussia Dortmund, que eliminou o PSG na tarde de ontem. A tremenda de uma pipocada do Paris Saint-Germain, mais uma também, muito provavelmente a despedida do Paris Saint-Germain em relação ao Mbappé, que pode vir a se tornar na próxima temporada jogador do Real Madrid. Agora, o Real Madrid, que camisa, né? Eu não gosto muito de algumas frases. Da Espanha, né? Olha lá, tá vendo? Eu vou até me poupar, daqui a pouco eu aciono. O Palmeiras é o Real Madrid das Américas. Exato. Não falam, então lá, tá aí, o Rosselló é o Daverson, o espanhol. Mas olha, cara, tem algumas frases no futebol que, por exemplo, peso da camisa. Muita gente não gosta, muita gente não acredita, mas, velho, o Real Madrid tá aí pra provar o contrário, né? Haja peso nessa camisa. Bayern de Munique vencendo o jogo. E aí o Rosselló vai lá e faz um gol aos 42 do segundo tempo e depois aos 45. Até a arbitragem deu uma complicada aí na reta final do jogo, daquele impedimento que, assim, se fosse aqui no Brasil, eles têm aquela metodologia. Você termina o lance e depois corrige, se é que tem que corrigir. Desculpa já entrar já. Não, peraí. Boa noite. Peraí, não, boa noite nada, peraí. Comentarista Bandeirantes. Muito obrigado. Que voz. Mauro Cabeleira Betti. Tudo bem, Mauro Betti? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer, o privilégio estar aqui. Cara, primeiro, há 2 anos, quando o Real Madrid vira pra cima do Manchester City nos 90 minutos, que o futebol, os ingleses te criaram essa frase. Futebol, um jogo de 90 minutos, entre duas equipes de 11 jogadores, ao final ganha a Alemanha, né? Já de algum tempo, no Campeonato Espanhol, na Champions e no Mundial, você pode usar isso e ganha o Real Madrid. Sempre. Só que na Champions é o seguinte, o futebol é um jogo que passa os últimos 90 segundos para ganhar o Real Madrid. Há 2 anos, levaram 88 segundos entre o gol de empate do Rodrigo pro gol da virada contra o City e depois teria a vitória na prorrogação contra o time do Guardiola. Perfeito. Hoje foi muito mais, foram 164 segundos para o gol de empate do Rosselló, uma cangada do Neuer, que era o melhor em campo. É verdade. Honrou o Oliver Kahn na final de 2002, ele estava na noite mágica, mais uma noite europeia do Santiago Bernabéu, e aí o Rosselló fez o segundo gol.
eu queria só falar um pouquinho mais do lance do final do jogo do Simon Martiniak. É um dos maiores erros da história da arbitragem interplanetária. Porque, sinceramente, não importa, e já há algumas linhas traçadas, assim, de um jeitão que parecia que o Mazraoui estava em posição legal. Para mim, não. Enfim, e essa questão não importa, porque o árbitro polonês, quando a bola tá voando, ele apita, não é que ele apita. E o bandeirinha só levanta a bandeira depois do apito dele. O bandeirinha não marcou impedimento, que era um lance já ajustado, e tinha que esperar a definição do lance. E o árbitro, ele apita antes de a bola chegar. Tanto é que o Lunin larga o lance e os zagueiros do Madrid largam. Peraí, me desculpa. Quer dizer, quando a bola tá em movimento... Não, Canhão, fica à vontade erro aqui. Absurdo. Mas só vou entender o que aconteceu. Boa noite a todos. Pelo microfone, o assistente fala e depois... Ele tá errado, ele tá mais errado. Ele tem que levantar o assistente... Não, ele tá errado. Não, isso vamos ouvir pelo VAR. Porque se ele fez isso é outro erro absurdo, gente. É pra isso que tem a bandeirinha. O assistente falou... E ele instantaneamente é todo. Eles erraram, mas se for isso, tá errado. Tem que fazer pra tem todo que estar mundo errado. Não, e tá errado. Eu achei um absurdo. Não, e se for isso, é ainda pior, porque o bandeirinha, então, tá mancomunado, se fez isso. Ele levantar depois, tá mancomunado, que é fácil porque ele joga pro árbitro. Gente, e é o seguinte, esse é o lance ajustado, você não pode fazer o que foi feito. Eu não vou dizer que é um crime, porque não acho que haja dolo, eu não sou o John Texel pra ser responsável, mas é o seguinte, é um dos maiores erros da história. O árbitro tem que ser afastado, dependendo da gravação, bandeirinha tem que ser afastada, porque você não pode, primeiro, apitar o jogo na orelha, você tem que levantar o instrumento, porque não é pro árbitro, é pros jogadores. E num caso ajustado, e era um lance ajustado, e mesmo se não fosse tão ajustado, você não pode fazer o que foi feito para a arbitragem. O árbitro apitar, e mesmo que o bandeirinha, e não me parece que foi isso, pra mim eu acho que o bandeirinha não fala, porque o bandeirinha, ele primeiro, ou você fala e levanta, e que não era um lance muito ajustado pra fazer claro isso, que era. Ou você não faz e apita. É um absurdo que a gente vê, é um dos maiores erros da história da arbitragem interplanetária, e não é porque beneficiou o Real Madrid ou prejudicou o Bayern de Munique, não é isso. Mas rotineiramente o Real Madrid é um time ajudado pela arbitragem, né? É pra um deixar absurdo claro. que foi feito. Pega o histórico recente. O assistente demora 1 minuto, que é até um exagero também. Que é um absurdo, ok? Mas é 880, Canhão. A bola tava chegando, o juiz ou ele apitou, apita rápido, e acabou, porque não tem mais os VAR. nossos bandeiras estão acomodados com o VAR. Estão dando bandeira contra saber isso. de uma coisa? Eu vou esperar um pouquinho. O VAR me ajuda. Gente, é muleta. esse lance não, meu Deus. Repito pra você, eu tenho quase certeza. E eu acho que não. É bom, a gente tudo ouve bem, aqui. a gente só vai ouvir se for disponibilizado o áudio. Sim, mas aqui a gente ouve isso. Eles falam entre eles. Que tá absolutamente errado. Até, o Rogério, você vai lembrar. É um jogo que eu fiz aqui pela Rádio Bandeirantes. Morumbi 2005, né? Ou 6. Enfim, era um gol mal anulado do Tevez. Num lance supostamente falta na lateral esquerda. O que aconteceu naquele jogo? Era um dos primeiros jogos com intercomunicação da arbitragem. A bandeirinha número 1 era Ana Paula. O bandeirinha número 2, que eu não lembro qual era, e o árbitro também agora eu esqueci. Mas sobrou pra Ana Paula. Por quê? A Ana Paula teve que ela, do outro lado, avisar pela bandeira ou que só pela intercomunicação o bandeirinha do lado o bandeirinha número 2 estava marcando uma falta na origem da jogada do Tevez. Foi um golaço que ele fez contra o Palmeiras num derby, no Morumbi. E aí o árbitro ficou com a Ana Paula a cobrança, porque a Ana Paula começou a sinalizar ela, porque havia sido uma falta do outro lado que o bandeirinha marcou, só que ele marcou pela intercomunicação. Então ninguém sabia se saiu o gol, foi um golaço do Tevez, depois o gol foi anulado por causa disso. E sobrou pra Ana Paula, porque o bandeirinha, em vez de sinalizar a falta, ele ficou falando pro árbitro que não ouviu, porque também pra piorar a intercomunicação. Então, de novo, gente, é pra isso ter a bandeirinha, não é pra sinalizar. Mas só pra deixar claro, Canhão, eu já discuti várias vezes, eu super respeito a opinião de quem acha que o bandeirinha ele tem que acionar o seu instrumento no momento. Eu já penso diferente. Eu acho que tem que fazer o seguinte. Eu acho que tem que esperar. É isso, eu tô me baseando na regra. Por mais que muita gente não curta. Meia hora não, meia hora não. E o lance muito claro, o cara tá 1 quilômetro e meio terminar, gente. Não, com certeza. Espera o lance terminar, perfeito. Só isso. Só que não pode usar como muleta, um lance muito claro como acontece, às vezes pode ter uma porradaria, pode acontecer. O que tem acontecido muito, né, Canhão? O jogador se machucar numa dividida. O jogador se machucar e assim, um lance muito claro de impedimento, você, não, deixa, vou aguardar. Não, tem lance que você pode ter. Não deve ter convicção que tá impedido. Ou não, enfim, segue o jogo. Mas nesse caso específico de hoje, pelo amor de Deus, lá em Madrid. Hoje teve, nesse lance, 2 erros que eu acho, assim, primários. Primeiro, o assistente ergue imediatamente, porque o lance parece muito ajustado,
E mesmo que... Mas ele só ergue depois do apito do Marciniak, não foi antes. Sim, porque com certeza ele Ele falou ouviu o pela apito. comunicação. Não, então eu acho que ele não falou, Rogério. Aí a gente vai ouvir. Mas o se a árbitro UEFA não pode marcar Então, pois é, um absurdo. Então, seja qual for, se for o Bandeirinha Esse que árbitro viu e não ia falou... fazer isso. Não, eu acho que não. Mas, de novo, eu não acho que, inclusive, teria dado tempo dele anunciar pra falar e não levantar. E esquecer de levantar. Pra mim, o erro maior, crasso, é do árbitro central. O árbitro de campo. Mauro, eles não falam uma frase inteira. Atenção, vou marcar impedimento. Não, ele fala impedido, mas você não apita. Levanta. Ainda mais um lance como esse. Você tem que. Não, e o que é pior? O Marciniak traz pra ele um lance que é pro VAR. Exato. E o que é mais fácil, inclusive, para o bandeira e pro árbitro, tem um impedimento semi-automático. Antes do chute. Então, ele. Gente, é um negócio inacreditável. Mas só que pra deixar aconteceu. claro pro ouvinte que tá ligando o rádio agora, não tá entendendo o que a gente tá falando aqui. Real Madrid, Bayern de Munique, último lance do jogo, o gol do Bayern de Munique, que poderia ainda dar um respiro E lembrando que o Real Madrid, grande o decisão. Lunin largou o lance TB, porque foi apitado. Exatamente. Agora, só pra Lance deixar que daria claro, num gol. na hora do lançamento, quem marca primeiro a irregularidade é o assistente ou o árbitro que o canta? árbitro, o árbitro é só apita. isso. Não, Perfeito. o que a gente Mas tá- então, o aí que o o árbitro Rogério foi um tava discutindo- irresponsável. Total, irresponsável. Um burro, né? No mínimo, Um burro. pra não dizer um mal intencionado. Ou um cara mal Ou intencionado. o Joe com Textor convicção. nesse caso. Ele não tem a menor chance de marcar, mas nem pelado o árbitro pode marcar um impedimento ajustado. Mas a minha discussão aqui com o Rogério não é nem discussão, é uma questão que a gente tá levando numa... Um debate, é um debate. Não, é uma possibilidade. O que o Rogério fala é real. Eu tenho quase certeza Eu que tenho é isso. certeza que não. Eu Mas acho é um que erro. Não, seja qual for, é um erro. Aí a questão é se é o erro do bandeirinha, ou do árbitro, ou só do árbitro. E eu acho que foi só do árbitro. Mas enfim, a gente pode. Se a UEFA disponibilizar, e eu torço que ela disponibilize o áudio nessa condição específica, mas deve dar. Que seja, gente, que a gente seja transparente, já que tem. E lembrando que no caso da UEFA é muito mais fácil, Rogério, apitar, porque tem a questão do impedimento semi-automático. A tecnologia mostra se está impedido ou muito não. mais rápido que aqui. Não, e assim, você não tem que assumir a bronca. Deixa, seja qual for o lance, embora ele você pudesse interpretar se o De Ligt estava em posição de impedimento, se ele interfere no lance, ok. Mas a posição de impedimento que seria do Mazraoui, se estava ou não, e repito, essa condição é menor agora pelo erro maior da arbitragem, e aí eu estou falando de todos, o árbitro central, o bandeirinha, é que o lance, inclusive com a tecnologia semiautomática, deixa seguir porque ela vai determinar se é ou não. E os jogadores do Real Madrid pararam porque ouviram o apito. Exato. E a gente chegou a um ponto, Rogério, Capelani e amigos Albandeirantes, que até mesmo apitando, se eu sou jogador, eu continuo no lance. Porque de repente ainda alguém vai apitar, parou, não, dane-se, vou dar o gol porque a bola entrou, já não é mais certeza Se ele absoluta. apita depois da bola dentro do gol e vem o VAR, pronto. Acabou, exatamente, não, acabou a aí o discussão. VAR vai se estava ou não impedido. Agora, o detalhe principal, ele se lascou no acréscimo. Nossa, já estava com um acréscimo além do tempo. Só arrebenta com o árbitro. Eu não vi nenhum árbitro se consagrar no acréscimo. Não, ao contrário, acontece foi isso. Né? Exatamente. Bom, esse é o destaque em relação à Liga dos Campeões da Europa. Agora eu quero voltar a falar do São Paulo Isso. Futebol Clube. No primeiro destaque Escalado. de Mauro Betti, por sinal, PDV escalhe o São Paulo do Vale. Zubeldia. 5 jogos, 5 formações diferentes. Não só em nomes, mas com relação à formação tática. Então, rapidinho, porque ele quer ou por necessidade? Não, porque ele quer. Ok, o direito dele. Ó, 4-2-4 contra o Barcelona de Guayaquil. Tá, 3-4-3 contra o Palmeiras. ok. 4-4-2 contra o Águia de Marabá. Uhum. Time reserva. 3-5-2 contra o Atlético Goianiense e hoje um 4-3-3. Eu gosto de treinador com variação tática. Agora, não precisa também abusar, mas se bem que tá dando certo. Tá. Escalhe o tri. Como é gostoso ser São Paulino, né, gente? Como é bom ser São Paulino. Como é maravilhoso ter 3 títulos de Libertadores, 3 títulos mundiais. Um dos maiores clubes do Brasil é o São Paulo Futebol Clube do Vale. Definido e escalado por Zubeldia no 4-3-3 com 23 Rafael no gol, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 36 Patrick, 21 Bobadilha, 25 Alisson, 15 Michel Araújo, 47 Ferreirinha, 10 Luciano e 9 Caleri. Portanto, Cadê? com relação... Cadê ele? Quem? Cadê? Eu quero saber, cadê? Cadê o bunda mole?
que é assim que eu vou falar. Não, já cansei. Não dá. Tá treinando na casa dele, uma vez que o cara desrespeita uma instituição do tamanho do São Paulo e o seu torcedor e ainda vem atacar a mídia. Eu não sou corporativista não, nem crítico da crítica, mas é muito fácil, não acreditem no que a mídia fala. Fale você, Rames Rodrigues. Cadê você, Rames Rodrigues? Dá o seu depoimento, chama uma entrevista coletiva, abre uma live no TikTok, faz dancinha, porque bola você não joga nada. E eu caí da cobra. Aliás, eu caí do cavalo e a cobra me picou, porque eu achei que ele fosse sobrar. Como é que as pessoas caem da cobra? Bom, o problema é... Bom, deixa pra lá. Picado do cavalo, eu não entendi também. Não, vai, segue o jogo, PDV, eu quero saber, cadê o Rames Rodrigues? Cadê? Está no Instagram, Capelanes. Fazendo o próprio treinamento, entendeu? Ele tá se preparando para a Copa América. Né? Claro, porque ele usa o São Paulo para se preparar para a Copa América, é o que importa para ele. Bom, mas também agora, assim... Vai passar pano pro Rames, a gente já sai na mão. Pelo contrário, pelo amor de Deus. Pelo contrário. E até acho que tá certíssimo. É o Zubeldia que tá deixando o Rames fora. Tá fazendo algo que o Carpini não teve panca para fazer, né? Sim, concordo. É isso. Assim, o Rames tá apto, entendeu? Quem não tá colocando ele para jogar, e com razão também, eu acho, é o Zubeldia. Saiu o Diego Costa, entrou o Patrick, saiu o Nestor, entrou o Ferreirinha. Ótimo. São as duas novidades do São Paulo e mais uma mudança no sistema tático. É um time ofensivo para enfrentar esse Cobressal fora de casa para garantir vaga à próxima fase da Copa Conmebol Libertadores. É ou não é, Mauro Betti, o São Paulo? Olha, agora boa noite falando do São Paulo, né? Começa melhor quem encomenda o Superdia, eu acho uma boa encomenda, acho uma boa escolha de São Paulo. Quanto a isso que falou mais uma vez com muita propriedade o PDV, assim, com bola rolando ele vai saber se valeu. Eu acho que nem é um momento, até para alternativas de equipe, que você pode ir testando, natural, você está chegando agora. É uma característica também do trabalho do Superdia fazer isso. E hoje eu acho que é uma boa ideia, tá? Assim, agora se ele vai fazer isso direto e tal, não tem no futebol um modelo só, Capela. Você pode mudar. Às vezes você exagera o tanto mudar. Às vezes você exagera aquilo que a gente normalmente chama, o cara é teimoso, não muda. Eu acho legal, ainda mais no futebol de hoje, é você adaptar algumas circunstâncias e situações ao adversário, às circunstâncias de jogo, ao calendário insano e intenso, né? A questão, às vezes, da altitude do gramado artificial. Não quero falar do Tite, mas no fundo estou falando um pouco do Flamengo e tal. Desse momento terrível rubro-negro, mas enfim. Mas eu acho que para um começo de conversa e pelo que tem acontecido dentro de campo, ou pelo menos pelos resultados do São Paulo, tá valendo essa vou dizer que experiência, essa escolha do Superdia por hora. Sem dúvida. 8h30, vai marcar o quinto sinal do microfone da Bandeirantes. Agora é o seguinte, eu tenho um recado para você, porque aqui na Rádio Bandeirantes... Você sabe, né, torcedor? A gente não quer só que você se delicie com a nossa transmissão, com a emoção que só o rádio pode proporcionar. A gente quer que você ganhe, gente. Nós queremos que você se dê bem. E quando a gente fala sobre ganhar, a gente quer que você ganhe dinheiro. Mais um pouquinho. Ai, que delícia. E não é pouco, não, hein? Não é pouco, eu quero mais. O loop de dinheiro. O tempo inteiro. Mais, milhões. Vai mais, não. Eu quero mais. Não para, que delícia o verão. Ai, eu não quero parar. Negócio seguinte, você ouviu a voz dele. Daniel... Arrumou até um rugido. Daniel Leão, esse monstro que vai trazer um recado pra você agora. Você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, atenção, você tá no carro. Presta atenção. Cara, para o carro. Tô falando, tá na estrada, acostamento, pisca-alerta. Tá na avenida, encosta o carro, estacionamento. Porque agora é a hora. Tá no banheiro, aumenta o volume do seu rádio aplicativo, não importa. Você tá no hospital, acorda a pessoa do hospital, acorda o cara do seu lado na maca aí, ó. Loteria... Vai, exagera mais, vai. Loteria tá num velório. Aí não, calma. Acorda de fundo, né? Chegar lá, né? Exato, Não, se estiver no velório disfarçadinho no cantinho, faz a sua fezinha, ué. Faz a sua fezinha. Porque estamos falando, Daniel Leão, boa noite pra você. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes. É isso, Leão. Loteriagringa.com.br. A gente tá aqui pra dar um recado pra você, porque é uma loteria que você que gosta de pegar fila, dor de cabeça, aqui você não vai encontrar isso. Não, pelo contrário, site, é facilidade, irmão. Leão, dá um recado pra nós aí, vai. Não é casa de milhões, é casa de bi. Atenção, vai ser hoje à noite. Que horas? Powerball, a loteria que mais paga no mundo, a loteria nos Estados Unidos, a Powerball. Gente, é a loteria que já chegou a pagar 16 bilhões de reais. Hoje à noite vai ter o sorteio. 1 bilhão
bilhão e 700 milhões de reais. Meu amigo, eu fico maluco. O que você faria com tanto dinheiro, Capelani? Cara, eu acho que eu compraria um novo penteado pra Mauro Betting. Eu achei que você ia comprar caro, um viu? time. Eu compraria. Dá pra você comprar um time, meu amigo. Vai comprar penteado de Mauro Betting. O penteado dele tá chique. Tá olha. maravilhoso. Aliás, você né? vende muito bem, Quem mas não dera. exagera, querido. Quem dera eu tivesse Aliás, eu acabei de topete postar no Instagram, um beijo pro nosso companheiro Ale Oliveira, que ele fez a constatação maravilhosa. Que agora eu estaria combinando a peruca com a camisa, cara. Dá uma olhadinha no meu Instagram, cara. Eu vou checar. Dá no pra você Instagram. comprar um time de futebol Fácil, com virar dinheiro uma desse. SAF. Gente, ó, presta atenção. 1 bilhão e 700 milhões de reais pra você jogar agora no site loteriagringa.com.br. Mas por que tem que ser agora? Porque agora tá rolando uma promoção que você faz um jogo e ganha outro. Olha aí. Ó, presta atenção, você faz uma aposta e ganha outro jogo, ou seja, é o dobro da sua chance. É um valor praticamente que não vai deixar você mais rico ou mais pobre, né? Você Pode deixar bilionário. Exatamente, pode deixar bi. Exato. A gente corre tanto risco na vida, Porra, né? cara. Risco de acidente, risco de assalto, risco de falir, risco de... Corra o risco de se tornar bilionário fazendo uma aposta, uma fezinha na Powerball, a loteria americana que mais paga no mundo. Você vai acessar agora, ó. O site é em português, tá? Perfeito. Você vai acessar lá. Tudo em português, Tudo viu? em português. Acessou, não vai ter gringo, aí você vai ficar meio Ó, perdido, apesar da loteria ser gringa. loteriagringa.com.br. Simples. Esse é o site. loteriagringa.com.br. Show. Você vai fazer, pode pagar com Pix, com cartão, do jeito que você quiser. Boleto. Com boleto, é o jeito que você quiser. Mas você vai fazer a sua fé agora, a sua fezinha, faz uma, já ganha outra na hora. Entra aí no site. Hoje à noite, hein, meu amigo? Nossa, já 1 pensou? bilhão e 700 milhões de reais. É dinheiro, hein, É meu dinheiro. amigo? Semana passada o Andrade tava aqui, o GG também. Eu fiz a Sim. minha apostinha. Você Depois fez? eu fiz R$18, cara. Paguei no 18 Pix. reais, é isso aí. Paguei no Pix 18 conto. Não ganhei, acumulou. Vou jogar de novo, porque se eu ganhar, irmão, Ai, olha, meu pai, se que eu que você ganhar fez, meu e eu pai não do céu? aparecer amanhã pra trabalhar, aí talvez vocês já saibam o que aconteceu comigo, Se né? amanhã você não aparecer pra trabalhar, já sei o que aconteceu. Aí, Ó, deixa uma minha tirela acha, pra tá? gente aqui, tá? Uns 10 milhões pra cada um. Não, e eu tá já bom? falei pro ouvinte isso, eu tô falando sério, tá, pessoal? Quem me acompanha nas redes sociais, eu tô falando muito sério. Ouvinte que fizer a sua fezinha, manda o comprovante na minha rede social, porque eu tô querendo mobilizar os ouvintes pra fazerem, cada um faz um joguinho teu. A gente faz um grupo aqui no Telegram, no WhatsApp. Ó, que legal. Se reúne, todo mundo faz um joguinho. Isso que, cara, na boa, se eu ganhar, eu divido com a galera que tá no Telegram, no WhatsApp. Nossa, Então, show de bola. vários ouvintes que estão fazendo as suas fezinhas, mandam um comprovante no @Capela Real, no meu Instagram, e eu coloco os caras no Telegram e a gente vai resenhando. Vou mandar Ó, pra você no tem, seu Insta. Tem sorteio segunda, tem sorteio quarta, tem sorteio sábado. Quem for fazendo, cada hora alguém que tá fazendo. A gente ganhar e divide o prêmio. Irmão, dividir $1 bilhão. Quase 2 bi. Pô, você tá louco, eu dividiria com 1 milhão de pessoas, ainda assim eu ia estar bilionário. É, uma coisa louca. quero ter- Faz assim, ó. loteriagringa.com.br. Esse é o site pra você acessar agora. Fez um jogo, ganha outro na hora. Coisa tá bom? linda, velho. Então vai lá, loteriagringa.com.br. Quem sabe, hein? Nossa. Ai, socorro. Todo mundo se cadastrando também, se registrando Sim. no site bonitinho, você vai conseguir não ter dor de cabeça É muito nenhuma. fácil. Não pega fila, não tem burocracia, não tem dor de cabeça. Não Você sai de casa. Não sai de casa, você se cadastra no site, coisa de 30 segundos você mata os seus cadastros aí, e aí depois você faz sua fezinha, ganha um outro com a promoção de hoje. Então, pra fechar, www.loteriagringa.com.br. Esse é o Se site. cadastra e vem ser feliz com a gente, Um Leão. abraço. Vai, Tamo São junto. Paulo. Vamos, São Paulo! Esse leão tá vacinado, eu espero. Esse leão viu? é vacinado, fica Esse aí tranquilo. tá Esse é mansinho. leão do zoológico. Esse aí tá mansinho. Boa, Leão, é isso aí, 8h35, Valeu, abraço. tamo junto. Primeira pausa no Concentração da Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta pra escalar de novo São Paulo. Tem Cobressal, tem São Paulo, é Copa Libertadores da América. Você sabe, futebol é aqui, Brasil. Onde que é? É com a Bandeirantes. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. São Paulo me acolheu. Aqui eu me formei, casei, crio os meus filhos. E nessa cidade onde tudo acontece, é onde o Podemos mais cresce. A cidade que me acolheu é São Paulo, rica em cultura, diversidade e que valoriza as tradições, seja você de qualquer canto do Brasil. Você, assim como eu, faz essa cidade ser o que ela é. E nós do Podemos acreditamos no poder das pessoas. Então, chegou a hora de cuidar dessa cidade que tanto cuidou de mim. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Eu sou pastora Sandra Alves e tenho orgulho de estar no União Brasil, o partido que mais cresce em São Paulo. E é um partido que, como eu, luta pela saúde da mulher brasileira. Um partido que não tem preconceito de raça, nem de sexo ou religião. A violência contra a mulher precisa acabar de uma vez. Venha comigo para a União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Quando nasce uma mãe, junto com ela nasce também uma grande força. Uma força que cuida com muito carinho, que nutre, protege, ampara e ensina. Uma força que está sempre por perto. E é essa força que nos representa. Dia das Mães Steel. Sua força, nossa inspiração. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Sabia que dá para palpitar de graça na Sporting Bet e ganhar até R$1 milhão toda semana? Esse é o bolão do Brasileirão Sporting Bet. Pode confiar, não tem segredo. Palpitou, acertou, ganhou. Ficou interessado? Então acesse sportingbet.com. Se cadastre e boa sorte. Sporting Bet, entra confiante no jogo. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Quando o assunto é defender os trabalhadores e gerar emprego e renda, o Solidariedade chega junto. Em São Paulo, estamos promovendo qualificação profissional para milhares de pessoas, criar políticas públicas, fortalecer a economia local e criar mais empregos de qualidade. Nossa história sempre foi marcada pela defesa dos trabalhadores. E a luta continua firme e forte em São Paulo e no Congresso Nacional. Trabalho é dignidade. Isso é solidariedade. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
Estamos de volta no Concentração 8h41. Quero convocar Ricardo Tadeu Capriotti Sanches. Eu quero saber o que só você sabe. E aí, Capriotti? Você precisa conhecer a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube de coração. Na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbis, é o camarote dos ídolos. E no Santos, tem o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Vou repetir aqui, anote, soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com os serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil. E você sabe, é na Soccer Hospitality. Estamos de volta, boa Capri, belo recado aí da Soccer Hospitality, que coisa fantástica. Vamos voltar a falar do tricolor do Morumbi. São Paulo definido, escalado Paulo do Vale, mais uma escalação diferente em relação a jogadores e sistema tático de Zubeldia, de novo, para a nação tricolor. Tri do mundo, Tri da Liberta, escalhe o São Paulo de tanta gente do Vale. Vamos lá então, Capelanes, o São Paulo num 4-3-3... com 23 Rafael, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 36 Patrick, novidade na vaga do Diego Costa, 21 Bobadilha mantido no time, 25 Alisson, 15 Michel Araújo, 47 Ferreirinha na vaga de Rodrigo Nestor, que está no banco de reservas, 10 Luciano e 9 Caleri. O time do São Paulo, será que dá pra falar que é força máxima do Vale? Acho que não, mas pelo menos aí uns... Não, pelo que ele tem à disposição. Pelo que ele tem à disposição, né? Pois São Paulo ainda não tem Lucas, o São Paulo não tem o Wellington Rato. É por isso que eu não queria cravar. São Paulo não tem o Wellington máxima. Lateral esquerdo. Exato, então. São os três. Seriam três titulares aí. Sim. 3 titulares do São Paulo. Agora, ô Mauro Betti, queria te fazer uma pergunta, PDV, fique à vontade pra entrar no debate, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma teoria, é uma teoria absurda, acredito eu, que se o São Paulo tiver 85... É minha, então é absurda. Se o São Paulo tiver de 85% a 90% do seu elenco à disposição, São Paulo tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, fazendo frente ao Flamengo, do Palmeiras, o Galo, e assim vai. Um pouco abaixo, mas são peças importantes. Sim. Se você, Mauro Betti, fosse o Zubeldia... Eu não teria tanto cabelo. Não teria tanto cabelo. E não seria tão charmoso. Também, eu acho que é um charmoso. Mas se você pudesse escalar o melhor São Paulo, vamos supor, o Lucas está à disposição, o Wellington Rato a mesma coisa, o Alisson e assim vai. Qual seria o São Paulo ideal com todos os atletas à disposição, Maurão? Deixa eu pensar. Vai, goleiro Rafael. Rafael. Lateral Igor Vinícius ou Rafinha? Tem o Moreira também, Moreira. né? Moreira. Pra mim, Moreira. Você acha o Moreira melhor que os outros dois? Não, Rafinha é um monstro, mas o Moreira tem muito potencial, tem se lesionado mais do que merece. Ninguém quer se... E o Rafinha é muito importante dentro e fora de campo, mas pra mim, pelo momento, Moreira. Dupla de zaga, Arboleda, claro. Sim. E aí eu vou dizer a coisa, talvez o Ferrarese, assim, não vejo um nome forte, assim. Tem Diego Costa, Alan Franco, Ferrarese, né? Eu acho que seria o Ferrarese. Ferrarese, ok. Dupla de zaga de gringos. Lateral esquerdo, acho que é o Wellington que tem pra janta, né? Eu contrataria anteontem lá para escrever Eu também, mas é o que tem pra hoje. É o Wellington. lá no Palmeiras, Caio Paulista. Que ainda não estreou também, mas enfim, mas pode ser. Ô, PDV, o Patrick Lanza, como é que tá esse jogador aí, hein? Vamos ver hoje de novo. Então. Titular hoje. Exato. Tem potencial. Ele jogou contra o Águia, há muito tempo não jogava. Perfeito. Ele foi titular contra o Água Santa também. Ele não comprometeu contra o Águia, mas talvez um pouquinho mais de personalidade. Mas tem potencial, mas é muito jovem. Ok, meio campo você tem Pablo várias Maia opções. E Alisson.
Pablo Maiar, você deixa Com o Nestor certeza. fora. Luiz Gustavo não, também. Cara, eu cada vez mais o Nestor podendo voltar, eu acho que pode ser até um tridente. O Você seu primeiro segura- volante, qual seria? É Pablo Maia. Pablo Maia, Pode ser segundo. Alisson pode ser um tridente com o Alisson pela direita, soltando um pouquinho mais, e o Nestor pelo lado esquerdo. Luiz Quase um Gustavo no 4-3-3. banco. Luiz Gustavo no banco. Ok, beleza. E aí, Rames É, Rodrigues sim ou não? Caleri centroavante. Tá. E aí Lucas. pelas pontas, o Lucas, claro, a parte Óbvio. da esquerda e a princípio Ferreira pela direita. Ferreirinha tá? pela direita, ok. E Rames, assim, Rames, vem cá. E o Galopo uma ótima opção, Mas, na às vezes verdade, até pra o começar Rames, com o o Galopo. Rames já não entraria no seu time, que você quer jogar com um tridente de meio campo. Não, exato. Não, até o único jeito pro Rames funcionar, pra mim, é um 4-2-3-1, ele centralizado. Tá. E mesmo assim já não. Eu conversaria de novo com o Rames. Rames, olha, velho, vamos de novo. Lembra aquele movimento que você queria sair pro São Paulo? Então vamos agora pra valer mesmo. O piloto foi legal, acabou voltando de boa, até pelo jeito que eu subi o dia. Eu até talvez seria mais acordado, por isso que eu seria um péssimo treinador. Enfim, eu sou muito bonzinho, né? Eu sou ruim e mala e chato em muitas coisas, mas acabo sendo muito bonzinho em muitas outras. Pra conduzir alguma coisa eu não conseguiria. Então assim, Rames, vamos, de boa, vai. Vamos parar de fingir que você joga, a gente... Não é fingir que paga, o São Paulo paga direitinho, até onde se sabe, o Rames. Vamos! Isso! Paga ou não? Tentando. O São Paulo tá devendo uma grana pro Rames de luva. Ok. Tá devendo já tá errado. Não, com que nem hoje. certeza. Que nem hoje que na informação do Aí é Corinthians, o torcedor ficou bravo comigo. Não adianta ficar bravo comigo, velho. Tô Não é passando com você que tem que informação. ficar bravo. Não, os caras ficam bravos. O que Não, vocês e não é querem? com você Vocês que tem querem que ficar assessoria? Vocês querem assessoria de comunicação? Então, entrevistem, sigam os assessores do Corinthians, que são ótimas pessoas por sinal. Eu gosto de todos, sem exceção. Olá, Do Corinthians, Jô, sim, se o time todos Jô, eles. querida amiga, mais de 20 anos. Pô, a Jô é maravilhosa. Mas vamos lá. Mas quer assessoria, vai o seguir TV institucional, velho. Quem já dá informação e Sim. acabou. Ó, o Rames eu acho que não dá mais no São Paulo. Não dá. Eu acho que o custo-malefício é muito grande. Então tá bom. O Rames Rodrigues, ele tá dentro ou fora do São Paulo, do Vale? Fora. Ele tá fora. Só abrir a janela e ter bobo no futebol, né? Pois Ele é. só ficou porque deviam pra ele, né? É lógico. Não, Também. Só não foi embora que o São Paulo não tem como pagar ele E agora. porque não chegou ninguém que quis bancar o Rames. né? Talvez não tenha chegado agora, porque a janela não tá aberta Não, também, não, mas né? naquela primeira Ah, tá, janela, na primeira quando teve janela. a reviravolta. Isso, lembro. Acordou com uma Isso. vontade de jogar no São Paulo, Exato, menina. né? Não, e vendiam, né, entre aspas, vendiam pra imprensa que não, ele tá arrebentando nos treinamentos, ele tá com vontade. Aí o cara entrava no jogo depois aquela feijoada, caminhando em campo. Realmente, velho, a lei é só do jogador. O jogador, quando ele quer trabalhar de forma covardada e ser bunda mole, porque desculpa, gente, maior respeito ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, mais de 87 anos de vida, mas eu não consigo mais ter paciência. Meu saco vai pra lua, cara, com essa boleirada que senta em contrato e que trata o clube de uma maneira mal e porca, como o Lucas Lima fez no Palmeiras, como o Luan fez no Corinthians, como o Rames Rodrigues faz no São Paulo. Eu até entendo, ninguém colocou uma arma na cabeça desses atletas e olha, você vai assinar um contrato de 2, 3, 4 anos ganhando um pau por mês. Não, mas os caras não têm a hombridade. Cara, você quer ir embora? Pô, seja correto, junta com os caras, ó, vocês me devem tanto, vamos fazer um acordo aqui, eu meto o pé, eu não te atrapalho. Não! Os jogadores ficam lá escanteados, numa preguiça danada, sabe? E o torcedor otário, porque tratam o torcedor como otário, esse aí fica sofrendo durante 2, 3, 4 anos, rezando e contando os dias na ampulheta pra ver quando vai terminar o contrato dessas pragas que sentam em contrato, cara. Eu já tô de saco na lua com esse modus operandi do futebol brasileiro, sinceramente, velho. Capelanes, ele foi a famosa contratação do presidente. Claro! Né? Tanto que o Dorival, que tinha força pra se impor, o Dorival só colocou quando achou que devia colocar. Claro, ele foi banco do Rato na Copa do Brasil e merecidamente que o Rato foi uma figura importante na competição, taticamente, fazendo gol contra Corinthians, aquela história toda. Bom, enfim, Rames Rodrigues ainda vai demorar essa novela para ser colocado um ponto final até a próxima janela de transferência ser aberta e aí algum bobo ainda dá oportunidade para esse jogador que é uma perna danada. Ô, Bruno Puzóvio, o Manchester City tá jogando a Copa Sul-Americana? É isso, Puzóvio? Vamos lá. Peraí, calma aí. Não, por quê? Não, peraí. Por quê? Peraí. Raio Zuliano? E daí? Raio Zuliano? Raio Zuliano? Deportivo Poçóvio? Deportivo Puzóvio é muito nome de um time, né, velho? Tal, cara. Deportivo Puzóvio. Como é que chama? Não tem o Tomayapa aí, velho? Não, vai ter o time da Bolívia agora, que é o Bula Bula, né? Como é que chama? Bula Bula. É o que vai jogar aí. Que eliminou o Deportivo Poçóvio no saldo de gols.
Poçóvio. Da cidade de Poçóvio. Ali que aliás, tem uma igreja muito bonita de San Martín, que fica na esquina de Simão Bolívar, ali que é perto da Avenida na Caixa San Martín. Perto da Henrique Bolívar. Perto da Avenida Simão Bolívar. Perto da travessa da Henrique Bolívar, né? Que é a continuação da 7 de setembro aqui no Brasil. Perfeito. E aí, Poçóvio, o Manchester City tá jogando, tá goleando, vamos lá! Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense tá goleando o Raio Zuliano por 5-1 com 2 do Mastriani, que você tanto pediu. É muito bom jogador, mas eu gosto muito do Mastriani. Ele é bom jogador mesmo. O Sportivo Luquenio está empatando em 0-0 com o Coquimbo Unido e pela Libertadores no grupo do São Paulo, o Tajeres está vencendo o Barcelona de Guayaquil por 2-1. E tem o Bayern de Munique de Maracaibo, tá perdendo por 2-0 pro Deportivo Poçóvio, mas esse é um amistoso. Ô Mauro, deixa eu perguntar uma coisa. Bom, vou fazer o seguinte, vou colocar nossos parceiros comerciais. Eu tenho o apito final, viu? O Hideo Shidodo mandou mensagem pra cá. Eu não vou esquecer aqui a sua mensagem. No apito final, eu vou debater com o Mauro sobre Corinthians e Palmeiras também, com informações que foram colocadas na mídia. Modéstia à parte, eu trouxe uma na semana passada, queria ouvir a opinião do Mauro Betti, porque é o cara, um dos mais bem informados em relação ao Palmeiras. Eu acho que ele tem que colocar a opinião e informação dele na mesa. E também em relação ao Corinthians de hoje. Só que eu tenho... também. Oi? Minha opinião, a mesa não serve pra nada. Ao microfone, talvez, pra alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar em destaque os parceiros comerciais. Na volta, o nosso palpitômetro pro jogo do São Paulo e Cobressal. São Paulo vai vencer, não tenho dúvida alguma disso. E aí, no apito final, a gente vai debater sobre esses e outros assuntos importantes do futebol pelo Brasil e no mundo. Até já, futebol é aqui! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Quando o assunto é defender os trabalhadores e gerar emprego e renda, o Solidariedade chega junto. Em São Paulo, estamos promovendo qualificação profissional para milhares de pessoas, criar políticas públicas, fortalecer a economia local e criar mais empregos de qualidade. Nossa história sempre foi marcada pela defesa dos trabalhadores. E a luta continua firme e forte em São Paulo e no Congresso Nacional. Trabalho é dignidade. Isso é solidariedade. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Flávia Morando. À frente da Secretaria de Governo e do Fundo Social de Solidariedade, as mulheres do União Brasil estão ajudando a transformar São Bernardo do Campo para melhor. Junto com o prefeito Orlando Morando, São Bernardo virou referência em políticas públicas para a mulher. Quando a mulher participa da política, melhora a qualidade de vida na cidade. E as políticas sociais também melhoram. Venha para a União Brasil. Feliz! União Brasil. Força e equilíbrio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Com 2 batalhas fora de casa na bagagem, o Verdão retorna para os seus domínios na Liberta. E depois de provar que a sua grandeza é muito maior que qualquer altitude, o Palestra quer mostrar para o Del Valle como funciona o pulmão dos seus jogadores e da sua torcida em solo brasileiro. Gol! É do Palmeiras! Palmeiras!
Palmeiras, Independente del Valle, quarta, 9h30 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Libertadores. São Paulo me acolheu. Aqui eu me formei, casei, crio os meus filhos. E nessa cidade onde tudo acontece, é onde o Podemos mais cresce. A cidade que me acolheu é São Paulo. Rica em cultura, diversidade e que valoriza as tradições, seja você de qualquer canto do Brasil. Você, assim como eu, faz essa cidade ser o que ela é. E nós do Podemos acreditamos no poder das pessoas. Então, chegou a hora de cuidar dessa cidade que tanto cuidou de mim. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Estamos de volta, 8h57, é reta final de concentração, é o esquenta pra você. Terminando a partida entre Cobressal e São Paulo, vem o apito final. Vários assuntos importantes, eu não vou esquecer aqui, várias mensagens que chegam. A gente vai debater muito ao longo do apito final com o Mauro Betting, com o PDV, com o Rogério Assis do Canhão e com o Bruno Puzóvio. Central Técnica Bandeirantes, a partir de agora a mesa de som é de Michel Lopes. Lá na Central, nós temos Beto Rebeck, Caiame Martins e no switcher com imagens Alexandre Marques. No digital, a Marcelinha Souza, que tá uma máscara desgraçada, velho. Ela não pisa mais no estúdio, só fica na redação. Não dá oi, não fala nada, né? Ei, Marcelinha Souza, é isso aí. Ô, Mauro Betti, eu quero o placar. Crava, São Paulo vai ganhar de quanto e por quê? 0-2, São Paulo ganha muito mais time, 2-0 pro Tricolor. E aí, PDV, o placar do jogo São Paulo e Cobressal no Chile. São Paulo protocolar hoje 1-0. 1-0. Bruno Puzóvio, o seu palpite. Vamos lá, Bruninho. 3-1 Tricolor. 3-1 pro Tricolor. Eu acho que vai ser 2-0 pro São Paulo. Sem sustos, tranquilo, então eu vou copiar o palpite do Mauro Betting. Então, Rogério Assis, como é que é o aquecimento vocal que você gosta de fazer? Vai, vamos lá. Vai, mais um pouquinho, vai. Aí é claro que é uma brincadeira de péssimo gosto, né? O que é isso? Stay alive. É o seu aquecimento vocal. Cara, tem uns caras que, não vou citar nomes, tipo o Otávio Neto, que trabalha comigo na TNT. Cara, ele precisa de um estúdio, tipo o estúdio aqui, o estúdio 1 da TV Bandeirantes. Eu gostava do Renato Rainha. O Renato Rainha, ele só faltava ele subir no teto aqui no estúdio pra tanto aquecimento que ele fazia. Não é possível que aquilo faça bem pra alguém. Maravilhoso. Mas, enfim, Então vamos lá, a capela, um pouquinho do seu aquecimento vocal, Canhão. De capela pra capela, vai. Eu ainda pago esse mico. Né? Isso aí, lembra do caça ao pombo? Aquele pombo frito. O que ele disse? Gente, vai. Já começou a sessão besterol. Alô, Marcela Souza, boa noite. Dá um ar aí na sua audiência, porque uma voz feminina sempre faz bem, já que não temos esse mate. Concordo. Alô, Marcela Souza, boa noite. Boa noite, capelanes. Como você está? Graças a Deus. Ótimo. Animado pra esse jogo? Aqui. Claro, eu sinto falta de estar aqui Tricolor também. Vai vencer ou não? Vale por você. Claro, vence hoje. Quanto? Eu aposto em 3-0. Eu vou com o mesmo placar do Manuel Zaidan. Alô, Manuel. Alô, Uberaba Minha Terra. Mestre Zaidan, você é o maior dos mestres do mundo. De todos. De todos. Manuel também. Só falar uma coisa. O bozó do futebol interplanetário é o Subeldia. Ele adora ficar com o crachá, cara. Ele é muito divertido. Ele tá todo jogo. Alguém deve ter barrado. Ele não tem trauma. Todos os jogos no banco ele fica com o crachazão. É verdade. Na final da Sul-Americana eu fiz o jogo lá em Maldonado, o Fortaleza LDU, cara. Porque assim, não tem ninguém no mundo que fique tanto com crachá quanto ele. O Bozó, pra quem não sabe, personagem do genial Chico City na Globo, que era baseado num funcionário mesmo da TV Globo, que adorava. Ele ia no trem. Eu gostava do Severino. Cara crachá. O Chico Anísio, muita genial. Gente fazendo isso é verdade. Até pra dar carteirada, né? 9 em ponto, marcou o quinto sinal. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é PDV. Comentarista é Mauro
Mauro Betting. E a partir de agora, para explodir o Brasil inteiro, é com ele! Seja Brasil! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Fazendo uma boa campanha na Libertadores, o São Paulo de Zubeldia está muito perto de garantir vaga na sequência do torneio. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Com 2 batalhas fora de casa na bagagem, o Verdão retorna para os seus domínios na Liberta. E depois de provar que a sua grandeza é muito maior que qualquer altitude, o Palestra quer mostrar para o Del Valle como funciona o pulmão dos seus jogadores e da sua torcida em solo brasileiro. Gol! É do Palmeiras!
Palmeiras, Independiente del Valle, quarta, 9h30 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Libertadores. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Um grande abraço a você que ouve futebol na maior rede de rádios do Brasil e que acompanha nessa noite o jogo do São Paulo. Tricolor em campo na Copa Libertadores. Fase de grupos, a quarta rodada. O São Paulo a uma vitória de se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Zubeldia não perdeu ainda no comando do São Paulo, hein?
Zubeldia, por enquanto, vem se destacando, fazendo um bom trabalho. Hoje o São Paulo joga em Calama, no deserto do Chile. Enfrenta um time que está muito mal. O Cobressal é o pior time desse grupo na Copa Libertadores. Se vencer, o São Paulo já se garante e vai para as oitavas de final. No ar o futebol na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. Para Cobressal e São Paulo, bola rolando às 9h30 da noite. Mais destaques, mais informações. O do São Paulo. Alô, Paulo do Vale. Alô, Rogério Assis. Abraço para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Quinto jogo de Zubeldia e quinto esquema tático diferente. Hoje o São Paulo no 4-3-3. Com isso, Patrick retorna à lateral esquerda do tricolor paulista na vaga do zagueiro Diego Costa. E Rodrigo Nestor começa no banco de reservas porque Ferreirinha ganha a vaga no ataque e forma trio ofensivo com Luciano e Caleri. E o destaque do adversário do São Paulo, fraco Cobressal, Paulo do Vale. Lanterna do grupo com apenas 1 ponto e jogando longe de casa, apesar de ser o mandante a mais de 660 quilômetros de distância de El Salvador. Jogando em Calama, no estádio Zorro del Desierto, estádio que inclusive pertence ao outro Cobre, mas o Cobreloa. E por isso a equipe do Cobressal, que também vai mal no chileno, apesar de não perder a 4 rodadas, amarga aí essa última posição no grupo B da Copa Libertadores. Inclusive hoje, Rogério Assis, com um time misto escalado pelo técnico Gustavo Huerta. 9h30 tem bola rolando na Bandeirantes, tem Cobressal e São Paulo. O destaque da opinião da Bandeirantes, com o São Paulo quase lá, quase garantido nas oitavas de final. Boa noite, Mauro Betting. Boa noite, ô Rogério, boa noite, torcida da Rádio Bandeirantes. O São Paulo só não tá melhor porque o começo não foi bom e o Tacheres é bom time mesmo, né? Mas hoje vence o lanterna do grupo, independente da formação, como já bem explicou mais uma vez o PDV, São Paulo é bem favorito para fazer seu jogo, até porque começa bem com o Zubeldia, você pode e deve discutir se é um motivo para tantas mexidas táticas de nomes e números também, mas hoje pela diferença abissal entre as equipes, o São Paulo faz o seu dever fora de casa e volta com vitória. Times terminando o aquecimento no gramado, já tem bola rolando às 9h30, os outros destaques para você. O do Palmeiras, qual é, Gustavo Soler? Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Chelsea da Inglaterra comunica o Palmeiras que tem o interesse em pagar cerca de 65 milhões de euros pelo atacante Estevão, de 17 anos de idade. A multa rescisória do jogador custa 55 milhões de euros. O Verdão já está a caminho de Montevidéu, onde amanhã encara o Liverpool pela Copa Libertadores da América. Principal destaque do Corinthians, Felipe Melo. Boa noite, Canhão. Grande abraço para você. O Corinthians não terá Mateuzinho sábado contra o Flamengo. O jogador teve constatado uma entorse no tornozelo direito e será desfalque. Ranielli também não joga, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Já Rodrigo Garro voltou a treinar após o nascimento do filho e deve voltar ao time titular. Nos bastidores, o Corinthians tem mais problemas financeiros. Os jogadores estão com direitos de imagem atrasados. Informação divulgada inicialmente pelo portal Meu Timão e confirmada pela Rádio Bandeirantes. E o destaque do Santos, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Santos costura acordo com o Argentino Júnior para evitar transferban. Por dívida de 3 milhões de reais, o Santos vai pagar em 3 parcelas de 1 milhão aquela dívida por Gabriel Carabarral pela compra em 2022. O Peixe deve conseguir evitar a punição da FIFA, Canhão. Porto Alegre, vamos ao Rio Grande do Sul com destaque do jornalismo Pedro Oliveira. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A dupla Grenal descarta deixar o Rio Grande do Sul para continuar a jogar futebol em outro estado. Tanto Alberto Guerra, presidente do Grêmio, quanto Alessandro Barcelos, mandatário do Inter, acreditam que precisam continuar no estado para ajudar a sua população. São pelo menos 100 óbitos confirmados em todo o estado em decorrência da enchente que assola o Rio Grande do Sul. O Internacional
está suspendendo as suas atividades até o próximo dia 12, domingo. O Grêmio não tem data definida para voltar a treinar. Pelo menos neste mês de maio não deveremos ver a dupla Grenal jogando futebol. Alguns times, como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, colocaram seus CTs à disposição, mas é bem verdade que a dupla Grenal vai esperar que a situação melhore aqui no estado para continuar a jogar futebol. Beira-Rio tomado pela água, assim como Arena, uma situação catastrófica em todo o Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Canhão. Não será surpresa se a bola parar de rolar depois do final de semana no Brasil. São 9h16 agora, horário de Brasília. O destaque do plantão da Bandeirantes com todas as informações. Alô, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma quarta-feira repleta de competições internacionais. Começando pela Libertadores, mais cedo tivemos um confronto do grupo do São Paulo. O Tajeres venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-1. Agora em campo, o jogo das 9 horas da noite. O Aliança Lima do Peru está empatando com o Cerro Porteño por 0-0. Já às 9h30, além do jogo do Tricolor, o Botafogo enfrenta a LDU no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E às 11 horas, o Metropolitano entra em campo contra o Bolívar. Jogo inclusive do grupo do Flamengo, que perdeu ontem para o Palestino. Já pela Copa Sul-Americana, 2 jogos encerrados. O Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano da Venezuela fora de casa por 5-1. E no Paraguai, Sportivo Luquenho empatou com o Coquimbo Unido por 0-0. Agora em campo, o Cuiabá está empatando com o Metropolitanos por 0-0 também na Arena Pantanal. Já na Bolívia, Nacional Potosí e Fortaleza empatam por 1-1. Logo às 9h30 no Paraguai, o Sportivo Trinidense joga contra o Boca Juniors. Também temos Série B do Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais, o Vila Nova está ganhando do América Mineiro fora de casa por 1-0, em confronto válido pela 4ª rodada da competição. E nessa tarde tivemos um jogo de volta da Liga Conferência da UEFA. A Fiorentina empatou com o Bruges da Bélgica por 1-1 e se classificou para a final da competição, já que venceu o jogo de ida por 3-2. Agora espera o vencedor do confronto de amanhã entre Olympiacos da Grécia e Aston Villa. A partida de ida foi vencida pelo time grego por 4-2 na Inglaterra. E para fechar, na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, o Real Madrid ganhou do Bayern de Munique por 2-1 de virada, com 2 gols de Rosselu. Vale destacar que no confronto de ida na Alemanha, terminou empatado por 2-2. Agora na final, o time espanhol enfrenta o Borussia Dortmund, que eliminou o PSG na tarde de ontem, Canhão. Noite de futebol de Copa Libertadores, tem o jogo do São Paulo. São Paulo jogando no Chile. Cobressal e São Paulo, bola rolando às 9h30. Com todo o time da Bandeirantes, já pronto, preparado em campo. Mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Beto Rebeque, Caiame Martins. Com as imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. São 9h18 da noite. Os times terminaram o aquecimento. Já desceram para o vestiário. Público pequeno, estádio praticamente vazio. Com muitos torcedores do São Paulo que ficam à esquerda. Atrás do gol à esquerda, o que é normal, né, Paulo do Vale? Com a torcida pequena para o Cobressal, que está jogando muito longe de casa. Paulo do Vale, muito mais do jogo, em especial do São Paulo, que tem que ganhar o jogo. Ganhando já está garantido, tranquilo, não é, Paulo do Vale? Exatamente, Rogério Assis. E o estádio Zorro del Deserto é o estádio do Cobreloa e não o estádio do Cobressal. Mas a equipe conhecida como Los Mineiros está sendo obrigada aí a jogar longe de casa, né? A casa do Cobressal, no caso, é a cidade de El Salvador, mas hoje jogando em Calama, e por isso até a baixa presença do público, né? Inclusive exaltando aí a presença do torcedor são paulino, né? Que faz ali um esforço danado para chegar até Calama, no Chile, e acompanhar de perto o tricolor paulista, esse jogo aí longe da casa do Cobressal, a 660 quilômetros de distância. Coisas da Libertadores, coisas da Comebol. Só antes de falar do São Paulo, estou aproveitando para falar um pouquinho do Cobressal, que é o 14º no campeonato chileno, que tem 16 times, ou seja, apesar de ser o atual vice-campeão do torneio, inclusive perdendo o título do ano passado na última rodada para o Atipato, sendo que tinha liderança, acabou perdendo o jogo, estava 2 pontos à frente do Atipato, mas com a derrota viu o adversário vencer
e aí acabou perdendo um título que seria histórico, mas aquele time foi desmontado e por isso hoje o Cobressal é apenas o 14º de um campeonato com 16 equipes no Chile, mas está 4 jogos sem perder, vem tentando se recuperar, mas talvez não há tempo de se recuperar na Copa Libertadores, onde é o lanterna com apenas um pontinho, inclusive o São Paulo vencendo, o jogo de daqui a pouco garante de forma antecipada, com 2 rodadas de antecedência, a classificação à próxima fase, já que agora há pouco o Tadjeres bateu por 3-1 a equipe do Barcelona. E até por isso, o Gustavo Huerta poupa os titulares, boa parte da equipe pensando no campeonato chileno. Apenas o Coelho, o atacante, que é o artilheiro do time no ano com 4 gols confirmado. O próprio Franco Garcia também, que forma ali um trio ofensivo com o próprio Coelho. O Céspedes também confirmado e o goleiro Requena. São os 4 titulares remanescentes do empate que o Cobressal teve domingo contra a equipe do Colo-Colo, 2-2 pelo campeonato chileno, portanto um time reserva, que tem como camisa 10 um conhecido do futebol brasileiro, Léo Valência, que já jogou no Botafogo algumas temporadas, veste a camisa 10 da equipe do Cobressal. Falando um pouquinho do São Paulo, Rogério Assis, eu trouxe aí no meu destaque inicial que esse é o 5º jogo do Zubeldia, que inclusive ainda não perdeu no comando do Tricolor Paulista, e a 5ª formação tática diferente, um 4-2-4 na estreia contra a equipe do Barcelona, um 3-4-3 no empate por 0-0 contra o Palmeiras no Morumbi, um 4-4-2 contra o Águia de Marabá na semana passada em Belém pela Copa do Brasil, um 3-5-2 contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana e hoje um 4-3-3, optando pela saída do Diego Costa, o retorno do Patrick na lateral esquerda e a entrada do Ferreirinha no lugar do Rodrigo Nestor, que fica no banco de reservas, até porque vem voltando aos poucos o Nestor, foi titular nos últimos 2 jogos, hoje dá uma descansada. Olha esse dado, hein? Desde 14, com o Muricy Ramalho, o São Paulo não vencia 4 jogos fora de casa. Isso aconteceu no último final de semana, quando venceu o Vitória. A gente conta também aquele jogo contra o Atlético Goianiense. Se vencer hoje, o São Paulo chega à marca de 5 jogos vencendo fora de casa. Algo que não acontece no Tricolor Paulista desde 2012. Entre março e abril daquele ano, com Emerson Leão no comando do Tricolor Paulista, o São Paulo venceu o 15 de Piracicaba pelo Paulistão, o Independente do Pará pela Copa do Brasil, Mirassol, Ituano pelo Paulistão e o Bahia de Feira de Santana pela Copa do Brasil. Foram 5 jogos na sequência, 5 vitórias fora de casa. Será que daqui a pouco o São Paulo repete este feito? Por falar em 5 jogos, São Paulo está 5 jogos sem perder, né? Desde a saída do Carpini, impressionante como o ambiente mudou pelos lados do Tricolor Paulista. Só trazendo números do ataque rapidamente, Luciano, artilheiro do São Paulo na temporada, 7 gols, sendo um marcado na Copa Libertadores. É o 3º maior artilheiro do século no Tricolor Paulista, com 74 gols. Atrás de Rogério Ceni, que tem 112, e Luiz Fabiano, que tem 212. Já Caleri é o 3º maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores, com 11 gols, sendo 9 marcados em 2016 e 2 nesta atual temporada. Luiz Fabiano e Rogério Ceni têm 14, são os maiores artilheiros do São Paulo. Para fechar, atualizando o departamento médico do Tricolor Paulista, que tem Rafinha com fratura na fíbula, Lucas com problema muscular na coxa, Rato com problema no tornozelo, Pablo Maia, que passou por lesão, passou por cirurgia na coxa por conta de uma reinserção do tendão conjunto do semitendino e bíceps femoral, e o Wellington com uma lesão ligamentar no tornozelo. Este é o atual departamento do São Paulo. Ué, mas cadê o James Rodrigues? Tá normal, tá com saúde, mas o Zubeldia não quer saber do colombiano, Rogério Assis. Essa questão do James Rodrigues, eu acho que vai, o Mauro Betting, até o final do contrato, até o Macedo, porque se der jogar ele não vai, né? Se der para antecipar, não, assim, o Zubeldia até com uma certa elegância, mas a firmeza que é natural e necessária para o cargo, mas deixou muito claro que do jeito que está o James, ou do jeito que não chegou ao São Paulo, não tem jogo mesmo. Não quer jogar, não joga.
o Zubeldia repete o que fez Dorival Júnior. Não vai se deixar levar pelo nome, né? E tá certo, gente. É muito bom jogador, muito acima do nível do futebol brasileiro, mas a gente até conversava aqui fora do ar, você me dava mais boas informações também, informações anteriores, o Rames, o Rogério do Rames. Assim, tem jeito que não rola, né? E já, enfim, é um desacerto que é fundamental que o São Paulo faça o quanto antes. Aliás, eu vou repetir essa informação que eu já dei aqui no microfone da Bandeirantes. O Rames Rodrigues tem problema nas duas panturrilhas. Ele não tem mais a condição clínica e física de antes. Ele já veio para o São Paulo com esse problema. E agora, que é um jogador de talento, e para jogar aqui no nível da bola que a gente tem aqui... Até daria, né? Mas no jeito que não tá dando. Do jeito que ele tá ou não tá, não dá mesmo. Vamos confirmar os times. O São Paulo do Zubeldia, Paulo do Vale. Num 4-3-3 para enfrentar o Cobressal no Chile, com 23, Rafael no gol. 2, Igor Vinícius, 5, Arboleda, 28, Alan Franco, 36, Patrick. Meio de campo com 21, Bobadilha, 25, Alisson e 15, Michel Araújo. À frente, 47, Ferreirinha, 10, Luciano e 9, Caleri. E na reserva, Paulo do Vale. À disposição de Zubeldia, 93, Jandrei para o gol. 4, Diego Costa, Galopo 8, 11, Nestor, 16, Luiz Gustavo, André Silva 17, Rodriguinho 18, Moreira 30, 31, Juan 32, Ferrarese, Eric 33 e Sabino fecha o banco tricolor com a 35. Agora o Cobressal, Paulo do Vale. O mistão de Gustavo Huerta com 22, Requena no gol. 36, Bus, 3, Toro, 4, Franco, 26, Rodrigo Sandoval, 28, Céspedes, 8, Navarro, 13, Christopher Messias, 10, Léo Valência, 14, Franco Garcia e 9, Coelho. E na reserva do Cobressal, Paulinho? Os goleiros Cerda e Santander, além de Pacheco, Alarcón, Barrientos, Jorqueira, Lescano, Julio Castro, Lobos, Munder, Carrasco e Pacheco. Arbitragem para Cobressal e São Paulo no Chile. Debutando na Copa Libertadores, o paraguaio Juan Lopes, auxiliado por Eduardo Britos e José Vilagra, também do Paraguai. No VAR, o uruguaio Andrés Cunha. Capitães agora reunidos ali com a equipe de arbitragem. O goleiro Leandro Requena, o capitão do Cobressal, Caleri, o capitão do São Paulo. Já se acertaram, trocam flâmulas. Mauro Betting. Vamos para o jogo em que o São Paulo é hiper, super, mega, ultra blaster favorito? É isso, 90-10. Não vou dizer que o São Paulo vai golear, mas o São Paulo deve vencer. Meu palpite é 2-0. Quero ver o Igor Vinícius pela direita, o Patrick pela esquerda saindo bastante. Arboleda e Alan Franco na zaga. O Alisson junto com o Bobadilha, 2 meias mais avançados como volantes. E dá para fazer isso com o Ferreira e Michel Araújo dando o pezinho pela esquerda também pelos lados. Luciano mais próximo encontrando o Jonathan Caleri. Contra uma equipe que normalmente joga no 4-3-3, mas não é grande coisa. O São Paulo é muito favorito para vencer. Se vai jogar bem ou não, uma outra história, mas uma competição como Libertadores da América e pelos méritos do Tacheres, fundamental é ganhar. Aí ver se dá para jogar bem e até para ampliar o saldo de gols, Rogério. Bom, no visual, em Paulo do Vale, observando ali atrás do gol à esquerda, acho que pelo menos uns 300, 200 torcedores do São Paulo. No olhômetro, hein? Tem mais gente do lado do São Paulo do que do lado do Cobressal, né, Paulinho? É verdade, né, Rogério Assis? Complicar a vida do Cobressal, mais de 600 quilômetros de distância, né, para você pegar a estrada e tudo mais. Torcedor do São Paulo, né, claro, uma viagem a mais, né, aquele que tem condição, a torcida organizada sempre vai. Jogo de Libertadores, o torcedor estava com saudade da Libertadores, então realmente é de se exaltar a presença do torcedor são paulino no estádio Zorro del Deserto, Canhão. Zorro del Deserto. Raposa, na verdade, né? Sim, é a Raposa do Deserto, que não é o General Rommel, a Raposa do Deserto da Segunda Guerra, o general nazista. É o Zorro. Aliás, um grande abraço para Oliveira Andrade. Um abraço para ele, ouvindo em Campinas, com a Bandeirantes Campinas. Tudo pronto para o início do jogo.
Rua Lopes, apto Paraguaio, acerta o seu relógio. 9h30 da noite, marcando o 5º sinal da Bandeirantes, horário de Brasília. Minuto de silêncio, homenagem póstuma. César Menotti, técnico argentino que faleceu no final de semana. Tudo pronto, começa a Cobressal e São Paulo. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, com a maior rede de rádios do Brasil. Sai jogando o time de São Paulo. Recuada, jogada na entrada da grande área. Já toca a Bobadilha. Rafael pequena área de pé esquerda. Bota para o ataque. Tenta Caleri. Sobe, a bola bem cobre. Ele vai atrás da bola. Vem o zagueiro primeiro, domina na frente. Cristian Toro. Dá para o goleiro, para Requena. Dentro da grande área. Caleri pressiona. Ela sai da grande área. A bola. Levanta a Requena. Toca a bola muito alta. Passa pelo meio. Toca na marcação. Bate no estômago aqui atrás do Bobadilha. Ele chega a sentir até. Luciano tentou no meio. Consegue a jogada. Volta pelo meio campo com o Cobressal. Léo Valência abre a jogada. Abertura feita pela meia direita. Sobra a volta, sendo o São Paulo. Alisson para Bobadilha, abre o passe, toca a jogada. Patrick domina o lateral, bem aberto no seu lado esquerdo. Começando o Cobressal e São Paulo. Copa Libertadores, ajeita aqui atrás sozinho. Alan Franco domina, dá a bola para Rafael, que já domina, entrega de volta, sai jogando com o Alisson. Tem liberdade, carrega, domina, vem com ela. Primeiro minuto de Cobressal e São Paulo. E na jogada pela direita, tenta a primeira fita na bola, Micharujo, falta. Limpou, tomou o rapa em Paulo do Vale. É na primeira vez que o São Paulo passa do meio campo e já pinta a primeira falta do jogo. Em cima do Michel Araújo, camisa 15 do Tricolor Paulista, que cobra rapidinho. Cobrada a falta, domina a Bobadilha, vira a jogada para a direita, no peito, Igor Vinícius domina, põe no chão, com liberdade, vira a jogada, Alisson por dentro, tentou o Caleri, Ferreirinha ao lado, recua, Luciano abre o passe na esquerda, aberto, isolado, Patrick domina, dá para Ferreirinha, com Patrick, devolução forte demais, a bola vai para fora. Deu ruim na tabela de evolução no Ferreirinha, Paulinho. O Patrick acompanhou por educação, né? Porque a bola do Ferreirinha foi realmente complicada, né? Com muita força, perdendo de fato ali o timing, né? De fazer o passe, e o Patrick apenas acompanhou, até porque tem que mostrar serviço o lateral esquerdo do Tricolor. Domina o zagueiro Toro, belo corte, saindo do Caleri, vira jogada com outro zagueiro, bola aberta na esquerda. Franco tem liberdade, carrega, se posiciona, pede Navarro pela meia direita, devolve a bola, dá com o zagueiro, Toro domina, devolve a jogada pelo meio do campo, volta o passe para Navarro, abre a bola para a direita, Barrios tenta a jogada pela meia direita, vem na bola, protege a abertura feita pelo meio do campo, domina e sai jogando aqui atrás do time do Cobressal, toca o passe, a bola peita na esquerda com o passe curtinho, vem para a bola, para Messias, já levanta a bola para a esquerda, domina a bola, Garcia domina Franco, Garcia, o argentino, protege, marcado pelo Arboleda, já recua, devolve a passada pela meia direita, com Sandoval, toca de volta pelo meio do campo ainda, Navarro com ele, vira a bola para a meia direita, se apresenta na ponta, tenta o passe, toca de volta com Navarro, com Céspedes, volta a bola com a defesa, domina e joga aqui pelo meio do campo, 3 minutos primeiro tempo, 0-0, domina a bola Cristian Toro, toca a bola, vira a bola pela meia direita, Navarro de novo, domina o passe, vem no meio, 3 primeiro tempo, 0-0, toca na canhota a jogada, Sandoval para a grande área, passa por todo mundo, domina aqui atrás, Patrick coloca no chão, toca do lado, volta a bola para a Bobadilha, de volta a bola para Patrick, arrisca a finta, leva um tapa, caiu, toma um tapa quando ia driblando o Patrick, Paulo do Vale, volta para o São Paulo. Exatamente, foi inteligente por ali, né, sentiu o toque do jogador do Cobressal, já desabou o campo de defesa para o São Paulo, por enquanto começo de jogo, 0-0, Rafael cobra a falta. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 3 minutos e meio, primeiro tempo, Cobressal e São Paulo empatando em 0-0. Alisson atrás, devolve a bola, começa Igor Vinícius, domina, entrega com Alisson de novo, já sai driblando, vira o passe para Bobadilha, na direita, Ferreirinha, na grande área, Luciano pediu, no fundo, cruzamento por dentro, pega a Requena, é do goleiro, São Paulo ia fechando, na direita, a bola cruzada para a grande área, pega a Requena, Paulo do Vale. E era pro Caleri essa bola, na primeira vez que o São Paulo chega de fato na grande área nesse cruzamento, o Caleri fechava por ali, o Requena saiu antes, ficou com ela, agora faz a reposição, por enquanto tudo igual, 0-0. Peças para carro, moto, caminhão é na Nakata, você sabe por que não é? Ora, porque é Nakata, é tudo azul pela frente.
4,5 o primeiro tempo, 0-0 o placar de Cobressal em São Paulo. Se ganhar, o São Paulo vai para as oitavas da Copa Libertadores. Liberdade Aracaju, um grande abraço para Grande Aracaju, ligada na rede Bandeirantes de rádio. Atacaria o Cobressal, atacaria, a bola foi forte demais, fica fácil, o goleiro Rafael do São Paulo pega dentro da grande área, completamente sozinho. Já joga do lado, sai jogando Igor Vinícius. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Sai jogando aqui atrás o time do São Paulo. Igor Vinícius carrega a jogada com o Alisson. Devolve, bola começa atrás com o Igor Vinícius. Você ouve o toque com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeck. Com Caiame Martins na central técnica marcando. Calama no Chile. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos é o primeiro tempo. Placar da Libertadores. Cobressal e São Paulo, 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão, mais cedo pela Libertadores, o Tajeres venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-1. Assim o São Paulo é segundo colocado do Grupo B com 7 pontos. Alan Franco domina a bola, Rafael já abre a jogada para o Arboleda, toca na direita, abre apertado, toca à frente, sai jogando Igor Vinícius com o time do São Paulo, recua a jogada com o Alisson que dá a bombadilha, volta Michel Araújo, domina pela ponta direita, Alisson passa o pé sobre a bola com o Igor Vinícius, levanta na ponta, passe é forte demais, o zagueiro chuta mal, ela bate no Igor, volta na entrada da grande área, bom, domina a bola, Céspedes com o goleiro, volta Requena entrega, ele volta a bola para Céspedes, toca de volta a bola para a esquerda, Abertão Sandoval, belo giro, Ferreirinha vai Luciano no carrinho, não pega na bola. Sobra a volta, sendo o São Paulo pela linha direita. Alisson já ganha, dá para Bobadilha. Levanta a cabeça, achando o Patrick do outro lado. 6,5. Primeiro tempo, 0-0 o placar da Copa Libertadores. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Star Plus. Acende já, solte o grito de gol. Sai jogando o São Paulo, 6,5 o primeiro tempo. E esse começo de jogo, Mauro Betting, 0-0, Cobressal e São Paulo. A famosa fase de estudos, né? O Cobressal consegue atacar, né? O São Paulo também. O São Paulo um pouco mais afobado do que tentando ser veloz, erra uns passes naturais. Mas é tudo comecinho, né, ô Rogério? Não temos ainda nem 7 minutos lá no Chile. Bobadilha por dentro para Ferreirinha, virou a jogada pela meia direita, falta marcada. Falta no meio em cima do Ferreirinha, a arbitragem não dá vantagem e marca a falta, daí cabe até um chute pro gol, hein, Paulo do Vale? E por isso que acaba apostando no Ferreirinha o Zubeldia, né, que é um jogador que chama a falta, ele gosta do contato, tenta o drible, já sofre a primeira por ali, o Zubeldia tá sentadão ali, mas tá pilhado, apesar de sentado ali no banco de reservas, na mureta do banco de reservas. Falta pro São Paulo, Igor Vinícius e Michel Araújo, os dois na bola. 7 minutos e meio o primeiro tempo. É de longe, hein? Vem cobrança de falta aqui pela meia direita. Michel Araújo para bater pro gol com a perna esquerda. Igor Vinícius para bater para dentro da grande área. 7,5 o primeiro tempo, jogo em Calama, no Chile. Chance para o São Paulo, é cobrança de falta. Igor, Michel, os dois cochicham alguma coisa. Igor partiu, levantou pro gol, zagueiro sobe de cabeça, tira. Ferreirinha tentou cadeira de bicicleta, atingiu o adversário. Quando dá a cabeçada, o Calera ia dando uma pedalada. Tudo bem que ele quase arrancou a cabeça do adversário. Tá sentindo o zagueiro do Cobressal, Paulo do Vale. Eu fiquei com a impressão que o Calera, ele até armou ali, mas ele percebe que poderia ser imprudente e tira o pé. E é isso que ele tenta falar para a arbitragem, né? Que acaba marcando ali o lance, não mostra nenhum cartão pro Calera e fica por isso mesmo. Tudo igual por enquanto, começo de jogo 0-0. Rádio Difusora Teresina, futebol é com a Bandeirantes. 8,5, o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Na direita, jogada nossa que o time do Cobressal domina com Barrios. Toca atrás, a bola devolve pelo meio, Franco pediu. Domina, marcado, vem Léo Navarro, escapa da falta. Toca de volta a bola pela direita ainda com o lateral Barrios. Escapa da primeira jogada, o São Paulo pressiona, toma. Ferreirinha dando no meio, Luciano, opa! Sem embora, tomou pancada no Navarro, a bola voltou com o time do São Paulo. Quase 9, primeiro tempo, 0-0. Carrega o Igor Vinícius, toca a bola para Michel Araújo. Tomou pressão, Michel. Toque durando, volta pro Alisson, passa pela bola, vem à frente Luciano de primeira, bela bola pra direita, para Michel Araújo, pede Caleri, bateu atrás, estica a perna da defesa, voltou o rebote, Alisson, tá na área, primeiro domina, Navarro de bico, tira, sobra, voltou Bobadilha, ajeitou, bateu pro gol, toca no zagueiro, a bola bate em Franco, espirrada, volta a Bobadilha, recua, Alisson de novo, recuou o Luciano, Caleri na meia-lua, girou, tocou pra direita a bola, Alisson na perna da canhota, rolou na grande área a bola,
para Ferreirinha, ganha no primeiro tiro, defesa, a bola voltou na sobra, tira a marcação, sobra, voltou Igor Vinícius, 9,5 o primeiro tempo, 0-0. Abre de volta a bola, Igor Vinícius domina pela meia direita, toca ao lado para Bobadilha, domina, lança a bola para a ponta esquerda. Patrick fecha aqui, domina, levanta o passe, bola aberta na canhota, tenta a bola para Ferreirinha, marcado por 2, ganhou, limpou, insistiu, caiu, pediu pênalti, tocou para fora. Insistiu, não conseguiu, Paulo do Vale. De novo o Ferreirinha, né? Ele tenta até mostrar ali o que ele gostaria de fazer, mas não consegue, né? E o São Paulo, mais uma descida por aqui, que não dá em nada, o tricolor paulista vai tentando em busca do primeiro gol. Calama no Chile, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos, primeiro tempo. Placar do Grupo B na Libertadores. Cobressal 0, São Paulo também 0 pro Óbvio. Canhão também pela Libertadores, bola rolando para Botafogo e LDU no Rio de Janeiro, no placar 0-0. Já no Peru, o Cerro Porteño está vencendo o Aliança Lima por 1-0. Tentou a jogada na ponta, Sandoval, arbitragem marca falta para o time do Cobressal cobrar. Mauro Beto em 10,5, o primeiro tempo 0-0, Mauro. São Paulo com movimentação pelos lados, é boa a ideia com o Michel Araújo e também com o... Vamos ver se é. Franco Garcia domina, vira a jogada para a direita, vira pela beirada, cruzamento na grande área, Igor Vinícius tenta, não consegue tocar de cabeça, bola volta na esquerda ainda, protege a bola, tenta a jogada Christian Messias. Pressionou Igor Vinícius, ganha Christian Messias, vai ter que devolver. Já recua sem Mauro Betting. Para dizer que pelos lados, com o Michel Araújo, mas sobretudo com o Ferreira, e se encostar no Caleri é melhor. O Luciano também não pode ficar tão distante do atacante de São Paulino. E atenção também dos lados, com os próprios Michel Araújo e Ferreira, na contenção do time chileno que está tentando atacar, mas esbarra nas severas limitações do dono da casa. Léo Valência domina pelo meio do campo, já vira a bola para a meia direita, tenta de volta a jogada por dentro com o Navarro, tomou pressão, volta a bola para Léo Valência, na direita, na beirada do campo, o Barrios vai no fundo, toca atrás da jogada, Léo Valência de volta na direita, posição legal, Barrios dominou, levantou para o gol direto na mão do Rafael. É um chutamento esse fácil, o goleiro de São Paulo para pegar em Paulo do Vale. É na primeira vez que ele trabalha de fato no jogo o Rafael, né? Mas não a bola com muita dificuldade, a tentativa do Bus ali, camisa 36, na primeira chegada de fato da equipe do Cobressal, por enquanto tudo igual, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São Paulo ataca, Alisson carrega a jogada pela meia direita, já vira a bola para a direita, passa Igor Vinícius, domina, já passa pelo meio do campo, toca ao lado, volta a bola com o próprio Alisson, recebe de volta, marcado, tenta o giro, toca de volta a bola, ponta direita para Michel Araújo, já recua na meia, Alisson de volta com ele, encosta, Igor dispara pela ponta, Alisson para Igor de primeira, para Michel Araújo na grande área, bateu, tocou no zagueiro, Michel vai na jogada, pega o rebote, gira, para a perna canhota, trouxe, para bater um canhão longe demais. Dominou, clareou, mandou longe do gol, Paulo do Vale. É a primeira finalização de fato do São Paulo, né? Com o Michel Araújo, ele gosta desse tipo de jogada, o próprio Zubeldia mostra ali, né? Gesticula no banco de reservas o que ele gostaria que o Michel tivesse feito no lance, mas foi bem, ele passa no primeiro, arrisca o chute, essa bola passa perto, quase o São Paulo chega. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem São Paulo aqui atrás com Bobadilha, já recua a jogada pela minha direita, do que domina, parte para o ataque. É marcado, chega Navarro em cima dele, ele chuta a bola, bate no árbitro. O seu Juan Lopes, ele estava no meio do caminho, Paulo do Vale. Tá debutando na Libertadores, viu, Rogério Assis? É o primeiro jogo dele na competição. Depois dessa, já estão de olho nele, vai ficar pelo caminho. 13,5 o primeiro tempo, São Paulo já sai jogando o Alisson para trás, o passe, domina aqui atrás, abertão, Igor Vinícius, marcado, corta para o pé direito, já recua, toca a bola, volta o passe atrás com o Arboleda, 14 primeiro tempo, segue 0-0, primeiro tempo, São Paulo ganhando, vai para as oitavas da Copa Libertadores, domina a bola, o Arboleda, vira a jogada na direita para Michel Araújo, por dentro para Bobadilha, devolve atrás, começa recuando, da Igor Vinícius, é marcado, agora sim consegue driblar, domina, passa pelo meio do campo, já enfia na meia direita o passe, lançou o Alisson, na canhota para Ferreirinha, limpou, tá longe pro chute, devolveu pro Alisson, devolve a bola para Ferreirinha, mais atrás entrega Alan Franco, passe é muito ruim, Arboleda domina e joga com facilidade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
14,5 o primeiro tempo. São Paulo faz o que quer no Mauro Betting, troca passes com tranquilidade. É um treino, Mauro Betting. Mas precisa fazer o gol, né? Claro, não é toda hora, temos ainda nem 15 minutos no Chile, mas pode ser mais incisivo como vai tentar agora. Ferreirinho domina a bola pela meia esquerda, toca na meia direita, Michel Araújo, grande área, tenta o passe, defesa corta, seria com o Luciano, defesa vai na marcação, tira aqui atrás, rebote volta pro São Paulo com Patrick bota para Alan Franco, dá Patrick de novo, 2 em cima, gira, protege, 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, hora de Brasília, São Paulo aperta a bola para meia direita, Alisson Gobela já domina, já entrega forte, Alisson vira a bola para a direita, Igor Vinícius é quem pega na passagem pelo meio, entregou na entrada da grande área, a Caleri, do lado Luciano, limpou, clareou, tenta de volta a jogada, Alisson foi lá para tomar, ganhou, dá Luciano, Igor Vinícius aberto na direita, bico da grande área, prende, protege, dá Luciano, limpou, bateu pro gol, exagerou, teve espaço e mandou longe do gol, Paulo do Vale. O chute do Michel Araújo passou perto, esse já foi um pouco mais distante do Luciano, que depois fica ali sentindo um pouquinho, por conta do contato, jogo parado, São Paulo tenta, mas ainda não marca, tudo igual, 0-0. Em Calama, no Chile, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Placar da Libertadores, 0-0, Cobressal e São Paulo, Bruno Pozóvio. Canhão, atualizando a tabela do grupo B, o Tadieres é o líder com 10 pontos, seguido pelo São Paulo com 7, Barcelona de Guayaquil com 2 e o Lanterna Cobressal também com 2. Léo Valência ganha a jogada, depois toca, mas tem uma falta, primeiro marcado. Ele vinha com a bola, Paulo do Vale, mas não teve vantagem não. É isso que marcou a arbitragem? Exatamente, né? Falta para a equipe do Cobressal no meio campo. O Valência tentou cobrar rapidinho, a arbitragem não deixou, retorna o lance, tudo igual, 0-0. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 0-0, 16,5, primeiro tempo, cobra a falta com o Presto Cobressal. Barrios do lateral, desce, não põe, entrega pela direita, volta Franco para a direita, forte demais, a bola vai para fora. Troca de passes errada, Paulo do Vale. Com muita força, né? Ninguém ali, nem para tentar acompanhar esse passe que foi uma pedrada, já cobrou rapidinho o tiro de meta o goleiro Rafael. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 17, primeiro tempo, 0-0. São Paulo aperta. Se ganhar o jogo hoje, já está nas oitavas da Copa Libertadores. Domina atrás do Alisson, volta a bola. Igor Vinícius recua. Entrega do lado, fecha a Arboleda com liberdade. Deixa a Arboleda com Bobadilha pela meia direita. Na direita, a bola para a grande área. Passe forte no fundo. Para Caleri, para cruzar. Bate em cima, Céspedes. Escanteio São Paulo. Toca o zagueiro para fora, Paulo do Vale. E esse é o Caleri, né? Se precisar, ele sai da grande área para receber, fazer o cruzamento. Tava por ali o Céspedes para fazer o corte. Escanteio para o São Paulo. Primeiro para o tricolor paulista no jogo aos 17 minutos. Michel Araújo se prepara para a cobrança. Para a grande área, os zagueiros do São Paulo, Arboleda e Alan Franco. 17 minutos e meio, primeiro tempo. Escanteio São Paulo. Michel Araújo autorizado. Levantou para o gol de cabeça. Navarro tira a bola, sai da grande área. Volta no comando para Diego Coelho. Tenta o contra-ataque, levanta na esquerda. Posição é legal. Franco Garcia vai no fundo, Léo Valência fechou, limpou, ganhou, entortou de novo, outro drible, vai no fundo, levantou, bola atravessada, voltou fora da grande área, Navarro bateu pro gol, manda longe demais, no contra-ataque, Cobressal, teve a chance e perdeu o Paulo do Vale. E o Bobadilha não conseguiu acompanhar, né, foi driblado ali dentro da grande área, o cruzamento saiu talvez não como ele esperava, e aí o chute por baixo, né, essa bola acaba subindo demais na descida do Cobressal no lançamento, lance perigoso, a equipe que manda o jogo mesmo longe de casa agora quase chega ao primeiro gol. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 18,5 primeiro tempo, segue 0-0, Mauro. São Paulo tem o domínio, tem a bola, toma contra-ataque, tá tomando um sustinho pelo menos em Mauro Betting e o São Paulo. Sim, até agora foi a melhor oportunidade do jogo, essa chegada no contragolpe. O São Paulo esse passado deu o campo para o Cobressal se criar. Para a sorte tricolor, a finalização foi horrorosa. Falta marcada na saída do jogo, parado pelo árbitro do jogo. O Alisson foi para a bola, acabou atropelado. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 19 primeiro tempo, 0-0. Folha, Boa Vista, na rede Bandeirantes de rádio também. Mas está jogando aqui atrás o goleiro do São Paulo, recuado a bola para o goleiro Rafael.
Domina a pequena área, tá marcado de longe, vem chegando aqui atrás o Diego Coelho. Rafael levanta para o ataque essa bola, tenta o passe na ponta para Caleri. Sobe de cabeça, rebate, Navarro fura na ponta e toca a bola para fora aqui atrás. Messias não domina e a bola vai direto pela linha lateral. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. Já buscou Ferreirinho, domina a bola pela meia direita. Do lado recua Igor Vinícius para Michel Araújo. Pressionado, devolve pela meia direita. Alisson domina, Caleri pede na área para fazer, não domina, caiu, pegou, Requena. Passe do Alisson na medida. Caleri não domina e nem chuta e perde a chance, Paulo do Vale. Passe rasteiro do Alisson, né? Foi bem ali na ideia, mas o Caleri não chegou nela como gostaria. Se toca na bola, se tenta o desvio, quem sabe, né? Mas o goleirão estava soberano por ali, o Requena. Mais uma defesa do camisa 22. Calama no Chile, a bola rola, o relógio não para. 21º tempo. Libertadores, Cobressal em São Paulo, 0-0 pro Zóvio. Canhão, pela Copa Sul-Americana, o Nacional Potosí da Bolívia está vencendo Fortaleza por 2-1. Já na Arena Pantanal, o Cuiabá está ganhando do Metropolitanos por 1-0. 20 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 aqui atrás, domina a jogada com o Diego Coelho, sai jogando o time do Cobressal, já toca a bola para a direita, Barrios no apoio, vai no fundo para cruzar pro gol, travado pela marcação, opa, tiro de meta, Patrick chegou, reclamam, querendo o escanteio, mas a travada foi em cima do Patrick, que bate no lateral de volta, é isso, Paulo do Vale? Exatamente, e, Rogério, a gente percebe, até por conta ali, né, do ar da cidade ali de Calama, né, muitos jogadores ficam com a boca bastante ressecada, né? Por conta da temperatura do ar. Então é uma dificuldade que até os próprios atletas chilenos acabam tendo. Patrick se levanta agora, tomou essa primeira trombada, mas o zagueiro que chega com ele acaba chutando forte, vai desviar e bate no próprio Franca, tiro de meta, o São Paulo joga. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 21,5 primeiro tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 0-0, Mauro. São Paulo chegou bem agora com essa bola enfiada pro Caleri e tem que aproveitar a movimentação, a qualidade e o faro de gol do Caleri. Principalmente com o Luciano, que tá muito distante dele até agora. Por dentro a jogada, o São Paulo aperta para tomar, Michel Araújo se levanta, domina, tenta Caleri, rebate o zagueiro, Christian Toro tira, toca a bola para a meia direita, Léo Valência dá no meio para Diego Coelho, dominou, colocou na ponta forte demais a bola, Garcia não pegou, Rafael. Tentou a tabela, Diego Coelho pro Garcia, Rafael ligado, pega Paulo do Vale. Mais uma defesa do São Paulo agora desmontada, né, com um buraco ali entre a área e o meio-campo. O Cobressal chegou com facilidade, mas falta qualidade para o time da casa. Por enquanto, tudo igual, 0-0. São Paulino, Antônio Carlos Pistilli Fonseca, na Muzambinho do Milton Neves, está ligado na Bandeirantes. Chegamos a 22h30, primeiro tempo, na metade, por enquanto 0-0. Cobressal e São Paulo jogando. Domina Bobadilho, entregando a bola para a minha direita. Alisson para Bobadilho, passe muito forte. Ele vai no carrinho, mas perde. Toma a frente, Navarro. Dominou, o Léo Valência pediu. Na direita, Léo Valência colocou no fundo da jogada. Para Franco Garcia, cruzou pro gol. Para trás da jogada, vem Diego Coelho. Recuou, bateu Coelho. É gol! Gol! Cobressal! O São Paulo aperta, tem posse de bola, cria chances, não marca e toma. Diego Coelho, Cobressal 1-0. 1-0 Cobressal. Rafael não tem jeito, tá feito. Cobressal 1-0, Paulo do Vale. Por conta de um carrinho no meio-campo do Bobadilha que eu não entendi muito bem, viu, Rogério Assis? Ele dá um carrinho ali meio à toa e acaba perdendo a bola pro Léo Valência, que arranca, consegue achar o Franco Garcia, que faz o cruzamento, e aí o companheiro ajeita de cabeça, o Christopher Messias, pro Coelho, que estava ali já praticamente na linha do gol. Ele empurra de cabeça pro gol, abre o placar para a equipe do Cobressal, no São Paulo, que perde a bola no meio-campo e com a defesa desfigurada toma o primeiro gol e fica atrás do placar. Cobressal 1-0.
Mauro Betting é o famoso quem não faz toma, né, Mauro? E o São Paulo também fez muita coisa, né? As melhores chances foram uma do São Paulo, uma outra do Cobreloa e, como foi bem destacado por você pelo PDV, um lance, uma pequena pisadinha de bola, um espaço contra-golpe. Foi muito bem feito o contra-golpe da equipe chilena. Desatenção do São Paulo, tem até 5 jogadores dentro da pequena área, mas só assistindo a jogada bem trabalhada pro Cobressal, 1-0. Resta saber como vai ser a reação anímica do São Paulo. Tem muito jogo pela frente e muito mais time a equipe paulista. Luciano domina a bola para a meia esquerda, já dá o primeiro come, recua, dá para o Alisson de frente pela meia direita. Igor Vinícius domina, olha para a grande área, levantou para o gol de cabeça, rebate a defesa com Cristian Toro. Toca para fora, a bola vai direto pela linha lateral. Quase 25 o primeiro tempo, 1-0, vai vencendo o jogo o Cobressal. São Paulo está jogando mal, cria chances, tomou o gol. Domina a bola de volta, Igor Vinícius pela meia direita. Dá com o Alisson, se projeta pela meia direita, Bobadilha. Igor toca ao lado, vira jogada, Bobadilha, Luciano de frente para Ferreirinha. Patrick passa, Ferreirinha botou com o Patrick no fundo para cruzar pro gol, não cruza, domina, recua, dá Ferreirinha, limpou, pé direito, bateu pro gol na cabeça do zagueiro, a bola vai pra direita, cai na ponta para Micharoso, opa! Navarro caiu, hein? Apagaram as luzes do estádio só para ele, tomou a bolada na cabeça, foi escurecendo, ele caiu, Paulo do Vale. Era o chute do Ferreirinha, né, que visava justamente o gol. Ele faz o desvio por ali porque essa bola tinha endereço e agora recebe o atendimento. Por ali, Navarro, camisa 8, logo após o gol do Cobressal marcado pelo Coelho, o que vai deixando o São Paulo, pelo menos até aqui, distante da classificação, pelo menos de forma antecipada. Em Calama, no Chile, a bola rola, o relógio não para. 26, primeiro tempo. Cobressal 1, São Paulo 0, Bruno Pozóvio. Canhão, atualizando a tabela do grupo B, o Tadieres é o líder com 10 pontos, seguido pelo São Paulo com 6, Cobressal com 4 e o Lanterna Barcelona de Guayaquil com 2. O Navarro tá meio grogue ainda, tá zuretão, Paulo do Vale. Então, o árbitro fez até ali, né, aquele famoso quantos dedos tem aqui, para ver se estava tudo bem com o camisa 8 da equipe do Cobressal. O departamento médico entrou em campo, ele vai ter que sair, vai voltar depois. O São Paulo tem essa bola pela direita, bola ao chão, São Paulo vai jogar. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Sai de campo aqui o Navarro, São Paulo já pega essa bola e vai jogando pela direita, Igor Vinícius, já perdeu, toma a jogada Sandoval pela ponta esquerda, já recupera o Cobressal, toca a bola para Messias, para Sandoval, domina Cristian, todo zagueiro adianta, travado pela marcação, ela vai no meio campo com o autor do gol, Diego Coelho, por baixo na jogada, Alan Franco comete a falta. Bateu, reclamaram querendo cartão. Só falta isso, Paulo do Vale sem cartão. No autor do gol, né? O Coelho, a falta ali do Alan Franco, zagueirão do São Paulo, e o Cobressal vai vencer 1-0. 27 minutos do primeiro tempo. Domina Léo Valência, recua, toca atrás com o seu zagueiro. De primeira pela ponta, Franco. Franco já vira jogada para Barrios. Dentro lateral, apoio no ataque. Vira a bola para Diego Coelho. Alan Franco pressiona. Domina a bola, Coelho. Vai na travada com Patrick. Patrick toca, vira jogada, Calheiro. Vai no carrinho, perde a bola. Bate de volta. Bobadilha ganha. Bobadilha, Patrick. Patrick devolve a bola aqui atrás com o Alan Franco. Domina e joga completamente sozinho a defesa do São Paulo. Alan Franco toca a jogada para o Arboleda. Domina o zagueiro do São Paulo. Já sai jogando na entrada da sua grande área. Abre a passada, levanta a bola para a ponta esquerda. Se apresenta com Bobadilha, pede a frente Patrick. Bobadilha devolve, a bola começa com Alan Franco do outro lado. 28, primeiro tempo, 1-0. Cobressal ganhando o jogo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Vem Luciano, protege a marcação, puxando pela cabeça, mesmo assim insiste, toma. Vai recuar a jogada, vira pro Alisson. Alisson domina pela meia direita. Toca ao lado, volta a bola, Michel de entregando pro zagueiro Arboleda. Domina a bola aberta pelo meio do campo. 28, primeiro tempo. Tá vendo o progresso no São Paulo, Mauro Betting? Tá difícil, hein? Tem a bola, mas não vai atacando, né? Mas tem a bola, mas pouca ideia, pouco espaço também depois do gol da equipe da casa, né? Que não faz um grande jogo. O Cobressal, mas se aproveitou da falha do São Paulo. Luciano, lado esquerdo, passe no fundo. Patrick vem no apoio. Já limpou o Franco. Pé direito, bateu pro gol. Pegou o Requena. Patrick chuta em cima dele. Pega o goleiro do Cobressal, Paulo do Vale. Trabalha, mas ainda de forma simples o Requena, né? O São Paulo chega, mas não assusta de fato. Mais uma oportunidade. O Cobressal está vencendo 1-0. Peças para carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Rádio Araranguá, 1290.
Bola para o ataque do time do Cobressal de cabeça, Diego Coelho. Toca Alan Franco, vira a jogada para a meia direita, Igor Vinícius. Dele para o Alisson, pressionado, escapa da primeira bola com o Navarro em cima. Toca na ponta horrível, a bola vai para fora. Lateral e é de graça para o Cobressal jogar agora. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Requena para ponta, passe forte demais, é para fora. É lateral de graça, é para o time do São Paulo. Deu para ver numa imagem há pouco recuperada que o Zubeldia tá bravo, e não é para menos, hein, Paulo do Vale. Não para o técnico do São Paulo na beira do campo, hein? E vai conhecendo, pelo menos por enquanto, a primeira derrota dele, né? Nesse quinto jogo à frente do tricolor paulista. Aliás, né? O Zubeldia que sequer ficou atrás do placar desde que chegou na equipe do tricolor paulista. 10 da noite em ponto, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, vem aí o outro toque que vai marcar o tempo de jogo do primeiro tempo. Ferreirinho domina pela meia esquerda, já escapa no primeiro marcador. Pra Caleri, forte demais, é pro goleiro. Requena, ajeita com o pé e joga tranquilo. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque. Caiane Martins na central técnica marcando. São Paulo vai na saída, ganha a bola por dentro, Luciano domina pela meia direita, Caleri tomou o tranco, já se levantou, bola aberta na grande área, Caleri girou, de volta a bola, Luciano, para trás, de frente, Alisson tenta, Ferreirinha, tomou, ganhou de bico na marcação, volta a defesa, de bico, alivia Barrios, tira a bola da grande área, confirmando, em Calama, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Libertadores, Cobressal 1, São Paulo 0, Pozóvio. Canhão, também pela Libertadores, no Peru, Cerro Porteño está ganhando do Aliança Lima fora de casa por 1-0. E no Rio de Janeiro, a LDU chegou a marcar contra o Botafogo, mas o VAR anulou. São Paulo ataca, vem Bobadilha, bate mão no meio, tenta o passe, toca muito mal, se antecipa da marcação, Léo Valência domina, já vira a bola para a ponta aí esquerda, volta à frente o passe com o Diego Garcia, dominou, arrancou para ataque, a bola foi desviada para fora pela linha lateral, Alisson manda a bola para fora. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 31,5, primeiro tempo, Mauro Betting, 1 Cobressal, São Paulo 0. E agora o São Paulo tenta manter a tranquilidade, mas na verdade ele se mantém longe da meta adversária e com muita lentidão nos passes. Caleri que segue muito isolado. Bola no ataque, Requena, o goleiro levanta para o ataque, vai subir o Patrick de peito, domina, volta a bola, Alan Franco sai jogando pelo meio do campo, toca Alan Franco, dá para Alisson vira a bola para a direita. Apoio na ponta, Igor Vinícius domina, vai embora Igor Vinícius, tenta o passe para Michel Araújo, Igor toca a bola para Michel, limpou o primeiro, cruzou para a grande área, bola de cabeça, sobe na defesa do zagueiro, Franco rebate, a bola volta fora da grande área. Alisson insiste, volta marcado, domina aqui atrás e ganha a bola, Messias, já vira a jogada do lado esquerdo pela ponta ainda, puxa a bola para Sandoval tocou para Diego Coelho, de volta no fundo girando para Diego Coelho, para Garcia, marcado Alan Franco em cima dele, dá no meio, Léo Valência girou, tocado, é falta! Luciano comete a falta, Paulo do Vale. É a falta de 10 em 10, né, do Luciano, camisa 10 do São Paulo, em cima do Léo Valência. Só fazendo uma correção, eu falei que o Zubeldia nunca ficou atrás do placar, mas ficou sim contra o Águia na semana passada, né? Por incrível que pareça, o Águia saiu na frente do São Paulo naquele jogo, mesmo com a menos. E o Cobressal também vence por 1-0 e tem falta agora, momento perigoso novamente para a equipe dona da casa. O PDV, o Luciano tá pendurado, né? Se tomar cartão. Sim, pendurado, exatamente. E aí desfalca o São Paulo no jogo do dia 16 contra o Barcelona no Morumbi. Ele não tomaria pela falta, mas com a reclamação que fez, correu riscos, né? Para variar, sempre, né? Sempre. Falta marcada na meia direita, o São Paulo posiciona o muro. Rafael foi lá, ajeitou o muro, a arbitragem do Juan Lopes foi lá, passando o Chantilly, posiciona a barreira. Falta marcada na meia direita. Navarro para bater de pé direito, se posiciona. Ao lado dele, Léo Valência. Toma distância Navarro, 33 minutos e meio. Autorizada a cobrança de falta, é para o Cobressal que está ganhando por 1-0. Autoriza o árbitro, Navarro, na bola, bateu, fora! E passou isso aqui do ângulo, Paulo do Vale. Olha que capricho de cobrança, né? Como manda o manual, como manda o figurino, ele bate ali
com a chapa, né, o lado do pé, o Navarro. O Rafael ainda acompanhava, pulou nela, ele visava justamente o ângulo do goleirão. Essa bola pega por cima, na rede por cima, e o Zubeldia ali sentado, meio desolado, reclamando. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. Alisson foi lá para tomar a bola do Navarro, tem uma falta no Patrick aqui. Teve uma treta pequenininha envolvendo os jogadores dos dois times. 34,5 primeiro tempo. São Paulo cobra a falta. Vem com pressa. Igor Vinícius. Bola aberta para a direita, linha de fundo. Abertão pediu na ponta aqui atrás o Ferreirinha. Domina Luciano, encosta com ele. Volta a bola, Igor. Igor de novo. Dá para Ferreirinha. Domina. Tomou o tranco por baixo, caiu. Patrão não pega a falta. Recupera a jogada e volta à frente o Cobressal. Vem Diego Coelho. Bobadilha ganha, recupera a jogada. Já toca a bola para a ponta direita. Vira a bola para Ferreira, Ferreira do lado, Bobadilha, recebeu, partiu Igor Vinícius, recuou, de frente, ajeitou Luciano, limpou, clareou, pé esquerdo um canhão, espalmou para frente Requena, tirou o zagueiro Franco de bola e a bola volta na sobra ainda com o Alisson, aperta o São Paulo atrás do gol de empate, quase 35, domina a defesa aqui atrás e joga sozinho Bobadilha, vira a jogada, Igor Vinícius com ela, Igor domina, recua a jogada, dá pela meia direita, Bobadilha, dele pro Alisson, que toca a bola, com o Luciano que vira para Ferreirinha. Por dentro tira a defesa e volta a jogar aqui atrás com o Cobressal. Encalama, a bola rola, o relógio não para. 35 primeiro tempo. Libertadores, Cobressal 1, São Paulo 0, Pozóvio. Canhão também pela Libertadores. Hugo abre o placar para o Botafogo. Agora 1-0 contra a LDU no Rio de Janeiro. Só atualizando o grupo do São Paulo, o tricolor é o segundo colocado com 6 pontos. 35,5, bola aberta para a meia direita para o Bobadilha, tenta o passe Bobadilha, vira a jogada pela direita Ferreirinha, dominou, marcaram, enfia pelo meio para Caleri, prendeu de novo para Ferreirinha, tenta Luciano, volta, defesa, tira, na direita a bola para o São Paulo, Igor Vinícius, levantou, cruzou pro gol, de cabeça pro gol, Michel Araújo, ela bate na haste de proteção por cima e vai para fora. Paulo do Vale. E o Requena acompanhou por ali, né? Meio que essa bola que sobe, vai caindo, pode surpreender o goleiro depois do cruzamento do Igor Vinícius. Tentou por ali do jeito que deu o Michel Araújo. Quase. O São Paulo assusta. Essa bola o Requena quase aceitou. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 36,5, Mauro Betting segue 1-0 Cobressal. Resultado que a gente não esperava, né, Mauro? Não mesmo. Meu palpite, minha aposta, que eu fui na do Capelani. Não fui a dele, ele que foi na minha, né? Infeliz. 2-0 no meu palpite pro São Paulo. Quase o tricolor empata, mas do jeito que pode, como não está jogando bem. De um chute de fora da área. Lembrando sempre que nunca é crime fazer gol por arremesso lateral, de escanteio, bola parada. O importante, era mais uma competição complicada como essa, é você fazer um gol de qualquer jeito. E o importante, claro, é você também ter uma alimentação saudável. Comer pouco e sempre vai bem. 37 minutos, primeiro tempo, Cobressal vencendo o jogo 1-0. Sai jogando o São Paulo, bola aberta com o zagueiro Dan Franco, domina na esquerda, vai recuar pro Rafael, não, toca no meio do campo, já vira a jogada, sai atrás com o Arboleda, Alisson com ele, encosta o Arboleda pela minha direita, 37,5 primeiro tempo, 1-0 Cobressal, vira a bola o Arboleda para Michel Araújo, agora Michel vem na esquerda, colocou na defesa, tenta Patrick, a defesa toca à frente, Michel já recupera a bola, dá Patrick de novo, aberto o lado esquerdo, prende, protege o menino, volta pro Alisson, 2 em cima, gira, vem pra jogada com o Léo Valência em cima, Alisson toca, Bobadilha, volta a bola, Alisson de novo, dá na esquerda a bola para Patrick, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Arboleda domina a jogada pelo meio do campo do São Paulo. Já toca por dentro, volta a Bobadilha. Pela meia direita para Michel Araújo. Pede outra vez a jogada Bobadilha. Caminha Michel, limpou para bater. Outro drible, vai no fundo. Bateu na coxa, Luciano ajeitou, limpou, vai empatar, bateu! É gol! Gol! Luciano empata, grande jogada, entra na área, domina, gira, escapa do zagueiro e manda pra dentro do gol. Requena, não tem jeito, tá feito. Luciano, 1-1, o São Paulo empata, Paulo do Vale. Pra marcar o segundo gol dele nessa Libertadores. E que jogada do Michel Araújo, né? Ele foi pra cima, foi ganhando espaço, entrou na grande área, fez o cruzamento pro Luciano que tava ali na entrada.
ele mata a bola, consegue o melhor posicionamento, chuta forte no alto. O Requena nem tentou, uma bomba de Luciano que empata o jogo para o São Paulo. 1-1 contra o Cobressal no Zorro del Deserto. Mauro Betting, é só o São Paulo levar um pouco mais a sério o jogo, tá Acertar vendo, o pé, né? O Luciano há pouco acertou de longe e agora acertou pisando na área e fazendo 1-1. É só acertar um pouquinho o pé, não precisa grandes coisas. O Luciano se aproximar também do Caleri. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 39,5, São Paulo empatou o jogo e aperta de volta, a bola aberta na ponta, rasga a defesa, voltou pelo meio do campo, para Léo Valência, bota no peito, no meio campo, Alisson volta, a bola para o goleiro do São Paulo. Rafael domina com o pé e joga tranquilo dentro da sua grande área. Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços. Alan Franco domina a jogada com o time do São Paulo. Dá Patrick para trás de volta a bola. Alan Franco toca pequena área, volta para Rafael, marca Diego Coelho. Rafael domina e abre a jogada por Arboleda, mais aberto fora da grande área, lá pela meia direita. Encosta Luciano, autor do gol do São Paulo. Domina Luciano, dá na meia direita pro Alisson, recua, toca de volta a bola para trás. Bobadilha, dá no meio, tentou tomar na frente, enroscou na primeira jogada. Tomou o Michel Araújo na grande área, pra Caleri fazer, bateu com o pé, Requena defendeu. Rebote do São Paulo, bola aberta pra direita. Luciano domina, tá longe pra bater pro gol. Preparou, limpou, clareou na grande área a bola. Ferreirinha girou, Requena saiu e pegou. Paulo do Vale. E o Toro não conseguiu parar por ali o Ferreirinha, que a bola acabou escapulindo dele, mas saía numa boa condição. E o Michel Araújo, que serviu o Caleri para a defesa do Requena, vai por enquanto regendo a equipe do São Paulo, o uruguaio camisa 15. Em Calama, no Chile, a bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Placar da Libertadores, 1-1 Cobressal em São Paulo, Pusóvio. Canhão, atualizando a tabela do grupo B, o Tadieres é o líder com 10 pontos, seguido pelo São Paulo com 7, Barcelona de Guayaquil com 2 e o Lanterna Cobressal também com 2. 1-1, Mauro Betting, o São Paulo chegou a Calama, Mauro. Agora sim, agora o jogo tá até mais justo, porque foram 2 chegadas da equipe chilena e um gol. 2 chegadas, eram as 3 perigosas do São Paulo, um gol. Agora tá o jogo mais característico e propício. Vou ver se até na questão anímica de confiança, a equipe do Super Dias se anima para tentar a virada, que é claro que é possível, eu diria até que é óbvia e lógica do São Paulo jogando no Chile. Cobressal, bola para a ponta, Léo Valência, falta marcada e vem embora para dentro da grande área do São Paulo, Paulo do Vale. É, porque o Alisson faz a carga ali nessa disputa pelo alto com o Messias. A falta intermediária para a equipe do Cobressal, lado esquerdo de ataque. Vamos ver, hein, se ele vai tentar colocar essa bola na grande área. Léo Valência na bola, autorizado pro gol. Frank tentou de cabeça, o toque atrás do Luciano, escanteio. Tocou o Luciano, Luciano reclama demais. Corre riscos toda hora para o do Vale. Ele tocou para fora, reclamou do quê? Ele queria o tiro de meta para a equipe do São Paulo, mas a arbitragem dá o escanteio para o Valência, que cobrou a falta lá do lado esquerdo, agora corre para o lado direito cobrar o escanteio, por enquanto 1-1. 42 minutos, primeiro tempo, o São Paulo precisa ganhar para se classificar. Léo Valência na cobrança de escanteio para grande área os zagueiros, Cristian Toro e Franco. Se mexe Diego Coelho. Para a cobrança, autorizado vem Léo Valência. Encostou Garcia para fazer uma cobrança curta. Léo Valência na grande área, bola de cabeça, rebate, toca para fora Patrick. Léo Valência pega a bola. Garcia pediu, Léo já ganhou, bateu de novo na marcação, vai desviada. Ferreirinha põe o pé, novo escanteio, Paulo do Vale. Segue por ali, né? O Léo Valência fez toda a jogada e agora já fica por ali para cobrar o escanteio. Reta final do primeiro tempo, 1-1. Léo Valência, escanteio na direita pro Cobressal. Opa, tem um enrosco na grande área, vai lá parar o jogo 4 para dar uma enquadrada na galera. Um tal de pega daqui, belisca dali. 43 primeiro tempo, 1-1. Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços. Léo Valência no escanteio, levantou para a grande área, a bola, Franco tentou de cabeça, rebate a Arboleda, a bola sai da grande área, vai tentar a defesa, perdeu, tomou um no meio, Caleri, a Luciano, saiu do próprio campo, vai fazer o gol, tentou uma cavadinha, Requena perdeu, inadmissível o que tentou o Luciano. Exagerou muito, Paulo do Vale. E meio que mostrou o que iria fazer, né? Porque não pela cavadinha, mas porque ele demonstra com o movimento que tentaria justamente esse recurso. São Paulo quase marcando num contra-ataque
em que só o Luciano, de fato, depois da roubada de bola do São Paulo no campo de defesa, mas ele acaba desperdiçando. Que displicência, Mauro Betting, do Luciano, Mauro. Como bem destacou também o PDV, ele meio que cantou a jogada que ele iria fazer, mas mesmo cantando podia ter feito coisa muito melhor. Mal comparando, foi o famoso duelo do Pacaembu nas quartas de final entre Diego Souza contra Cássio, e deu Cássio, naquele Corinthians e Vasco. Era só tentar sério, né? Era só tentar ou driblar ou chutar coisa, mesmo do lado. Qualquer coisa era melhor do que fez, né? O Zubeldia, pra variar, tá de pé. Acho que ele não gostou muito do que fez o Luciano, não, Paulo do Vale. De fato, né? Porque, assim, foi um presentaço da equipe do Cobressal, né? Me pareceu ali o Bus. Ele escorrega, dá a bola de presente pro Caleri, que já passa pro Luciano, que tem toda a tranquilidade de avançar Sai o campo. do campo dele, nem impedido tava. Exatamente, ali poderia acontecer qualquer coisa, porque tava justamente o São Paulo todo no campo de defesa. Agora o Requena cai na grande área e começa a receber o atendimento médico, enquanto os jogadores do São Paulo estão em processo de aquecimento por ali. O Luciano encostou na beira do banco ali. Milton Cruz encostou, deve ter falado alguma coisa. O Zubeldia deve ter dado aquela olhada. O Luciano perdeu agora o 2-1 pro São Paulo, Mauro. Essa chamada no vestiário, parcimônia, entender. A gente sabe como é irritadiço o Luciano, né? Mas tem que dar uma cobrada, né? 45 minutos. Mais um, Paulinho, é isso? Isso, vamos a 46, mas tá tendo atendimento, né? Então, vamos ver. Fez um belo gol também, Luciano. Bom, tá caído o goleiro Requena, agora se levantou. Vai acabar o primeiro tempo, já vem aí João Paulo Capelanes. Toca atrás Alan Franco, já recua, dá pro Arboleda. Domina na entrada da grande área. São Paulo, por enquanto, só empatando. O empate não garante a vaga nas oitavas da Copa Libertadores. Arboleda via jogada do lado esquerdo, na ponta. Michel Araújo domina. Caleri de volta à jogada. Passa na ponta, Michel Araújo recebeu. Caleri para Michel Araújo no fundo, girou para Caleri. Tá na área, caiu pedindo pênalti. O outro não deu. Pareceu ser puxado. Juan Lopes, o outro vinha do lado dele, nada marca, Paulo do Vale. O Caleri fica ali indignado. O próprio Zubeldia faz o movimento no banco de reservas do que teria feito o jogador do Cobressal, ali com os braços deslocando o Caleri. A arbitragem não foi na do argentino e nada marcou. No VAR, o Andrés Cunha. O jogo seguiu. Estão olhando. Você viu o pênalti, Mauro Betting? Eu queria revelar o São Paulo. Michel Araújo na grande área, na esquerda, limpou, já ganhou, Patrick do lado, Michel, girou de novo, agarrado, agora caiu! Agora teve agarrão na camisa, no pescoço, esse acho até que foi mais pênalti, Paulo do Vale. Eu também, mesmo achando que não foi, eu achei que foi mais pênalti. E não tem toda a lógica. Se é para marcar, eu marco mais esse segundo do que o primeiro. Mas eu quero ver os dois lances que devem, evidentemente, estar sendo revisados pelo VAR. Sempre lembrando que deve, porque o VAR, de repente, sei lá, tá vendo o melhor da noite aqui na Band. Vamos ver qual ele vai marcar. Se é que vai marcar um, pelo menos. Se eu sou São Paulo, eu dou um pico pra lateral, agora vai, e aí, juizão, vamos lá? Se bobear, os caras até esquecem, né? Depois daquele absurdo que a gente viu, que já comentamos no nosso concentração lá na Champions, pode acontecer qualquer coisa. 47. Pronto. Teve revisão da arbitragem de vídeo nos dois lances e nada de pênalti. Termina o primeiro tempo. Calama, do Chile. Cobressal, São Paulo, intervalo aqui na Bandeirantes. Alô, João. Eu vi, hein? João Paulo Capelanes. Rogério Assis, o canhão do gol explode. Canhão explode, nação São Paulina. Por enquanto, o empate por 1-1. E o Caleri, tô dando risada aqui, que é melhor você dar risada do que você sofrer. Realmente, cara, o Caleri tá indignado com a arbitragem. O Zubeldia, ele tá puxando aqueles belos cabelos louros, o Paulo do Vale. E ele tá bravo, ele tá bravo com a arbitragem, porque realmente São Paulo pede 2 pênaltis nos acréscimos e a arbitragem nada marcou. Daqui a pouquinho a opinião do Mauro Betting. Antes, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Fala aí, PDV. Vamos lá, Capelanes. Luciano marcou o gol pro São Paulo, acabou perdendo outro aí, cara a cara com o Requena, mas o Luciano
3 gols nos últimos 2 jogos, marcou 2 contra o Atlético Goianiense e marcou 1 hoje. Chega a 2 marcados nessa Libertadores e se junta aí ao Caleri na artilharia do São Paulo neste ano na Libertadores e fica isolado na artilharia geral com 8 gols. À disposição de Zubeldia no banco de reservas, Jandrei, Diego Costa, Galopo, Nestor, Luiz Gustavo, André Silva, Rodriguinho, Moreira, Juan, Ferrarese, Eric e Sabino. Jogadores à disposição de Zubeldia para a segunda etapa. Por enquanto, tudo igual no Zorro del Deserto. Cobressal e São Paulo empatam por 1-1. Mauro Betinho aí, Mauro, um empate por 1-1, a gente esperava uma facilidade maior por parte do São Paulo, mas o Cobressal foi lá e abriu o placar. O São Paulo empatou com um golaço do Luciano, hein, Mauro? Ô, Capelanes, o Cobressal jogou mais do que imaginava e do que pode, o São Paulo jogou bem menos. Só foi acordar os últimos 10, 15 minutos, quando empatou e quase virou. Teve uma grande chance com o Luciano, e só para deixar claro, pelo menos evidentemente, a minha opinião, sem a pretensão nenhuma de ser o dono da verdade. O Luciano se espatifou no chão, não foi nada, e outro lance também não acabaria marcando, tá? Esses 2 lances reclamados pelos São Paulinos, eu não marcaria pênalti nos 2, mas o São Paulo demorou para jogar o que sabe, o que pode e o que deverá jogar na segunda etapa. 1-1 foi justo, né? Foram 2 chegadas perigosas do Cobressal na segunda sem o gol. São Paulo chegou 3 a 4 vezes, só na segunda acabou empatando o jogo. Pelos 15 minutos finais do primeiro tempo do São Paulo, dá para imaginar o jogo que se cogitava antes de a bola rolar no Chile. Gostou do primeiro tempo, Mauro? Ou seja, não. Não gostou? Não, nota 5. Mas pelo menos foi um primeiro tempo que tivemos gols. O Cobressal, que é um time fraco, pelo menos lutou. Eu fiz alguns jogos, comentei alguns jogos terríveis nos últimos tempos aqui, mas esse não tá tão ruim, mas também não tá beleza. Eu esperava mais do São Paulo e, claro, do Cobressal não esperava grande coisa. Você assistiu mais cedo Real e Bayern? Sim, estava trabalhando nesse jogo. Não é um choque depois de 2, 3 horas? Eu já te disse. Um futebol parece outra coisa, né? Ontem mesmo, né? Eu comentei o Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund e depois o Aliança e Cruzeiro, né? Misericórdia. Não foi fácil. O Cruzeirão da Massa não foi tão mal, né? Não, o jogo não foi legal, né? E assim, a Copa Sul-Americana nessa fase é outra história. Aliás, essa fase da Copa Sul-Americana, com todo respeito, Cruzeiro, mas tem muito time amador, né? Tem, e o Cruzeiro precisa melhorar. Com todo respeito agora ao Furacão, que é líder do Campeonato Brasileiro, vai longe, deve fazer um 24 muito legal. Aliás, o ano do centenário do Atlético. Não teria mais calma. O Zuliano é muito ruim, né? É muito ruim. Tem times muito ruins. Realmente muito ruim. Nota da primeira etapa, Maurão. Na audiência rotativa, nota 5. Nota 5 passa de ano, pelo menos. Arbitragem. Na minha média é 7. Não, mas é colégio muito difícil. Não, minha média ali, ó. Vai pro conselho. A média é nota 7. O colégio que eu estudei é futebol brasileiro, pentacampeão. Um 3,5, 4. Bem conversado. Bem conversado, bem ajeitadinho. Se organizar, todo mundo fica feliz, entendeu, Mauro? Enfim. A gente tem que exigir. Estamos falando do São Paulo Futebol Clube, tri da América, tri do mundo, tem que jogar mais do que jogou hoje. Você estudou no Dante? Estudei no Lourenço Castanho, depois no Colégio Dante Alighieri, depois na São Francisco, Direito na USP e FIAM, aqui pertinho de jornalismo. Você é advogado, né, Mauro? Não, pior, eu bombei em falta, eu passei em nota, eu tinha que fazer 2, falando sério, eu não tenho nem diploma, não é que eu não tenho OAB, eu não tenho diploma, eu já trabalhava em 3 lugares diferentes, já tinha um diploma de jornalista para poder ser preso e ficar em sala especial, acabei nem me formando em direito, é uma vergonha. Mano, corre atrás disso aí, Mauro. Mas tem uma turma muito legal, meus amigos da São Francisco, vamos completar, inclusive, 35 anos de formatura. Olha que legal. Esse ano. Um beijo para toda a galera da São Francisco. Maravilha. Quantos anos, Mauro, você tá? Muitos. Quantos empregos, Mauro? Também, graças a Deus, muitos. Não, parece que hoje acabou um deles, mas... Para não chorar. Mauro Betti, comentarista Bandeirantes. É o seguinte, deixa eu passar a rodada, até porque o Bruno Puzóvio tem informações em relação à Copa Sul-Americana, Libertadores e, claro, destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, porque Série B é na tela da Band. Vamos lá, Puzóvio! Vamos lá, Capela. Começando pela Libertadores, mais cedo tivemos um confronto no grupo do São Paulo. O Tadieres venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-1. Agora o Cerro Porteño está ganhando do Aliança Lima do Peru, fora de casa por 1-0. Já no Rio de Janeiro, o Botafogo
Botafogo está empatando com a LDU por 1-1. Mais tarde, às 11 horas, o Milionários entra em campo contra o Bolívar. Pela Copa Sul-Americana, 2 jogos encerrados. O Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano da Venezuela fora de casa por 5-1. E no Paraguai, o Sportivo Luquenho empatou com o Coquimbo Unido do Chile por 0-0. Agora em campo, o Cuiabá está vencendo o Metropolitanos por 1-0 na Arena Pantanal. E na Bolívia, o Nacional Potosí está ganhando do Fortaleza por 2-1. No Paraguai, o Sportivo Trinidense está vencendo Boca Juniors por 1-0. Também temos a Série B do Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais, o América Mineiro está ganhando do Vila Nova por 2-1, Capela. Maravilha, Bruno Puzóvio trazendo as informações importantes do plantão esportivo da Bandeirantes. Vamos fazer o seguinte, Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes com CG Martins, com Beto Rebeck, no switcher com imagens Alexandre Marques e no digital Marcelinha Souza. É o destaque do plantão esportivo da Bandeirantes que volta daqui a pouquinho atualizando a bola que rola no Brasil e no mundo no microfone da Bandeirantes. Você sabe, futebol é na Bandeirantes e sempre será torcedor do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando nasce uma mãe, junto com ela nasce também uma grande força. Uma força que cuida com muito carinho, que nutre, protege, ampara e ensina. Uma força que está sempre por perto. E é essa força que nos representa. Dia das Mães Steel. Sua força, nossa inspiração. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Qualidade, preço baixo, muita oferta todo dia. O Tenda é variedade e é muita economia. Tudo que você precisa tá no Tenda. Para o seu comércio ou para o seu lar. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Domingo, ao vivo no Star Plus. Um duelo de gigantes pode definir os rumos do campeonato inglês. Arsenal e Manchester City brigam ponto a ponto pelo título. E adivinha? O fiel da balança pode ser o arquirrival do City.
É dia de Gabriel Jesus e Martinelli encararem Casemiro e Antony, Manchester United e Arsenal. Dia 12, domingo, 12:30. Vem que tem futebol europeu no Star Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arboneta domina a jogada pelo meio do campo do São Paulo. Já toca por dentro, volta a Bobadilha. Pela meia direita, para Michel Araújo. Pede outra vez a jogada Bobadilha. Caminha Michel, limpou para bater. Outro drible, vai no fundo. Bateu na coxa, Luciano ajeitou, limpou, vai empatar, bateu! É gol! Gol! Luciano empata, grande jogada, entra na área, domina, gira, escapa do zagueiro e manda pra dentro do gol. Requena, não tem jeito, tá feito. Luciano, 1-1, o São Paulo empata, Paulo do Vale. Pra marcar o segundo gol dele nessa Libertadores. E que jogada do Michel Araújo, né? Ele foi pra cima, foi ganhando espaço, entrou na grande área, fez o cruzamento pro Luciano que tava ali na entrada. Ele mata a bola, consegue o melhor posicionamento, chuta forte no alto. Foi um golaço do Luciano que perdeu uma oportunidade incrível na reta final da primeira etapa, mas não importa. O São Paulo precisa vencer para, com 2 rodadas de antecedência, avançar às oitavas de final da Copa Libertadores América. Algo que demorava a acontecer a essa equipe que gosta tanto de Libertadores, hein, Paulo do Vale? O São Paulo volta daqui a pouquinho para a segunda etapa do Vale. Exatamente, Capelanes. O São Paulo que em 2021 com o Crespo chegou à fase de quartas de final, mas acabou caindo para a equipe do Palmeiras. E desde então não voltava à Copa Libertadores, ou seja, o tricolor tentando retornar ao mata-mata da competição. Se vencer... Saúde, irmão. Oh, obrigado. Tá com refluxo, velho. Chocolatinho agora. Tava mandando um charge aqui. Tá com soluço. Tava mandando um charge aqui. Charge é bom com aqueles amendoim, né? Nossa, e o choquito, não? Eu gosto também. Você gosta também? Qual é o seu chocolate favorito, hein? Cara, eu gosto desse charge. Chargezinho é bom, né? Nossa, mano. Tô tirando do dente o amendoim. Você tá brincando, velho. Do Vale, me ajuda, velho. 10h31. Que nojo, cara. Não precisava ter falado isso no ar. Eu acabei de jantar, agora tô passando mal, tô constrangido tá aqui. Bonito aqui você. Com o pezão aqui. Os times estão voltando para a segunda etapa. Você vai conferir conosco comentários de Mauro Betting. O PDV aparentemente, posso estar equivocado aqui, mas pelo que deu para ver de relance aqui, acho que o São Paulo não mexeu. Acho, já você confirma. Boa. E os times já posicionados pro início da segunda etapa, Capelanes. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, ao longo do segundo tempo, os 45 minutos finais, o Mauro Betting vai fazer a sua análise e a partir de agora, com muita emoção, no primeiro tempo nós explodimos e agora a gente martela na segunda etapa, para todo o Brasil, para todo o planeta, terminando o jogo, vem o apito final contando com a sua audiência, os 45 minutos finais de Cobressal e São Paulo, direto do Chile, e a partir de agora com ele, martela, Pedro Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, invertem seus lados, vai começar no segundo tempo no microfone da Bandeirantes, vem para mais 45 minutos, bate na bola, vem Coelho, começa o segundo tempo! Pedro Martelli!
Vai pro jogo, Cobressal sai pro jogo, São Paulo, mais 45 minutos de bola rolando pela Libertadores, quarta rodada do Grupo B em Calama, no Chile. Vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela meia direita, escapa da marcação naquele da grande área, tenta partir pra cima. Michel Araújo perde a bola, chega por baixo. Quarta marcação, Sandoval despacha pro campo de ataque. Vem pelo campo de defesa na meia direita, livre de marcação, Igor Vinícius por dentro. Tenta o lançamento na entrada da grande área, mergulha pra tocar de cabeça, Céspedes corta a marcação, a bola volta pro São Paulo no círculo central. Alisson de primeira abre a jogada pela meia direita para Michel Araújo. Michel Araújo tentou passe à frente, falta. Jogo parado, falta marcada para o São Paulo pela meia direita, falta para o Tricolor e tem mudança. Exatamente, 2 mudanças na equipe do Cobressal. Saiu o Bus, camisa 36, entrou o Pacheco, 23, e saiu também o Sandoval, 26, entrou Jorqueira, número 7, 2 mudanças no Cobressal, Martelli. Portanto, sai Barrios com a 26, isso, com a Bus. 36, isso, perdão, o Bus. E sai também o Sandoval com a 26. Isso. Bus tá fora, um lateral direito e um lateral esquerdo. Isso. Mudanças na equipe de Gustavo Huerta do Cobressal, que por enquanto 1-1, placar de 1-1, empatado o jogo. Lembrando para você ligado no microfone da Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando. Sai jogando São Paulo que ataca contra o lado direito. Sai jogando São Paulo pelo campo de defesa de primeira, Rafael pela meia direita para Igor Vinícius, domina pelo campo de retaguarda pela meia direita, tenta o passe por dentro, escapa da marcação, Patrick erra o passe, quarta marcação, vem-se embora o Cobressal, quina da grande área pela meia esquerda, Franco dominou, entrada da grande área, rolou mais atrás, é para Navarro, o volante abre pela meia direita para Christopher Messias, tenta o cruzamento, passa por todo mundo, vai-se embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para o São Paulo. Alterações, Mauro Betti, entra Pacheco. Na narração também, né? Alterou tudo. E entra o Jorqueira. Sai o lateral direito, sai o lateral esquerdo no Gustavo Huerta. Vem Pacheco e Jorqueira. Então, Pacheco, a gente sempre lembrando que Pacheco é um torcedor no Brasil, lá, por exemplo, no Chile, na Argentina, não significa absolutamente nada, mas eles entram como você, entram bem sabendo o que tem que fazer de um time que, evidentemente, não é o caso, mas que não jogou bem nos últimos 15 minutos. Se o São Paulo jogar o que sabe, pode virar o placar sim. Sil, cirurgia cada dia, fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar. Placar de 1-1 empatado, jogo 2, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque o São Paulo, jogo parado, falta no círculo central. Tocado frente à marcação, Luciano, falta marcada, chegou forte por ali o Garcia, falta para o São Paulo do Vale. Exatamente, né? O São Paulo já começa a pressionar a arbitragem por cartões. Nessa segunda etapa, por enquanto tudo igual, 1-1, São Paulo precisa vencer para garantir a classificação antecipada. Placar de 1-1, sai jogando São Paulo pelo campo de defesa, domina a bola livre de marcação, Alan Franco para Arboleda pela meia direita, rola a bola nos pés, Igor Vinícius, placar de 1-1, 3 jogados deste segundo tempo. Em São Paulo, sai jogando pela meio campo, na meia direita, escapa da marcação, Alisson busca a jogada, cruza a fronteira pela meia direita, tem o lançamento à frente, mal, hein? Michel Araújo corre atrás da bola, linha de fundo, é só tiro de meta, bola pro Cobressal do Vale. O São Paulo tenta chegar pela primeira vez, mas não consegue. Nessa bola esticada, quase o Igor Vinícius chegou nela. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. No Tenda Atacado, com muita economia em todos os produtos e muita qualidade. Tenda Atacado. 1-1 empatado o jogo, quase 4 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral para a equipe do Cobressal, cobrar pelo campo de defesa na meia esquerda. Vem para a cobrança Pacheco. Pacheco sem pressa, 1-1 empatado o jogo. Lateral já cobrado pela meia esquerda, toca de cabeça pelo alto. Tenta o desvio Navarro, corta no círculo central. São Paulo tenta descer para o campo de ataque, domina a bola de primeira. Michel Araújo, a bola pegou no árbitro. O jogo está parado. O Michel Araújo até tentava descer para o campo de ataque, mas aí o juiz vai dar a bola ao chão. E obviamente, protocolo daqui para frente. Ele reclama, claro que não gosta, tinha sequência, mas o juiz, se toca na bola, tem que dar bola ao chão do Vale. Exatamente, ele já repõe rapidinho, devolve para o São Paulo. E o Martelli, você chegou agora, mas no primeiro tempo, ele também tocou na bola. Vem pro campo do campo de ataque, o São Paulo sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola pela meia direita, Arboleda pela meia direita para Igor Vinícius escapa por campo de ataque, deu passe de primeira para Luciano escapa da marcação, rente a linha lateral dos técnicos, pisa na bola, recua, Arboleda pelo campo de defesa na quina da grande área pela meia direita. 5 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, empatado o jogo pela Libertadores, é a quarta rodada do Grupo B, vem São Paulo, torcedor ligado no microfone da Bandeirantes, pela meia esquerda, tenta escapar da marcação,
marcação, tá pressionado o Patrick. Patrick volta a jogada pela quarta zaga, entrega para Alan Franco. Alan Franco domina pelo círculo central do gramado. São Paulo tentando descer para o campo de ataque, pisa na bola, livre de marcação, trabalha com a Arboleda. Arboleda pela meia direita, vai ser jogando o São Paulo com tranquilidade. A Arboleda para Alan Franco. Alan Franco pela meia esquerda para Patrick. Patrick tenta descer para o campo de ataque, 1-1. Torcedor do São Paulo querendo o segundo gol, querendo a classificação para a próxima fase da Libertadores. Trabalha a bola pela meia esquerda, Patrick cruza a fronteira, adiantou a bola pela meia esquerda para velocidade, lá do outro lado para Ferreirinha, vem por baixo, firme na marcação, tranquilo, Jorqueira tira para a equipe do Cobressal, que está jogando para o campo de ataque, vem contra-golpe, 2 contra-gols, entrada da grande área, armou para bater o gol, bateu por cima, fraco, forte por cima, o fato é, a bola tomou muita altura, mandou por cima do gol, pega mal na bola o atacante do Cobressal, é só tiro de meta para o São Paulo do Vale. Mas o Cobressal chega no mesmo estilo que chegou no primeiro tempo, com o São Paulo deixando ali um vazio, deixando um buraco entre o meio-campo e a área, dando essa facilidade aí para a equipe do Cobressal chegar. O chute não saiu legal, mas de novo assusta a equipe chilena. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, placar de 1-1 empatado, o jogo 6 minutos jogados deste segundo tempo pela Libertadores da América por enquanto. São Paulo empata fora de casa. Lateral marcado para o Cobressal, já cobrado pela meia esquerda, tem pressa Jorqueira. Jorqueira na entrada da grande área, quarta marcação do São Paulo, domina Michel Araújo e começa pela quarta zaga pela meia esquerda, é para Patrick, Patrick pisa na bola, volta o jogo um pouco mais atrás. Alan Franco domina, está jogando dentro da grande área, inteiro de cinza, domina, passe, tranquilo, pro goleiro Rafael. Rafael pela meia direita para Arboleda. Arboleda na quina da grande área, erga a cabeça, tenta o passe à frente, vai descer para o campo de ataque. O São Paulo, o lançamento é forte para ninguém. Nas mãos do goleiro Requena, que fica com ela do Vale. E já repõe rapidamente, né? O Cobressal empata o jogo em casa, mas quer a vitória para seguir vivo na Copa Libertadores. E o São Paulo precisa vencer para garantir a classificação de forma antecipada. Chega de sofrência na sua obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Placar de 1-1 empatado, jogo 7 minutos jogados deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque, o Cobressal lançado pelo meio de campo. Escapa da marcação Messias. Messias pela meia direita, trabalha a bola com o Christian Toro. Christian Toro pelo círculo central do gramado. Está jogando o Cobressal, empatando em 1-1. Dentro de casa o São Paulo vai segurando o Cobressal. Trabalha a bola pela meia direita. Escapa Messias. Messias na quina da grande área. Pedalou, balançou, soltou por dentro. Tentou o domínio, escapou da marcação. Céspedes para Navarro. Navarro pelo círculo central. Ele é obrigado a recuar um pouco mais atrás. Para Franco. Está jogando a equipe do Cobressal. Empatando em 1-1. 8 minutos jogados deste segundo tempo. Você curtindo o São Paulo na Libertadores. Quarta rodada do Grupo B. Por enquanto 1-1. Tentou descer agora mais uma vez a equipe do Cobressal. Saiu com bola e tudo lá pelo lado direito. Tá marcado o lateral. Manual para a equipe do São Paulo cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. Quem é que tá no banco do São Paulo aí, hein, Paulo do Vale? Vamos lá, o Jandrei, Diego Costa, Galopo, Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, André Silva, Rodriguinho Moreira, Juan, Ferrarese, Eric e Sabino. Placar de 1-1 empatado o jogo. Mauro Betti, 8 minutos jogados. São Paulo é o mesmo do primeiro tempo. Você concorda? Quer dizer, eu pensaria cada vez mais na opção Galopo. Tem que estar de olho mais aberto no Galopo, embora o São Paulo tenha acabado bem o primeiro tempo, mas a volta no segundo tempo já não tem sido aquela. O Galopo é um cara decisivo, eu pensaria sinceramente no Galopo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá jogando Requena, o goleiro do Cobressal sem pressa pela meia direita, entrega a bola para Christian Toro. Toro pro campo de ataque, tenta o lançamento, era pro domínio de Céspedes. Céspedes para Franco. Franco tenta a ligação direta pela meia direita, sai com bola e tudo. Lateral marcado pro São Paulo cobrar no campo de defesa, que prepara 3, hein? Zubeldia. Zubeldia tá preparando 3 alterações aí do Vale. Galopo, Eric e Nestor, hein? Zubeldia com 10 minutos do segundo tempo já muda o São Paulo daqui a pouco as alterações. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque o São Paulo, vai ser jogando exatamente o de cruz a fronteira pela meia esquerda, lateral pro tricolor, 1-1 empatado o jogo, 10 minutos jogados deste segundo tempo. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você.
Libertadores da América, quarta rodada em Calama, no Chile, Zorro del Deserto. Relógio marca 10 do segundo tempo. Cobressal 1, gol de Coelho. São Paulo 1 também, gol de Luciano. QG de Esportes da Bandeirantes fala pro Zófio. Martelli, com esse empate, atualizando a tabela do grupo B, o Tajeres é o líder com 10 pontos, seguido pelo São Paulo com 7, Barcelona de Guayaquil com 2 e o Lanterna Cobressal também com 2. Vem São Paulo pro campo de ataque. Caleri na entrada da grande área. Passe errado. Caleri mal na decisão no campo de ataque. Grupo Souza Lima, Eficiência, Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Caleri trabalha a bola pro São Paulo, na meia direita, escapa da marcação, Fibo. Igor Vinícius pra Ferreirinha. Ferreirinha na quina da grande área, pela meia direita, levou pra linha de fundo, dá pra tentar o cruzamento, cruza travado, escanteio. Tá marcado escanteio pro São Paulo, na meia direita, na descida, na velocidade. Essa bola vinha na área pro Caleri, hein, do Vale. E que jogadaça do Igor Vinícius, e depois o Ferreirinha foi pra cima do Toro. Foi pro drible também, conseguiu o escanteio pro São Paulo, que mexe daqui a pouco, mas antes tem escanteio para o tricolor paulista. Tá por ali, ó, o Alisson se preparando, o Igor Vinícius também, a arbitragem fica ali naquele lenga-lenga, naquela conversa antes de autorizar o escanteio. Escanteio marcado para o São Paulo, jogadores vão para o meio da grande área, placar de 1-1, 11 minutos jogados deste segundo tempo. Quem sabe, torcedor do São Paulo tem que acreditar que pode sim pintar mais um gol. Igor Vinícius na bola, pela meia direita, levantou na entrada da pequena área, vem por baixo, firme para tirar a bola. Cristian Toro bota em lateral, tá sentindo, me parece ser o Navarro, hein? Isso. Navarro tá sentindo o do Vale. E vai mexer o São Paulo, saindo 15, Michel Araújo, entrando 11, Rodrigo Nestor. Saiu 15, Michel Araújo, entra 11, Nestor, saindo 47, Ferreirinha, entrando 33, Eric, segunda do São Paulo então, e a terceira saindo 21, Bobadilha, entrando 8, Galopo. Boas mexidas do Superdia, todas deixando a equipe um pouquinho mais ofensiva e criativa. Notou todos os nomes aí, ô? Galopo, Eric e Nestor. Isso, Betinho. mandou bem. 3 alterações na equipe do São Paulo de Zubeldia. Placar de 1-1, empatado o jogo, 13 minutos, quase 13 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 1-1. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Cobressal está jogando pelo campo de defesa, domina pela meia direita, escapa da marcação. Cristian Toro, volta a bola por dentro. É para Sandoval. Sandoval volta a jogada pela meia esquerda, entrega o passe de primeira para Toro. Toro dentro da grande área para Requina. Requina de perna esquerda, despacha para o campo de ataque, tentando o lançamento pela meia esquerda para o toque de cabeça de Coelho. O autor do gol toca, mas perde a bola. Igor Vinícius tenta descer pela meia direita, perde o passe também. Lançado pela meia direita, vem Cobressal, passe é forte demais para o Messias. Não chega na bola, só lateral para o São Paulo cobrar no campo de defesa. Bola para o São Paulo, para deixar toda a zona no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na carta. 1-1, empatado o jogo, vem São Paulo. São Paulo sai jogando, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo querendo a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores da América. Tem que vencer o jogo. 1-1, empatado o jogo fora de casa no Chile. São Paulo sai jogando, Igor Vinícius pelo campo de defesa, na meia direita, no campo de retaguarda. Ergue a cabeça, caminha, cobra nos pés, volta o passe lá atrás. Tranquilo, sai jogando para Alan Franco. Alan Franco solta o passe na entrada da grande área pela meia esquerda, entrega a bola de primeira, se apresenta para o domínio livre de marcação. Patrick por dentro, tentava o passe, pressionado por 2, mete a bola no campo de ataque pela meia esquerda, é para Galopo por dentro, está jogando como se fosse um primeiro volante, tranquilo. Em São Paulo, saindo para o jogo tranquilamente com Alisson pela meia direita, rola a bola de primeira para Igor Vinícius, bom passe à frente, é para Eric abandona a ponta, vem por dentro, círculo central, abriu jogada pela meia esquerda, vem São Paulo, passou Patrick, lançamento dentro da grande área, Calene pela linha de fundo, pela meia direita, chega na bola, próxima bandeira de escanteio, pedalou, balançou, encara a marcação, Caleri, fora da grande área, passou do primeiro, soltou para Eric na entrada da grande área, pode pintar o segundo gol, soltou de primeira entrada da grande área, o chute pro gol, golaço! Nestor! Gol! do São Paulo! Rodrigo Nestor, na primeira bola que ele recebe no jogo, brilha a estrela de Nestor, brilha também a estrela de Zubeldia.
A bola trocada na entrada da grande área. O passe de primeira para Nestor. Ele armou para a perna esquerda. Bate no canto esquerdo superior do goleiro Requena. Não chega na bola. Ele dá um tapinha, mas não foi o suficiente. Na marca dos 15 minutos jogados deste segundo tempo. Preci, tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Alô, 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 Requena, aquele abraço, tá no gol. O São Paulo vira o jogo. Nestor tinha acabado de entrar no jogo. Um chute de extrema felicidade. 2 pro São Paulo no Chile. 1 pro Cobressal do Vale. Do meio da rua, o chute do Rodrigo Nestor. Aproveitando a indefinição do Requena, que projetou ir para um lado, acabou tendo de ir para o outro e não alcançou a bola. Na felicidade do camisa 11 que acabou de entrar em campo, São Paulo vira contra o Cobressal em Zorro del Deserto e vai garantindo classificação à próxima fase. 2-1. Mauro Betti tinha acabado de entrar no jogo, pegou a bola, bateu no gol. 2-1 pro São Paulo. Bateu muito bem, uma das características do Nestor, fez muita falta durante o Campeonato Paulista, fundamental, aliás, o gol do título da Copa do Brasil foi dele, em pancadas muito bonitas como essa. O São Paulo não vinha fazendo o segundo tempo tão bom, mas chegou ao empate. Chegou a virada. Perdão. E por enquanto vai se classificando para a próxima fase, hein? Com certeza. E dando a lógica, o azar do São Paulo nesse caso é que o Tajeres é boa equipe, né? Como a gente viu, inclusive, na própria estreia contra o São Paulo. Belo gol do São Paulo está dando a lógica, como se imaginava, Tajeres e São Paulo os classificados, Barcelona e Cobressal já devidamente eliminados. E agora a briga do Tricolor é para garantir o primeiro lugar do grupo, que é sempre importante. Chega de sofrência na sua obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, domina a bola, Igor Vinícius, trabalha a bola por dentro para Alisson. Alisson para Vinícius, relógio marca 17 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 2-1. São Paulo se classificando para a próxima fase da Libertadores, você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo vence o jogo e vem para o campo de ataque tentando o terceiro gol, hein? Lançado pela meia direita, é Galopo quem domina, Kira da grande área, mete o passe à frente, passe errado. Só observa a zaga do Cobressal, deixa sair pela linha de fundo em tiro de meta, pro time chileno bater do Vale. Saiu o cartão amarelo para o Zubeldia, o segundo dele já na Copa Libertadores. Como reclama o argentino amarelado novamente. Sil renova sua energia. A cada dia fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Vem pro campo de ataque, o Cobressal domina pelo círculo central, o tempo vai passando, 2-1 para a equipe do São Paulo. Torcedor tricolor feliz da vida, São Paulo na próxima fase da Libertadores. Vai vencendo o jogo fora de casa por 2-1. Nestor acabou de marcar um gol. Vem pro campo de ataque, o Cobressal derrubado, é falta. Falta marcada na meia direita, falta marcada em cima do Messias, vem bola na área do São Paulo do Vale. Exatamente, né? Depois do gol do tricolor paulista, a tentativa de reação da equipe do Cobressal, o São Paulo está vencendo o jogo de virada 2-1 e vai garantindo vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Falta para o Cobressal cobrar no campo de ataque pela meia direita. Jogadores vão para o meio da grande área. O São Paulo se fecha vencendo por 2-1. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do São Paulo, que essa bola longe da área. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É falta para o Cobressal. Lançamento na segunda trave para a área. Subiu, tocou de cabeça fraquinho. Mal Coelho manda pela linha de fundo por cima do gol do Vale. O Cobressal chega na tentativa de cobrança de falta e a gente vê agora na retomada por que o Zubeldia tomou o cartão, né? Que ele estava ali praticamente dentro do campo conversando com o Jonathan Calleri e a arbitragem advertiu o treinador do São Paulo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Tá no Tenda. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Vem São Paulo, lançamento na entrada da grande área. Calleri desvia de cabeça para Luciano, para ninguém. Vem para cortar a marcação. Calleri tá sentindo, hein? Calleri tá sentindo naquela disputa pelo alto. Preocupação com o camisa 9 do São Paulo. Uma chegada forte que cai e leva os braços, hein? Os dois. Um para a nuca e um nas costas, hein, do Vale? É sempre acidentado o Calleri, né? Porque ele briga por todas as bolas, vai de qualquer jeito, vai nas disputas e levou também, né? Tomou uma ali bonita do Céspedes e ficou sentindo o capitão do São Paulo, Calleri.
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Libertadores da América, quarta rodada no Chile, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Cobressal 1, São Paulo 2 de virada. São Paulo, por enquanto, na próxima fase da Libertadores. Plantão esportivo Alô Buzófio. Martelli, também pela Libertadores. Mais cedo o Tajeres venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-1. Assim o São Paulo, segundo colocado do Grupo B, com 9 pontos. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. A Siri já e solte o grito de gol. Torcedor ligado no microfone da Bandeirantes, relógio marca 21 minutos jogados em rede para todo o Brasil. Torcedor do São Paulo feliz da vida com a virada e por enquanto a classificação para a próxima fase da Liberta. Mas vem cobração, lançamento na entrada da grande área, erga a cabeça, fita a marcação Messias tentou passe pela meia direita, se fecha a marcação do São Paulo, domina mais uma vez por dentro, escapou Valência, Léo Valência, erga a cabeça, escapou do primeiro, do segundo não. Firme a marcação do São Paulo para descer para o campo de ataque, vem São Paulo, hein? Atenção, Eric pela meia esquerda, solta o passe à frente, desce o tricolor, passe errado. Vem para baixo, Messias, bota para fora em lateral. Manual para a equipe do São Paulo cobrar no campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 2-1, São Paulo está vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor tricolor feliz da vida. Patrick já faz a cobrança de lateral para a esquerda, volta a jogada para Alan Franco. Alan Franco na entrada da grande área para Rafael. São Paulo sem pressa nenhuma, vencendo o jogo. Você ligado no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Maurício está com a gente, Mariceu, Bia, Grande Marcos, Matos Filho, Alice, também com a gente, Gabriel. Mandando aqui, ó, o Luciano. Tá de olho no Luciano. Vem pro campo de ataque. Desce mais uma vez o São Paulo. O Luciano já deixou dele hoje na partida, hein, ó, Mauro Betti? E depois do gol. Belo gol, né? Um belo gol. E depois do gol do Nestor, só dá São Paulo, como era de se imaginar. O São Paulo põe a bola mais no chão, tranquiliza e pode e deve buscar mais. Vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela meia esquerda, Patrick escapa da marcação, cruza a fronteira, trabalha a bola mais atrás, é para Alan Franco. Alan Franco escapa da marcação, volta o jogo para Arboleda. Arboleda pelo campo de defesa, na meia direita, estava sem espaço e cobra Alan Franco. Cobressal, só observa o time do São Paulo vencer. Vem pro campo de ataque o São Paulo, na meia esquerda, escapa da marcação, vem Messias por baixo, firme no carrinho para botar para fora em lateral. Manual pro São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 2-1, São Paulo está vencendo o jogo. O São Paulo avançando para a próxima fase da Libertadores da América. Vem São Paulo para o campo de ataque, lateral cobrado pela meia esquerda, Patrick arremessa a bola, à frente é para Caleri. Caleri fintou a marcação, soltou por dentro para Galopo. Galopo dominou, soltou pela meia esquerda, bola boa para Eric, a devolução para Galopo na grande área, vem por baixo a zaga para botar em escanteio. Tá marcado escanteio depois do toque do Céspedes. Escanteio pela meia direita para o São Paulo aí do Vale. E tem a chance agora na bola parada. Daqui a pouco vai mexer novamente o Cobressal com o Lescano e também o Júlio Castro. Daqui a pouco, duas mudanças na equipe do Cobressal nessa segunda etapa. Escanteio para a equipe do São Paulo, cobrar pela meia direita, Eric autorizado, Eric com a perna esquerda, hein? Vem o canhoto para o levantamento, jogadores do São Paulo no meio da grande área, quem sabe o terceiro gol, partiu, levantou na segunda trave, Caleri, passa da bola, Caleri, cruza toda a extensão da grande área, sai pela linha lateral, lá do outro lado, manual para o Cobressão, cobrar no campo de defesa pela meia direita, todo dia é dia de brilhar, ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga, @EstrelaBet. E aproveite. O jogo tá parado, vai ser jogando o Cobressal, que depois que tomou a virada, fez o quê, hein, Mauro Betti? Me conta. Olha, vou dizer uma coisa, o Caleri ainda vai matar alguém ou vai ser morto, né? Porque o que tá dando de porrada e que tá sofrendo, não dando porrada não, ele tá mais sofrendo, né? E é muito legal do Caleri. Ele não desiste, né? Ele vai pra cima, ele tenta a jogada e é um São Paulo bem melhor desde o segundo gol. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, tudo azul.
Em Cobressal para o campo de ataque, Messias domina pela meia direita, escapa da marcação, volta a jogada pela quarta zaga. Elogio marcar no toque da Bandeirantes, 25 jogados, 25 deste segundo tempo, 2-1, São Paulo vence o jogo, sai jogando Cobressal. Você, torcedor do São Paulo, ligado no microfone da Bandeirantes, o São Paulo na próxima fase da Libertadores, com 2 rodadas de antecedência. Vem para o campo de ataque o Cobressal, escapa na frente, estava livre de marcação. Camisa 9 Coelho, o lançamento foi mal, tá nas mãos do Rafael do Vale. Isso, sai por ali tranquilo o Rafael, soberano dentro da grande área, já repõe rapidamente em jogo, São Paulo vence de virada 2-1. São Paulo sai jogando com a bola nos pés, tranquilamente na entrada da grande área. Domina a bola, Arboleda. Arboleda pela meia direita para Igor Vinícius. Igor Vinícius ergue a cabeça, tenta descer para o campo de ataque, trabalha a bola, volta pela quarta zaga, devolve para Arboleda. Arboleda sai jogando para a equipe do São Paulo, que vence por 2-1. Elogio marca 25, passamos de 25 minutos jogados deste segundo tempo. Torcedor do São Paulo feliz da vida. Desce o São Paulo pela meia esquerda, Alan Franco. Alan Franco volta a jogada pela meia direita, na queira da grande área para Arboleda. Arboleda escapou da marcação. Tentou passe à frente por dentro. O que o Caleri tá fazendo ali, ó? Mas tá tentando armar a jogada. Recebe o passe por dentro. Galopo pra Caleri no toque. Me foi, saiu o goleiro e 2 tempos fica com ela, Requena. Firme o Requena aí do Vale. No primeiro tempo ele defendeu a do Luciano cara a cara. Agora do Caleri sai nos pés do camisa 9. Faz a defesa, repõe em jogo. São Paulo vence de virada 2-1. Mauro Betti, que chegada agora do São Paulo, hein, Betinho? Uma jogada muito bacana, hein? Mas jogada característica do futebol argentino também. Como é que é? Toque me voe, né? Isso. O jogo tá parado agora, hein, do Vale. Falta marcar, tem o cartão amarelo, hein? Isso. Tem um cartão amarelo, o jogador do São Paulo sentindo. E foi pro... Jogadores do Cobressal vão à frente. E ele tá sentindo, hein, do Vale? Cartão ali pro Pacheco. Pacheco toma o cartão amarelo depois da chegada do Alisson, que sente ali a região da virilha, o camisa 25 do São Paulo, se contorce em dores por ali, no momento em que o Zubeldia aproveita para passar ali uma orientação para o Eric, que entrou agora na segunda etapa. O Alisson, ele primeiro tenta chegar ali por baixo, ele na marcação, o pé do jogador da equipe, justamente o Pacheco, ele acaba erguendo o pé e acerta ali a região da virilha do Alisson, que ficou sentindo bastante, por isso tomou o cartão amarelo o Pacheco. Vai mexer o Cobressal, porque o técnico, o Gustavo Huerta, tem 2 jogadores por ali, ó. Saiu o 14, o Franco Garcia, para a entrada do 17, que é o Lobos, portanto 17 Lobos entrou, e também o 10, Lescano, camisa 11, entra na vaga do camisa 10, Léo Valência, ex-jogador do Botafogo. E o Diego Coelho também saiu para a entrada do Júlio Castro. Então foram 3 mudanças aí na equipe do Cobressal. O Júlio Castro é número 16. Falar uma coisa, hein, Marobetti? Desse time aí, diga. O Léo Valência é o craque? Eu acho que sim, o Diego, não só pela movimentação, pelo gol, é bom jogador também, o Coelho, mas o melhor é o Léo. Mexeu a 5, hein? Mexeu a 5 o Gustavo Huerta. É o que ele tem em campo para tentar empatar o jogo, que por enquanto 2-1 para o São Paulo. Elogio marca 28,5 jogados deste segundo tempo, placar de 2-1. São Paulo vencendo de virada, se classificando para as oitavas de final da Libertadores. Resultado importante para o São Paulo. O jogo está parado, falta marcada no Círculo Central. É bola para a equipe do Cobressal. Jogadores lá para o meio da grande área, inclusive quem acabou de entrar, hein? Sobe Pacheco, sobe também o Luscano. Tá por lá o Júlio Castro. Fato é, São Paulo vai ter que se defender. E até por isso coloca seus 6 jogadores na entrada da grande área. O árbitro da partida já autoriza. Autoriza Juan Lopes. No círculo central vem levantamento para o meio da grande área. Sobe para tocar de cabeça, quarta roleda. O rebote é do Cobressal na meia direita. Aos trancos e barrancos. Consegue o domínio. Jorqueira pela meia direita. Quina da grande área. Cruzamento travado pela marcação. Firme por baixo. Eric tira e tome contra-golpe. Vem São Paulo. Livre de marcação pela meia direita. Carrega a bola Eric. Cruza a fronteira. Não tem ninguém. Não tem uma opção, Eric. Agora aparece o Igor Vinícius. Na meia direita, recebe, linha de fundo. Igor Vinícius saiu com bola e tudo não. Bandeira diz que a bola não sai pela linha de fundo. Vem por baixo para tocar e botar para fora. Firme na marcação, Cristian Toro. Lateral marcado para o São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia direita. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol.
Lateral marcado para o São Paulo cobrar pela meia direita. Igor Vinícius para a cobrança. Arremessa a bola de primeira. Luciano domina o autor do gol. Luciano inverte o lado do campo. Chama no círculo central. Alan Franco. Alan Franco está jogando para o São Paulo. Cruza a fronteira. Relógio vai marcar 30 minutos jogados deste segundo tempo. O São Paulo vence por 2-1. Cobressal perdendo o jogo de virada. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, quarta rodada do Grupo B no Chile, relógio marca, 30 jogados do segundo tempo. Cobressal 1, São Paulo vence de virada, São Paulo 2, Plantel Esportivo Alupos, óbvio. Martelli, pela Copa Sul-Americana, o Nacional Potosí da Bolívia goleou Fortaleza por 4-1. Já na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o Metropolitanos por 3-0. Vem para o campo de ataque, o São Paulo domina pela meia direita, Igor Vinícius com a bola nos pés, já no campo de ataque, sabe da tranquilidade que tem, trabalha a bola com Alisson volante, que começa pela quarta zaga, trabalha com Alan Franco pela meia esquerda, entrega o passe para Patrick, Patrick cruza a fronteira, ergue a cabeça, escapa da marcação, Patrick, corredor aberto pela canhota, passou do primeiro, não passa do segundo, vem firme para botar para fora em lateral, trabalha bem a zaga do Cobressal, lateral marcado para o São Paulo pela meia esquerda, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Já vai mexer o São Paulo, hein? Já André Silva, camisa 17, atacante, vai pintar no tricolor. Vamos ver se ele tira o Caleri, né? Dá um descanso pro argentino, capitão da equipe. São Paulo está jogando Arboleda, tenta o passe à frente, intercepta a marcação pelo círculo central, escapa, livre de marcação, trabalhou a bola de primeira, Lobos pela meia esquerda, soltou na entrada da grande área, escapou, tentou bater o gol, Júlio Castro desarmado, firme por baixo, vem a zaga do São Paulo para ficar com ela, torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo 2-1, virada do São Paulo, classificando o time para as oitavas de final da Libertadores, para dar aquele alívio, claro que todos os times, Palmeiras, Atlético, próprio Galo, obviamente, ficam de olho nessa melhor campanha, mas você se classificar com 2 rodadas de antecedência te permite respirar um pouquinho, um ar um pouco mais puro, Mauro Betti. Nesse calendário intenso e insano, mas ao mesmo tempo exatamente isso, tem uma vantagem regulamentar na teoria, muitas vezes se confirma na prática, de você decidir em casa, né, para fazer a diferença. Então o São Paulo, até para acertar o time do Subeldia que acabou de chegar, e chega bem ao Morumbi, o São Paulo tem que fazer seu jogo e fazer mais pontos. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, Arboleda mete a bola por dentro para Alisson. Alisson pelo círculo central, trabalha a bola com Galopo para Alisson. Lançamento pela meia direita para Eric de primeira. Caleri de cobertura, vai pintar o golaço, bateu no gol, na travessão, voltou Caleri. Gol! São Paulo! Caleri! Na descida do São Paulo, lançamento no campo de ataque, foi inteligente, o Eric de primeira, ele partiu nas costas da zaga pela meia direita, tapinha cirúrgico, perna esquerda na bola para a entrada da grande área, Caleri por cobertura, a bola toca no travessão, não permite o golaço, mas aí ela faz a justiça, se oferece nos pés de Caleri na volta, ele prefere o toque de cabeça, a meia altura, com gol aberto, aproveita o rebote Caleri, na marca dos 33 minutos jogados deste segundo tempo, precisa tricolor pulsar, estremecer e vibrar, amplia o São Paulo, Caleri não podia ficar de fora da festa, marca mais um gol para o São Paulo, Caleri vai para a rede, São Paulo 3, Cobressal 1, Paulo do Vale. O detalhe é que o Eric recebe esse lançamento e dá o tapa com o lado de fora do pé, de primeira. E o Caleri com o lado de dentro encobre o goleirão também numa jogada espetacular. Essa bola pega no travessão, volta na direção do camisa 9, que ataca de cabeça, marca o 3º gol dele na Copa Libertadores de 2024, o 12º dele com a camisa do São Paulo na história da competição, ficando a 2 de Rogério Ceni e também Luiz Fabiano, os artilheiros do São Paulo na história da Libertadores. E agora o VAR tá ali conferindo a posição justamente do Eric. Me parece normal, hein, Martelli? Primeiro lance, o Eric tá em posição regular. Agora tem que ver se o passe do Eric pro Caleri é em posição irregular. Mas o primeiro, aí não precisa nem traçar linha, né? Cá entre nós. Não sei se é para pagar o cachê do malandro lá, mas tá muito atrás o Eric. Mas muito atrás.
Pode ser o passe do Eric pro Caleri, aí sim faz sentido. Mas pelo que eu vi aqui, o lançamento pro Eric, ele tá um corpo e meia pra trás facilmente, ô Bete. Acompanha o relator. Mas você sabe como é que é? O lance complicado, por exemplo, do Botafogo Universitário, demorou bobear uns 10 minutos, né? E aqui também. Vamos lá. Eu vou comer a pizza. Você quer ter outra checagem lá? Eu vou jantar então. Tchau. Agora exatamente Pizza o segundo. bem. Opa, total. Ah, não, mas os dois em posição regular. Pra mim, o gol é legal. São Paulo esperando o momento da confirmação do gol, que obviamente tem que ser confirmada. Não é possível que os caras vão... Não é possível que os caras vão anular aquele gol. Você está falando do jogo de Botafogo e LDU. Validaram o gol do Botafogo. Tem gol do Botafogo, é isso, Puzóvio? Exatamente. Júnior Santos marca 2-1 para o Botafogo contra a LDU no Rio de Janeiro. 3-1 para o São Paulo, o relógio marca 35 minutos jogados. Checagem do gol ainda, hein? Checagem do gol no Chile. Não precisa disso, né? Não sei se ele vai aproveitar esse momento aí para tirar e botar o André Silva. É isso. Vai botar o André Silva em campo, o Zubeldia, hein, do Vale. Saindo o Luciano, autor de um dos gols do São Paulo, que abriu, né, essa virada do tricolor paulista empatando o jogo. Saindo com a 10, entrando o André Silva, 17 a quarta do Zubeldia. É uma boa mexida até para dar um descanso no Luciano, para até centralizar um pouco mais o Nestor. E o André tem entrado bem na equipe. Chega de sofrência na sobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 36 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 3-1, São Paulo, gol confirmado. Gol confirmado no Chile, gol do São Paulo, gol de Jonathan Caleri. Vem pro campo de ataque a equipe do Cobressal pela meia direita. Messias escapa da marcação, passou do primeiro, veio o segundo, são dois à frente dele na quina da grande área, não consegue fazer o cruzamento, chama pelo círculo central do gramado, trabalha a bola um pouco mais atrás, é para Navarro. Navarro dominou, soltou pela meia direita para Céspedes. Céspedes erga a cabeça, teu passe à frente para Messias. Messias para Céspedes, Céspedes para Messias, sai a triangulação pela meia direita, vem o Cobressal na quina da grande área, Navarro dominou, adiantou demais. Mal, Navarro perde a bola, retoma e sai jogando. Tranquilamente sai pro jogo São Paulo pelo campo de defesa, ergue a cabeça, escapa da marcação, Patrick volta a jogada na meia direita, é para Igor Vinícius na entrada da grande área, trabalha pela meia direita, bola para Eric, o cara que deu assistência para Caleri. Eric sai jogando pelo campo de defesa, abre a jogada pela meia esquerda, ainda pelo campo de retaguarda, pela canhota, ergue a cabeça, sai pro jogo. Tranquilamente, Nestor recua, trabalha a bola o São Paulo pelo campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Igor Vinícius trabalha a bola, você ligado no microfone da Bandeirantes, é o São Paulo vencendo por 3-1, confortável tricolor que desce mais uma vez para o campo de ataque, escapou da marcação, pedalou, balançou o André Silva na entrada da grande área, boa bola, dominou, passou na canhota, pediu, Patrick cruzou, vai pintar o quarto gol, no tapa de primeira, pegou, Requena tira a bola do São Paulo, o tapa queima a roupa no meio da grande área, na jogada trabalhada do São Paulo, quase o quarto gol, tava por lá, Galopo não sai, a bola não entra do Vale. Que vai, inclusive, cumprimenta o Requena pela defesa. O chute saiu em cima dele, mas com muita força, né? O Galopo chega com tudo ali na grande área e depois tenta pegar o rebote. O Requena ficou sentindo um pouquinho depois do lance. O São Paulo vence por 3-1, mas quer goleada no Zorro del Deserto. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Relógio vai marcar daqui a pouco 40 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo vencendo o jogo por 3-1. Daqui a pouco para todo o Brasil tem um apito final com João Paulo Capelanes na Bandeirantes. Campo de ataque sai jogando, São Paulo agora só administrando. Tranquilamente, não tem pressa o São Paulo, domina Alisson, pelo círculo central do gramado, abre a jogada pela meia direita, entrega a bola para Eric, pisa na bola, ergue a cabeça, volta a jogada um pouco mais atrás para Galopo de primeira para Igor Vinícius, São Paulo vencendo por 3-1, Igor Vinícius por dentro, é para Galopo de primeira para Eric, volta o jogo, um pouco mais atrás para Igor Vinícius à frente para Galopo, perdeu a bola, no bate-bate o Cobressal vai ficar com ela, sai jogando pelo campo de defesa, tranquilo o time chileno, não tem pressa nenhuma lá atrás. Sai pro jogo camisa de número 4, Franco. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda.
Quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. Tá vencendo o jogo São Paulo. Torcedor tricolor feliz da vida. São Paulo se classificando para as oitavas de final da Libertadores com 2 rodadas de antecedência. Sai jogando o Cobressal no círculo central. Navarro domina. Abre a jogada pela meia direita. Entrega a bola para Messias. Messias no campo de ataque, não tem opções. No meio de 2, é obrigado a voltar. Um pouquinho mais atrás para Christian Toro. Toro pela meia esquerda, entrega a bola para Franco. Franco abre a jogada pelo círculo central. De primeira trabalhando com o Sandoval. Sem pressa nenhuma. O Cobressal que está perdendo o jogo, hein? Por 3-1. Trabalha a bola pelo campo de defesa. No toque da Bandeirantes você confere. O poderio está girando. E a bola rolando para você. Libertadores da América no Chile, 4ª rodada do Grupo B, relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Cobressal 1, São Paulo 3, na Bandeirantes, o plantão esportivo é dele, alô Pusófio. Martelli, com essa vitória, atualizando a tabela do Grupo B, o Tadieres já classificado é o líder com 10 pontos, seguido pelo São Paulo também nas oitavas com 9, Barcelona de Guayaquil com 2 e o Lanterna Cobressal com 1. Bandeirantes! Grupo Souza, Anima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. 40, quase 41 jogados deste segundo tempo. Vence o jogo São Paulo, 3-1. Vitória merecida, Omar Betting. Vitória merecida, demorou um pouco para o São Paulo acertar o jogo, a partir dos últimos 15 da primeira etapa, mas fez 2, fez 3, pode fazer 4 ainda, se quiser. Teve uma grande oportunidade, o goleiro Requena foi muito bem, e a justiça clássica. O São Paulo é muito mais time que o time chileno. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Vem pro campo de ataque a equipe do Cobressal, trabalha a bola, 41,5. Torcedor do São Paulo querendo o fim de jogo. 2-1, assim que virou o segundo tempo, mas o São Paulo ampliou para 3-1. 3-1 para a equipe do São Paulo, 2 gols de diferença. Cobressal desce na meia direita, linha de fundo, dominou Messias, cruzou na segunda trave pela meia esquerda de primeira, perna esquerda na bola, passa pro meio da grande área da Jorqueira, corta a marcação. Vem por baixo para tirar a marcação do São Paulo, bota em lateral pro Cobressal, cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Já cobrado, vem por dentro, Navarro dominou, cruzou pela meia esquerda, forte demais pela linha de fundo. Pega muito embaixo na bola, linha de fundo, é só tiro de meta para o São Paulo do Vale. E aí o Rafael vai para cima da arbitragem do Juan Lopes, por conta do que aconteceu ali na grande área, ó. O Juan Lopes, ele fica indicando ali, ó, uma marcação para indignação do Rafael, ó. E agora ele vai mostrar o cartão amarelo. Mostra o cartão amarelo pro, me pareceu, o Toro, camisa 3, não, o Lobos. Lobos, camisa 17. Depois de muita pressão do Rafael, ele mostra o cartão amarelo pro jogador da equipe do Cobressal por conta dessa jogada dentro da grande área com o Alan Franco. Todo dia é dia de brilhar, ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 43 minutos jogados deste segundo tempo, daqui a pouco apito final para todo o Brasil. Vem João Paulo Capelanes na Bandeirantes para repercutir por enquanto. 3-1, o São Paulo vencendo o Cobressal por 3-1 de virada e se classificando. Está nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo com 2 rodadas de antecedência. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com qualidade Steel. Ferramentas Steel. Relógio vai marcar 44. O São Paulo sai jogando pelo campo de defesa. Domina a bola, Igor Vinícius por dentro do círculo central. Trabalha a bola de primeiro São Paulo. São Paulo tenta descer com o Nestor. Nestor pelo círculo central. O autor do gol da virada. Quando entrou, bateu o gol e marcou, hein? Deu o placar de 2-1 para a equipe do São Paulo. Aí o Luciano já tinha marcado o primeiro. Um pouco mais tranquilo em campo. Caleri foi lá, marcou o terceiro gol, 3-1 para o São Paulo. Domina Patrick pela meia esquerda sem pressa, rola a bola por dentro do círculo central, é para Nestor. Nestor escapa do primeiro, não passa do segundo, no pé de ferro ganhou, Nestor soltou na entrada da grande área, o passe é forte demais, tá nas mãos de Requena para ficar com ela do Vale. Já sobe a placa indicando os acréscimos. O São Paulo vai vencendo 3-1 e com 2 rodadas de antecedência garante vaga nas oitavas de final da Libertadores de 2024. 44 minutos jogados deste segundo tempo. Vai, opa, essa imagem preocupa, hein?
Essa imagem preocupa, é o tornozelo direito ali do Caleri. Caleri, ou Exatamente, Paulo do Vale? sempre o tornozelo. E a gente falava disso, inclusive, até antes do jogo, né? Porque o Caleri, ele quer jogar tudo e ele briga o tempo todo, vai para todo tipo de disputa e aí sempre sobra pro tornozelo. O Caleri tá ali recebendo atendimento. Onde tem gente produzindo, Jardirando Caprichano na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, ferramentas Steel. Relógio vai marcar 45. Relógio vai marcar 45 minutos jogados deste segundo tempo. 45, vamos ficar a critério do mais 4. Juan Lopes, até 49. Vem São Paulo, Galopo domina pela meia direita, trabalha a bola com Eric. Eric volta a jogada por dentro para Alisson. Entrada da grande área, dá para bater no gol, preferiu o passe, trabalhou de primeira, devolução do Galopo para Alisson. Por baixo, Messias tira. Bota para fora em lateral. Manuel para o São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia direita. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Você sabe por quê? Porque é Nakata. 45,5. Mauro Betting vai dar São Paulo no Chile e vai dar São Paulo na próxima fase da Libertadores, hein, agora exatamente agora é buscar a primeira colocação, que teoricamente dá vantagem contra um bom time contra Tajeres. E pode ter mais um gol do São Paulo agora. Nestor domina pela meia esquerda, escapa para o São Paulo, que trabalha a bola de perna esquerda, volta a jogada para Alisson. Alisson pela ponta direita, escapou da marcação. Igor Vinícius dominou, Cobressal só observa o São Paulo trocar passes. Relógio vai marcar 46. Trabalhou Alisson, Alisson por dentro, perde a bola, escapa da marcação, perde o passe o São Paulo, vem pro contragolpe, domina a bola, Lobos pela meia esquerda, adianta pro campo de ataque, cruza a fronteira, desce pela meia esquerda, tem liberdade Lobos, hein, da quina da grande área, no meio de 2, trabalhou, tentou partir pra cima da marcação, Arboleda, firme Arboleda, vem por baixo pra tirar, Alisson completa, sai jogando o São Paulo pelo campo de defesa. Aquele. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço zero, Grupo Souza Lima, foi embora, hein. Só um detalhe, isso, exatamente. Saiu Caleri 9, entrou 18, Rodriguinho. Rodriguinho, por isso que até a gente viu aquela imagem, hein, o Mauro Betting. E é bom jogador, Rodriguinho. Sentindo, né? O grande problema do São Paulo, evidentemente, é a preocupação em relação à lesão do Caleri, né? Mas o Rodriguinho é bom jogador. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa, relógio vai marcar 47, só mais 2 de jogo no Chile, São Paulo vencendo por 3-1, São Paulo vencendo por 3-1 de virada tranquilo no Chile, 47 minutos jogados deste segundo tempo, torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, feliz, contente da vida, classificação antecipada para a Libertadores, para dar um alívio, para poder respirar um pouco mais fundo o São Paulo, para poder tirar elenco até mesmo, olhar de uma forma um pouco mais séria para tentar buscar a primeira colocação na campanha geral, para definir os seus jogos em casa. 47,5. Vem São Paulo para o campo de ataque, lançamento para André Silva nas costas da zaga. Eric acreditou, chegou na entrada da grande área, meu goleiro. Veio o Requena, hein? Não dá para falar a lá Neuer como pivote. Não. O Neuer falhou hoje, né? Cara, o futebol é muito cruel, né, Martelli? Era o melhor jogador em campo até aquela cangada parecida com o do Oliver Kahn, que estava no Santiago Bernabéu na final da Copa de 2002, na conquista do pênalti. Neuer ou Oliver Kahn? Neuer disparado. Neuer, pra mim, é um dos 2 maiores do mundo. Ele só tá um pouquinho abaixo do Buffon. Vem pro campo de ataque, o Cobressal domina 48. Relógio marca 48 minutos jogados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo no Chile. O estádio Zorro del Deserto em Calama, no Chile. Vai vendo o São Paulo se classificando. O São Paulo se classificando com uma tranquila dupla rodada de antecedência. Na quarta rodada, o São Paulo se classificando. Vem Tricolor tentando matar, fazer goleada pelo canto esquerdo. Dominou, pedalou para cima da marcação e escapou. Calou para bater o gol longe pela linha de fundo aí do Vale. É, mais uma chegada do São Paulo que tranquilo vence por 3-1. Na semana que vem, o Tricolor enfrenta o Barcelona. Jogo no Morumbi e depois o Tajeres no dia 29, a última partida da primeira fase. Vai terminar o jogo no Chile. O São Paulo vencendo por 3-1 de virada a equipe do Cobressal. Garantido vaga nas oitavas de final da Libertadores com 2 jogos e com uma tranquilidade gigante para administrar a Libertadores. Relógio marca 49. Juan Lopes já olha para o relógio. Se aproxima da bola. Jogo parado em falta marcada no campo de defesa para a equipe do São Paulo. Ergue o braço, o árbitro aponta o centro de campo, termina o jogo. O São Paulo está nas oitavas de final da Libertadores 2024, com 2 rodadas de antecedência.
3-1 fora de casa, de virada. Caleri, Nestor e Luciano, superando o único gol de Coelho. Atenção, torcedor do São Paulo. O tricolor pode começar a pensar em oitavas de final de Libertadores. O São Paulo vence no Chile. Agora na Bandeirantes vem ele. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, Martela Martelli. É o São Paulo nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores da América. Faltando 2 rodadas de antecedência, hein? Com 2 rodadas de antecedência. Faltando 2 rodadas para terminar a fase de grupos para o tricolor. Só que é claro, torcedor, é fundamental o São Paulo trabalhar ainda mais forte nas 2 próximas rodadas para terminar na liderança. Até porque para muita gente, PDV, tem aquela questão de você pelo menos tentar definir em casa o segundo jogo. Mas é como diria mestre Cláudio Zaidan. Se você tomar pancada no primeiro jogo, para reverter depois é duro. Mas há quem diga que há uma vantagem definir em casa o segundo jogo, hein, PDV? O São Paulo pode chegar a 15 pontos e agora disputa ponto a ponto a liderança com o Tajeres. Lembrando que as equipes se enfrentam na última rodada dessa primeira fase. Na semana que vem, dia 16, quinta-feira, o São Paulo terá o Barcelona pela frente no Morumbi. E na última semana de maio, no dia 29, o jogo contra o Tajeres também no Morumbi, definindo essa liderança. Na semana que vem, o Tajeres enfrenta o Cobressal e o São Paulo enfrenta então o Barcelona, e na última rodada as equipes se enfrentando. Só um detalhe, o Caleri sentindo ali, né, o tornozelo direito, o Caleri sentindo bastante com a compressa de gelo ali. É um problema, né? O jogador argentino sempre com esse tornozelo que incomoda bastante o camisa 9 do São Paulo, que luta, briga bastante. Hoje marcou mais um gol, porém foi substituído, sentindo então esse desgaste. Vamos acompanhar e torcer para que não seja nada de mais grave, viu, Capela? Sem dúvida. E vamos abrir o apito final. Antes disso, craque Bandeirantes, na opinião da equipe de esportes da Bandeirantes, quem foi o melhor em campo? O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Começando com você, repórter Bandeirantes Paulo Vale. Afinal de contas, o voto de Mauro Betting tem peso 2. E aí, do Vale? Olha, eu vou votar no Caleri, pelo gol e por ser um cara que representa esse espírito de Libertadores. Caleri. Puzóvio, o seu voto, quem foi o craque Bandeirantes da vitória do São Paulo 3-1, hein, Puzóvio? Eu sigo o PDV, eu vou de Caleri. Vai de Caleri. Então, pra você, Pedro Martelli vai votar também. Alô, Martelli, quem foi o craque Bandeirantes da vitória tricolor? Pra mim, Luciano. Luciano, então temos 2 votos pro Caleri, 1 pro Luciano. E pra você, Mauro Obetti. E aí, quem foi o craque Bandeirantes, hein, Maurão? Eu vou também com... Você sabe que... Como é que não é Man of the Match? Como é que é o mito da partida? Eu esqueci o nome oficial que a Conmebol marca. É assim, o jogador faz um gol, a bola bate na orelha dele, entra, o cara vira o homem do jogo, né? Mas dessa vez eu vou ficar com o Martelli, até pelo poder aguçado de observação que ele teve da primeira etapa. Luciano. E aí? O que eu faço, então? Vota. Se o Mauro tem peso 2, deu o Luciano. Verdade. Mauro Betting tem peso 2. E eu vou acompanhar o narrador do segundo tempo da Rádio Bandeirantes. Mas quem narrou o gol do Luciano foi esse cara aqui. Valeu, Mauro. Tá bacana, viu? O entrosamento tem que fazer um churrasco ou uma pizza que você prometeu e não traz, né? Mas tudo bem. Faz tempo. Eu vim direto da Champions, vai. Luciano, craque Bandeirantes, na opinião da equipe de esportes da Bandeirantes, foi pra rede dessa forma aqui, ao invés de martelar, explode canhão! Arboleda domina a jogada pelo meio do campo do São Paulo. Já toca por dentro, volta a Bobadilha. Pela meia direita, para Michel Araújo. Pede outra vez a jogada Bobadilha. Caminha Michel, limpou para bater. Outro drible, vai no fundo. Bateu na coxa, Luciano ajeitou, limpou, vai empatar, bateu! É gol! Gol! Luciano empata, grande jogada, entra na área, domina, gira, escapa do zagueiro e manda pra dentro do gol. Requena, não tem jeito, tá feito. Luciano, 1-1, o São Paulo empata. Paulo do Vale. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima.
Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, fios e cabos elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ele vai no carrinho, mas perde. Toma a frente, Navarro. Dominou o Léo Valência, pediu. Na direita, Léo Valência colocou no fundo da jogada. Para Franco Garcia. Cruzou pro gol. Para trás da jogada, vem Diego Coelho. Recuou, bateu Coelho. É gol! Gol! São Paulo aperta, tem posse de bola, cria chances, não marca e toma. Diego Coelho, Cobressal 1-0. 1-0 Cobressal. Arboleda ilumina a jogada pelo meio do campo do São Paulo. Já toca por dentro, volta a Bobadilha. Pela meia direita, para Michel Araújo. Pede outra vez a jogada Bobadilha. Caminha Michel, limpou para bater. Outro drible, vai no fundo. Bateu na coxa, Luciano ajeitou, limpou, vai empatar, bateu. É gol! Luciano empata, grande jogada, entra na área, domina, gira, escapa do zagueiro e manda pra dentro do gol. Requena, não tem jeito, tá feito. Luciano. Vem São Paulo, passou Patrick, lançamento dentro da grande área, Calene pela linha de fundo, pela meia direita, chega na bola, próxima bandeira de escanteio, pedalou, balançou, encara a marcação, Calene, fora da grande área, passou do primeiro, soltou para Eric na entrada da grande área, pode pintar o segundo gol, soltou de primeira entrada da grande área, o chute pro gol, golaço! Nestor! Gol! São Paulo! Rodrigo Nestor, na primeira bola que ele recebe no jogo, brilha a estrela de Nestor, brilha também a estrela de Zubeldia. A bola trocada na entrada da grande área, o passe de primeira para Nestor, ele armou para a perna esquerda, bate no canto esquerdo, superior do goleiro Requena, não chega na bola, ele dá um tapinha, mas não foi o suficiente. Na marca dos 15 minutos jogados deste segundo tempo, Preci, tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Alô, 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 Requena, aquele abraço, tá no gol. O São Paulo vira o jogo. Nestor tinha acabado de entrar no jogo. Um chute de extrema felicidade. 2 pro São Paulo no Chile, 1 pro Cobressal. São Paulo está jogando pelo campo de defesa. Arboleda mete a bola por dentro para Alisson. Alisson pelo círculo central, trabalha a bola com Galopo. Galopo para Alisson. Lançamento pela meia direita para Eric de primeira. Calene de cobertura, vai pintar o golaço, bateu no gol, travessão, voltou Calene. Gol! São Paulo! Caleri! Na descida do São Paulo, lançamento no campo de ataque foi inteligente. O Eric de primeira, ele partiu nas costas da zaga pela meia direita. Tapinha cirúrgico, perna esquerda na bola para a entrada da grande área. Caleri por cobertura, a bola toca no travessão, não permite o golaço, mas aí ela faz a justiça, se oferece nos pés de Caleri na volta. Ele prefere o toque de cabeça, a meia altura, com gol aberto. Aproveita o rebote Caleri na marca dos 33 minutos jogados deste segundo tempo. Preci, tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Amplia o São Paulo. Caleri não podia ficar de fora da festa. Marca mais um gol pro São Paulo. Caleri vai pra rede. São Paulo 3, Cobressal 1 para o do Vale.
11h32, abrindo os trabalhos no apito final da Rádio Bandeirantes, o Tricolor. Eu quero o hino do São Paulo, nosso Tricolor. Nosso São Paulo venceu e convenceu. É o Tricolor, não tem jeito. É o São Paulo, tri do mundo, tri da Libertadores, em busca de mais um título continental na sua história. É claro, torcedor, só fase de grupos. São Paulo está classificado para a próxima fase. Tudo isso é muito bonito. Agora, Mauro Betting, é o seguinte... O que dá pra esperar do São Paulo na Libertadores? Vamos falar o papo reto pro torcedor? Vamos. Dá pro São Paulo ganhar a Libertadores, sim ou não? Hoje não me parece um dos favoritos. Quais são os favoritos? Embora um dos favoritos, antes de a bola rolar na Libertadores, ou seja, 4 rodadas antes, eu apostava no Flamengo mais no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Mas apostava Flamengo, 4 clubes, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. A mesma coisa eu. Não tem como que também não vai fugir muito, muito disso. Claro que eventualmente num sorteio, ainda mais com o Flamengo se classificando em segundo lugar, se classificar, embora eu acho que o Flamengo vai se classificar. Eu também acho. Você pode pegar um Palmeiras e Flamengo, um Atlético Mineiro e Flamengo, então você já tiraria. E de repente do outro lado você pega um Palmeiras e River. Não dá, os dois devem ir bem. Mas enfim, então numa dessa por sorteio você pode ter a final antecipada, como por exemplo seria Real Madrid e Manchester City na Champions League. Então sei lá, mas eu ainda fico com esses 4. Quer dizer, ficaria, porque o Flamengo tá devendo muita bola. O Flamengo hoje não tá bem com a bola, então tá bem sem a bola, tá desorganizado, tá bagunçado, tá parecendo o time do Vitor Pereira. Seu raciocínio, mas ninguém presta no Flamengo, né? E aí que Jesus, tá. Ninguém presta. Nem o Dorival que foi campeão. Não, os jogadores precisam ser cobrados. Claro, não é só o Tite, não é só o Sampaoli, não é só o Vitor Pereira. Os treinadores, né? Sim. Eles são incompetentes em uma boa parte das atitudes, mas Sim. os jogadores não correspondem. Não correspondem técnica, física, animicamente. E claro, eu adoraria que eu tivesse um patrão como o Landim gosta do Marcos Braz, né? Exatamente. É um negócio inacreditável o crédito que tem. Marcos Braz virilizando tudo que ele já fez ridículo. É um negócio inacreditável ou super crível pelo que é o Landim, pelo que é o Marcos Braz, enfim. Mas o Flamengo tá devendo bola. O Flamengo tá irritante. Aquilo que a gente falava há pouco pro Corinthians, que é melhoradinha, mas não dá pra dizer que é uma melhoradinha sustentável, que agora vai Corinthians, que acabou a farra. Não é isso, né? Pode, talvez, o único ponto que o Rubão acertou como diretor do futebol é o momento que acabou a farra do Flamengo neste momento. Não, né? eu vou até te corrigir, se é que você me permite. Deve. A minha pretensão. Imagine. Acabou a farra dele também, né? Dele com certeza, dele né? acabou também. Enfim, dele saiu, continuou do Augusto Melo, é uma outra história, né? Mas assim, o Flamengo decepciona muito na Libertadores, o Galo não, dentro do padrão. Palmeiras bem também, embora possa e deva jogar melhor a equipe do Abel. E o River Plate eu acredito que sim deve fazer a boa Libertadores. O São Paulo tá, pra mim, numa prateleira abaixo, né? Até porque o grupo é muito frágil. O São Paulo estreou mal, perdeu pro Tajeres, teve a mudança de comando. O começo do Subeldia é muito bom, mas até onde vai a gente precisa aguardar. E lembrando que, por exemplo, o São Paulo tá sem Lucas Moura, que evidentemente faz muita falta ao São Paulo e faria a qualquer outro clube. E segue sem o Rames Rodrigues, que não vai jogar pelo São Paulo. Não, pelo que o PDB falou, ele já tá fora do clube. Né? Até pelo jeito Agora, do clube. São Paulo só não mandou embora ainda porque não tem o dinheiro para poder acertar. Isso. Agora, eu acho muita covardia isso também. Eu falei isso no Concentração, a gente debateu sobre isso. Tudo bem, o São Paulo fez o contrato com o jogador, mas o jogador fica com esse corpo mole, com essa forma bizarra de tratar a instituição. E aí o clube tem que se virar em relação a valores para poder pagar os salários do cara até o fim do contrato. Ao invés do jogador ter minimamente a hombridade, já que ele não tá afim, que ele não quer ficar, olha gente, não precisa me pagar tudo, mas acerta aqui uma parte, a gente sai e coloca um ponto final. Não, o jogador se esconde, fica na casa dele, aí fica pagando de esforçado, de treinando em casa, que a gente sabe que o nível de intensidade não dá nem pra colocar na mesma balança, quer dizer, e o São Paulo fica de mãos acorrentadas porque a lei é toda favorável ao atleta. E aí, enfim, faltou sensibilidade. Ainda acho que se o São Paulo tivesse acertado dias antes o Lucas Moura, não teria contratado o Rames Rodrigues e teria sido muito melhor pro São Paulo. Mauro Betti, é o seguinte, daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva de Zubeldia. Eu queria pegar como destaque final, Mauro, o seguinte. Prometi para os ouvintes da Rádio Bandeirantes que nós faríamos um debate aqui em relação ao São Paulo, obviamente, que chegou nessa fase da competição continental. Bem o São Paulo na Libertadores, já classificado. Mas queria que você trouxesse aqui, Mauro, até pelas informações importantes, que você é um cara extremamente conhecido, extremamente admirável, extremamente respeitado, principalmente dentro do Palmeiras, uma vez que você... Mauro, eu não sei nem o que falar de livros que você já fez, 25. tour,
De 25. Não, 25 não, só do Palmeiras, né? 9 do Palmeiras Claro. e Palmeiras. 9 do Palmeiras. Fora Tour, 25, fora um monte de sim. coisa. E você Allianz é um Parque, cara... tudo no próximo dia 18 de vende maio. peixe aí, vai. Não, Não, já, esse não sábado vendeu outro. porquinho. Não esse sábado ou outro, aí não dá pra vender mais porque já tá tudo vendido. Graças Agradeço a todo Deus. mundo que estará no Allianz Parque. Mas a gente vai fazer mais um tour até o final de maio ou comecinho de junho, mais um tour lá do Allianz Parque. Sensacional. Bom, Mauro, é o seguinte. O Palmeiras não vem jogando aquele futebol Concordo. que talvez o torcedor esperasse. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas é um time extremamente eficiente. Absurdamente eficiente. Até o Palmeiras é aquela coisa que eu já falei. Joga mal e várias ganha. vezes. Joga mal, ganha de uma vitória magra. Joga bem, vence com um placar elástico. Sim. Joga muito bem, goleia. Por Esse é aí. o Palmeiras. É impressionante. Esse é o Palmeiras de Abel Ferreira, que faz um trabalho irretocável. Mesmo. Na última sexta-feira, eu acabei trazendo no Jogo Aberto informação que eu recebi que alguns jogadores... Gente, de novo, não é que eles estavam bravos com o trabalho do Abel Ferreira, e sim com a falta de proximidade de coisas que o Abel antes fazia e deixou de fazer. Vou dar um exemplo aqui. É claro que o Gabriel Menino hoje não tem espaço no time titular. Que você tem o Zé Rafael, que é um monstro, você tem o Richard Rios, que está bem, e principalmente Aníbal Moreno, que é titular incontestável pela bola que vem jogando. Só que falta essa conversa. Alguns jogadores falaram, poxa vida, eu tô meio escanteado aqui, não conversei com isso e aquilo. O que você tem de informação, se é que você tem alguma informação? Porque eu até sugeri para os repórteres, perguntem ao Abel Ferreira e perguntem aos jogadores, por mais difícil que seja para o jogador se manifestar publicamente sobre esse tema, eu acho que é um tema que tem que ser abordado. Então, vários clubes e vários... Não só clube de futebol, empresas e tal... há alguns desgastes, aquela coisa, embora você hoje rotacione mais o elenco, você tem 5 alterações para fazer, tem muito jogo, muita intensidade e tal, é absolutamente normal que haja gente que não goste. Até se titular o cara fica bravo, que quer um pouco mais de espaço e tal. Assim, que tem gente que deve estar um pouco desgastada ou descontente, sim. Mas até onde eu sei, nada que atrapalhe o nível de desempenho da equipe do Palmeiras. O Palmeiras eventualmente não estaria tão bem agora, mas não acredito que seja por isso. Perfeito. Mauro, agora só pra gente fazer uma projeção em relação ao Palmeiras na Libertadores. Palmeiras com o seu melhor, é o grande favorito para conquistar mais um título continental? Se você tivesse que cravar, qual é o principal favorito? Você fez aí uma prateleira, Galo, Flamengo, que não tá bem. Esses 4, sim. Mas o Palmeiras talvez seja o time, eu já falei... É o time a mais ser batido, claro. O Palmeiras, para mim, é a maior força do continente já há pelo menos 7 temporadas. Desde 2020, sim. Cara, o que o Palmeiras faz de 2015 para cá, tudo bem. Sim, o River historicamente. O River Plate, ele conquistou 2 Libertadores também nesse período, mas depois o Palmeiras, ele atropelou o continente, porque foram vários títulos continentais, Copa do Brasil, Brasileiro, etc e tal. Palmeiras é o time a ser batido na Libertadores? Acredito que sim, né? Porque eu, por exemplo, não Subeldia. citei aqui o Fluminense, né, como um dos favoritos. Vamos ouvir o Subeldia. Vamos lá. Luiz, primeiro me dissesse, por favor, como você entendeu a intensidade do time numa sequência muito longa de jogos, né? Imagino que seja difícil manter essa intensidade com tantos voos e pouco tempo para descansar. E se isso de algum jeito acaba também gerando fatores ruins, como a lesão do Caleri, a possível lesão ali do Caleri no final. Se essa maratona, até num momento bom como esse, ela pode trazer um efeito colateral. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ok. Creo que el equipo hizo un buen trabajo. Dar vuelta un resultado en Copa Libertadores con la autoridad que lo hizo el equipo me gusta, porque el transcurso de la competencia nos va enseñando las distintas situaciones que se pueden presentar, y eso para nosotros es un aprendizaje. Creo que el equipo está jugando a un nivel bueno, no estamos bajando el nivel, sino lo estamos sosteniendo, y la estadística lo indican, independientemente del contexto. El resultado está siendo favorable, el resultado final, que es muy importante. Y como dije la primera vez, necesito de todo el plantel para formar un buen equipo. Prácticamente hay 6 o 7 jugadores lesionados, hoy Caleri también, pero hemos tenido la capacidad de poder reemplazarlo y el equipo ha seguido manteniendo un buen nivel. Lo ideal es tener todos los jugadores disponibles, porque así somos más fuertes aún, pero también es muy importante que el grupo tenga
la personalidad, el juego, para poder transitar estos momentos de lesiones y demás. Los campeonatos Brasileirao, Libertadores y Copa Brasil no esperan. El tiempo es veloz. Entonces, como es veloz, juegue quien juegue, al final no van a decir juega tal o cual jugador, van a decir juega São Paulo. El que juegue tiene que estar a la altura, por lo menos intentarlo. Igor, para você, nessa velocidade que o Zubeldia falava, os momentos também mudam no futebol, né? Momentos ruins viram momentos bons. E nesse momento tão bom de uma sequência de jogos sem perder, de jogos fora de casa ganhando, coisa que não aconteceu no ano passado, como é que vocês se sentem no campo? Como isso reflete? Dá mais confiança, não sei, mais autoridade para vocês ali se sentirem bem no campo? Como isso funciona? Boa noite, tudo bem? Bom, sem dúvida nenhuma, dá muita confiança para a gente. Acho que desde que o Mister chegou aqui, a gente vem entendendo bem o que ele pede para a gente, né, fazer dentro de campo. No começo ali foram mais conversas, né, Mister? Mais vídeos ali, ele chamava na sala individualmente para saber, para falar o que ele queria que cada jogador fizesse, a função de cada jogador. Então isso facilitou muito para a gente. Acho que a equipe inteira entendeu a forma que ele gosta de jogar, de controlar as partidas. E acho que a gente vem fazendo muito bem feito isso aí. Bom, uma sequência boa que a gente vem tendo, né, de vitórias, né, de partidas sem perder. E eu acho que dá muita confiança para a gente no decorrer da competição. E, bom, muito feliz pela classificação da gente, né, já. Mas, obviamente, que o trabalho não para. Segunda-feira já tem um jogo muito difícil e vamos trabalhar para ir em busca da vitória. Luis, felicidades por el triunfo. Ante la inmediatez que exige el fútbol de hoy, ¿crees que ya a esta altura del año, en fase de grupo de Copa Libertadores, qué porcentaje del ideal del juego has conseguido con tu equipo? Estamos bien, estamos bien. No pretendo usar superlativos para definir la actuación del equipo hasta ahora. Por eso con que han hecho un buen trabajo ya es suficiente. Me gustan los equipos serios, me gustan los equipos que tienen los pies sobre la tierra. Mirá, hemos visto videos de cosas inéditas en Copa Libertadores, en donde pestañas y te dan vuelta un resultado. Por ejemplo, hoy en Champions, en 5 minutos al Bayern Múnich, con toda la historia que tienen, le dan vuelta una semifinal. Con jugadores que valen mucho dinero, con jugadores que son de selección. Entonces este tipo de competencia requieren mucha concentración, mucha seguridad, mucha humildad. Y bueno, a nosotros nos da mucha seguridad el hecho de no solo estar concentrados, sino manejar lo mejor posible el balón, ¿no? Para eso hay que estar en el lugar adecuado, para eso hay que prestar atención a los tonos de pase que damos, para eso hay que mirar corto y hay que mirar largo para usar los espacios, encontrar el jugador libre. Y tengo un grupo que quiere, digamos, que está ávido de conceptos y realmente eso a mí me gusta porque se produce un feedback que no sabemos dónde puede estar el techo. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien. No pretendo, repito, usar superlativo ante la actuación del equipo, simplemente con que las cosas estén bien hechas y con seguridad en el fútbol de hoy sirve. Superlativos, viste, por ahí nos hace ir a las nubes y nos termina jugando en contra. Hay que seguir partido a partido para demostrar por qué están acá los chicos. Gracias. Tá aí, então. Zubeldia, treinador do São Paulo, falando depois dessa vitória importante que deu a classificação para o tricolor paulista para a próxima fase da Copa Libertadores, mais 2 compromissos na fase de grupos. Na semana que vem, quinta-feira, o Barcelona no Morumbi, na última semana de maio, dia 29, também no Morumbi, a equipe do Tajeres valendo a liderança da chave, valendo a liderança do grupo. Capela. Maravilha, eu estou recebendo algumas notícias aqui também em relação ao São Paulo e principalmente algumas opiniões. Cristiano Panvec cornetando o Zubeldia. É brincadeira, velho. Quer dizer, não, tudo bem, o Mauro Betti... Não, mostra a câmera aqui, gente, por favor, faço questão. Vou pegar na música aqui. Olha isso, gente. Olha o Mauro...
Mauro, vem cá, Mauro. Cadê você? Vem dar São os bastidores. Agora o rádio tem imagem, né, gente? Aí, ó. Ó o Mauro Betti. Cara, o Mauro não bate bem, velho. Que coisa fantástica. E Cristiano Panvec, cornetando, falando sério, mandou uma mensagem: não vai dar certo se continuar mexendo em jogadores e taticamente. Pera aí, gente. Quantos jogos o Zubeldia tem? Quantos fora de casa e quantas vitórias? 4 vitórias, 4 jogos fora de casa, 4 vitórias, 1 empate em casa. Gente, 5 formações diferentes. tudo bem, mas ele tá mexendo na formação, ele tá mexendo nos atletas, ele tá dando rodagem para alguns jogadores que foram pouco utilizados pelo Carpini. 4-2-4. Pronto, cara. 3-4-3, 4-4-2. Torcedor. 3-5-2. Calma. Hoje 4-3-3. É isso. Contra o Fluminense do Diniz, aí vai ser uma festa, né? Vai, não, aí sim. Aí vai ser o 8-9-4, né? Vai jogar, vai inventar uma escalação. Então, acho que o torcedor, mantendo os pezinhos no chão, é só o início de trabalho promissor do Zubeldia, o cara que é o atual campeão da Copa Sul-Americana. São Paulo tá jogando Libertadores, mas lembro, no ano passado, a LDU venceu nos pênaltis o Fortaleza, né, PDB? Exatamente. E inclusive o Pedro Augusto, né, jogador que hoje é titular com o Vojvoda, acabou perdendo o pênalti que daria o título pro Fortaleza. O Zubeldia teve a melhor temporada da carreira no passado. Ah, sem dúvida. Foi campeão da Liga Equatoriana e campeão da Sul-Americana. E, por sinal, eliminou o São Paulo em pleno Morumbi. Naquela disputa de pênaltis. Que James Rodrigues pateou a bola pra fora. Sim. E o Guerreiro foi o responsável por fazer um dos Não gols fez naquelas cobranças. nada no no jogo jogo inteiro. Mas no pênalti No garantiu, pênalti, né? exato. Exatamente. Bom, em relação ao São E Paulo... aí, fez o C de Corinthians, lembra? Ah, tem toda a razão, verdade. Não, depois falaram, foi C de Corinthians, foi C de alguma coisa e tal. Depois ele falou que tem um carinho por Corinthians e tal. E olha, posso falar uma coisa aqui de verdade? A gente sabe que é raro ver gente no futebol com palavra. Mas o Paulo Guerreiro, ele teve palavra e ele jurou que só jogaria no Corinthians no futebol brasileiro e cumpriu. Sim. Não jogou nada no Jogou Inter. nada no Inter nem no Flamengo. Ó, 11h49, o Puzov, tá tudo bem, Puzov? Tô te sentindo um pouco circunspecto do programa. Tudo bem, não, é porque me assustei um pouquinho com essa cena de Mauro Betti, né? Cara, que ele protagonizou aqui. O Mauro é um dos caras mais malucos, o maluco do bem que eu conheço. O cara saiu literalmente rastejando do estúdio, gente. Lembrando que aqui ninguém é bom da cabeça, né? Não. Lembrando disso. Só tem maluco, né? A cebola frita, né? Com nacos de cebola, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. O apito final, bom, a gente não tem hora pra ir embora, né? Daqui a pouquinho falaremos aqui sobre Palmeiras, sobre Corinthians, sobre o Santos Futebol Clube, que jamais será abandonado pela Rádio Bandeirantes. Ah, mas tá na Série B. Série B é na tela da Band. E Série B, a Rádio Bandeirantes também transmite o Peixão em Campo, como fizemos recentemente naquele amasso do Santos. Olha, Guarani, Bugre, querido, que eu tanto gosto, se não abrir o olho, o Guarani vai pra Série C. Temporada passada quase foi a sua nega véia, né? A macaca querida quase caiu, né? Ponte se livrou do rebaixamento na última rodada. Ponte vai subir esse ano? Não, subir não, porque... Muito forte, né? Você tem um Goiás, você tem um Curitiba, Não, você tem um jogando Ceará... muita bola não, viu, velho? Ah, mas... né, você tem um Ceará, você tem o Sport, você tem o Santos que vai garantir. Vai, fácil. Mas eu acho que a Ponte... São 3 zagas, que o Santos é uma delas, O Santos é uma delas, exatamente. Mas eu sinto que a Ponte esse ano vai brigar ali do 10º ao 7º ali, entendeu? Achei que você ia falar do 19º ao 15º. Não, é que a Série B é muito equilibrada, né? A Série B, se você não tá brigando pelo acesso, você tá brigando pelo rebaixamento. Exatamente. Não tem meio termo. Fica tudo engalfinhado lá no meio, né? Agora, o Guarani, velho... Não, o Guarani tá triste, cara. O Guarani, se não se cuidar... Tá triste o Guarani, tá jogando nada. O time tá morto, gente. Morto. Muito desorganizado. Olha, foi assustador. Eu tenho assistido quase todos os jogos do Guarani, só não assisti um. E o Guarani não consegue ganhar, cara. Não consegue dar uma sequência positiva. Realmente o Bugre com uma situação muito delicada. Por falar em situação delicada, não que o Corinthians esteja em crise e longe da gente querer implantar crise em algum clube, nunca faríamos isso, mas o Corinthians está numa situação tanto quanto complicada nos bastidores, com essa questão política muito triste, atrapalhando demais o desenvolvimento do trabalho do Augusto Melo. Rubão saiu, já está dando um monte de declaração aí, falando mal do Augusto. Eu mesmo conversei com o Augusto Melo hoje e até fica a sugestão aqui ao vivo. Augusto Melo, você precisa para ontem convocar uma entrevista coletiva ao lado do seu departamento financeiro. Vocês precisam sentar e responder os questionamentos dos jornalistas, da torcida, porque o que o Rubão fez
no último final de semana, no domingo, na Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, foi de um oportunismo, foi de um anticorintianismo gigantescos. Porque o Rubão, ele foi conivente nesse primeiro semestre com tudo que rolava no clube. E não me venha falar, Rubão, com todo o respeito que eu tenho por você, que não, agora você começou a falar porque você achou que estava muita coisa errada. Não, você começou a falar porque você foi chutado do clube. A verdade é essa. E eu sei também o porquê que você foi desligado. Por muita incompetência. Muita incompetência também. Que obviamente na Gazeta Esportiva você não falou os seus erros, né? É muito fácil só atacar. Por isso que fica a minha sugestão aqui. Augusto Melo, você precisa para ontem convocar uma entrevista coletiva e ser transparente com o torcedor, porque realmente não caiu bacana, não caiu legal a declaração, ou no caso, as declarações que o Rubão deu no último final de semana na Gazeta Esportiva. Realmente foi algo que deu uma balada nas estruturas internas do Parque São Jorge. E claro, quem fica nesse meio tiro aí é o torcedor que, mais uma vez, não sabe muito o que pensar no início de mandato do Augusto Melo, que eu torço demais. Já falei isso pro Augusto várias vezes. Torço muito para que ele consiga fazer uma grande gestão, mas infelizmente, com a situação calamitosa que o Corinthians se encontra financeiramente e administrativamente falando, não vai ser fácil. 11h53, qual que é a dívida do São Paulo hoje em PDV? Você tem aí de cabeça? Com o Rames? Não, com geral. Ai, acho que... Eram 600 e poucos? Acho que baixou um pra 500, se eu não tô enganado. Como pode São Paulo, um clube desse tamanho, ter $500 milhão de dívida, né, gente? Corinthians 2 bilhões, o Santos 600 milhões, quer dizer, a gente se acostumou, né? A gente normalizou a parada. É realmente uma situação muito delicada que os clubes brasileiros se encontram. O valor que o Palmeiras devia à Crefisa diminuiu radicalmente e agora até a expectativa é que a Crefisa, quem sabe, para o próximo ano não permaneça como patrocinador master. Claro que tem muita marca importante, talvez até com mais dinheiro interessado em colocar o seu patrocínio na camisa do Palmeiras, que é uma das mais valiosas do continente, pudera, né? Vem ganhando tudo ao longo da última década. 11h54, Bruno Puzov, eu não quero mais falar no programa. Não quero mais abrir a boca, eu quero calar a minha boca e ouvir o ouvinte Bandeirantes, porque o ouvinte Bandeirantes, ele não só ouve, ele participa. Então, na volta do intervalo, 11999048756, WhatsApp 11999048756. Vou monitorar também o chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você pode mandar mensagem para cá, Marcela Souza no digital, o Bruno Puzov na produção e coordenação, com o PDV, que vai dar o destaque final do São Paulo pra gente liberar o homem aí. E aí, do Vale, o São Paulo, os próximos passos do Tri Mundial. O São Paulo já está voltando para o Brasil em voo fretado, né? Não perde tempo de trabalho o Zubeldia. Amanhã folga para os atletas, até porque o São Paulo volta a jogar só na segunda-feira contra o Fluminense. Atenção ao horário da partida que mudou, será 8 da noite. Portanto, São Paulo e Fluminense no Morumbi, 8 da noite. O São Paulo volta para casa depois de 3 jogos longe do Morumbi, mais de 12 mil quilômetros rodados. Apenas a segunda partida do Zubeldia à frente do time no Morumbi, ele que tem 4 vitórias fora de casa e vai em busca da primeira vitória em casa, já que o único jogo que ele fez foi contra o Palmeiras, também numa segunda-feira, o empate por 0-0. Na Libertadores, situação definida de classificação, mas ainda briga pela primeira posição no grupo. Na semana que vem, quinta-feira, tem o Barcelona no Morumbi e no dia 29 de maio, novamente no Morumbi, a equipe do Tadjeres fechando a primeira fase do Tricolor Paulista na Copa Libertadores. Agora, preocupação Capelanes com relação à situação do Caleri. É verdade. Que deixou o campo sentindo dores, recebeu ali uma compressa de gelo, tal, tornozelo direito. Preocupa, obviamente, o departamento médico do São Paulo. Maravilha. E o São Paulo, pelo menos, vai ficar na manteiguinha aí nessa reta final de semana. Vai conseguir, obviamente, recuperar os seus atletas, pelo menos a questão física. Quinta folga, sexta, sábado, domingo treina, mas aquele treininho, né, na maciota, aquele me engana que eu gosto, regenerativo. E segunda-feira o pau vai cantar no estádio do Morumbi, entre São Paulo e Fluminense, partidaça que a Rádio Bandeirantes, é óbvio, nem vi a escala, nem saiu ainda, né, claro, mas a gente obviamente vai transmitir. Concorda comigo ou não? Será que eu narro esse jogo acho que aí? Vamos transmitir, sim. Eu narro esse jogo aí, não? Emoção é comigo, hein? Hoje você... Mas o Ulisses, ele tá preocupado, cara. O Ulisses, ele falou, olha, João, você tá velho. Hoje era a sua chance. Não, mas eu vou deixar, esse jogo... Deixou pro Martelli. Deixei pro Martelli.
Não é jogo pra mim, né? Os caras falam... Ah, gente, a gente se diverte. Claro que é uma sacanagem, né? Valeu, do Vale. Um abraço pra você. Tamo junto, Capelanes. Abraço, viu? Abraço. Grande PDV. 11h57. Bom, Puzóvio, tá no esquema, então. Ouvinte vai participar, vai mandar mensagem. 11999048756. Tem muita mensagem chegando aí, Puzóvio? Tem ainda. Já o pessoal já tá movimentando. Então já coloca uma aí. Mandar ele pro Michel. Ah, tá vendo? Cara, não adianta mentir, velho. Fala a verdade pro ouvinte. Ainda não começaram a chegar aquelas pancadas de mensagens, entendeu? Puzóvio, você vive grande fase, velho. Que voz, hein, velho? Inclusive... Que postura. Você tá demais. E outra coisa, teremos a partir da meia-noite mensagens no escuro. Umazinha no escuro, antes da meia-noite. Sua conta e risco? Não, depois da meia-noite, vai. Inclusive, eu quero falar aqui, ó. Acertei o placar. Mentira. 3-1. Você meteu 3-1? Meti um 3-1. Olha só, e ganhou o quê? Nada, né? Um chocolate do Pedro Martelli que ele deixou aqui pra nós, né? Bom, grande Bruno Puzóvio na produção e coordenação com a Marcela Souza no digital, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeca, Alexandre Marques no switcher com imagens e Michel Lopes na mesa de som. Então agora, gente, falando sério, 2 minutinhos, a gente volta e aí vamos abrir o quadro Alô Torcedor. Vamos dar uma passada no plantão esportivo da Bandeirantes e, claro, a gente já vai dar uma projetada nos jogos desta quinta-feira e fim de semana com a retomada do Campeonato Brasileiro. E, claro, a Rádio Bandeirantes continua com a sua campanha A Band Abraça o Rio Grande do Sul. A gente vai atualizar para vocês, sim, a situação ainda, infelizmente, calamitosa que o povo do Rio Grande do Sul vem passando. E, claro, campanha A Band Abraça o Rio Grande do Sul. Eu vou passar mais tarde para vocês aqui as contas, caso você queira contribuir, que você queira mandar o seu Pix. E a gente vem, obviamente, prestando não só esse serviço, mas prestando contas para você. É só você acompanhar o site da Band, os canais de comunicação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para você entender como funciona o seu monitoramento em relação a tudo que o Grupo Bandeirantes vem fazendo e realmente ajudando centenas de milhares de pessoas. E principalmente os animais também. E lembra você aqui, sem querer misturar as coisas, mas você que tem a opinião aí que não tem que resgatar animais, põe a mão na consciência um pouco e para pensar quantos animais resgatam humanos todos os dias. Só isso. 11h59. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Você precisa conhecer a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube de coração. Na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbis, é o camarote dos ídolos. E no Santos, tem o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Vou repetir aqui, ó, anote, soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com os serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil. E você sabe, é na Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Nós mulheres somos mais da metade da população. Somos minoria na política, com apenas 12% das prefeituras. O Solidariedade apresenta um novo caminho para as nossas cidades, com as mulheres fortes na política, criando mais empregos, qualificação profissional e com seu jeito carinhoso de cuidar. Filie-se e vamos juntas cuidar das nossas cidades. Domingo, ao vivo no Star Plus. Um duelo de gigantes pode definir os rumos do campeonato inglês. Arsenal e Manchester City brigam ponto a ponto pelo título. E adivinha? O fiel da balança pode ser o arquirrival do City. É dia de Gabriel Jesus e Martinelli encararem Casemiro e Antony. Manchester United e Arsenal. Dia 12, domingo, 12:30. Vem que tem futebol europeu no Star Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu sou pastora Sandra Alves e tenho orgulho de estar no União Brasil, o partido que mais cresce em São Paulo. E é um partido que, como eu, luta pela saúde da mulher brasileira. Um partido que não tem preconceito de raça, nem de sexo ou religião. A violência contra a mulher precisa acabar de uma vez. Venha comigo para a União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ao vivo, Rádio Bandeirantes, substituição na mesa de som. Foi dormir, Michel Lopes, entra Rafael Palmeira. Ô, Rafinha, é isso aí. Central Técnica Bandeirantes, Caiane Martins, Beto Rebeck, todo mundo por aqui. Foi descansar, mas tá aí com nós. E o Alexandre Marques, o Switcher, também com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, incansável. É isso aí. Marcelinha Souza ao meu lado, tudo bem, Marcelinha? Bom dia já.
Bom dia, João Paulo Capelanes. Como você está nesta sexta-feira agora, né? Agora é coisa linda já. Sexta-feira, mano. Mano, eu estou perdendo completamente a noção do tempo. Hoje ainda é quinta-feira. É isso. Quinta-feira. Mais tarde tem mais Libertadores da América aqui na Rádio Bandeirantes. Já, rapaz. Eu nem vou falar pro seu negócio. E o Puzov tá por aqui também. Tudo bem, Puzov? Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes. Tô animado, você pode ver, né? Tô percebendo, velho. Uma má vontade de estar aqui. O cara queria estar em qualquer lugar, menos aqui agora, né? Mas uma alegria. Não, é que eu acordei também 4h30 pra ir pra faculdade. Ah, tá reclamando, irmão? Não, imagina, mas a da faculdade sim. Ah, é? Da faculdade sim. Tá em que semestre, irmão? Tô no quarto. Quarto semestre? Quarto de jornalismo. 4 ainda? Isso. Não tá nem perto metade, do momento, né? Que difícil. Eu tô semestre no você sétimo. Tá? Sétimo? Tô fazendo TCC. Mas você sabe como você tem que fazer o TCC, né? Ai, nem vem. Truco, cerveja e churrasco, velho. Esquece, não adianta estressar, irmão. TCC. Ah, mas dá pra estressar, hein? Principalmente agora. Minha primeira entrega do TCC 1 é dia 20 de maio. Você faz que faculdade? Eu faço Mackenzie. Mackenzie, você? Faço FAM. FAM é a... patrocinadora do Palmeiras, né? É, exatamente. Maravilha. Por isso que ele é palmeirense. É por isso? É, tenho 19 anos, comecei a ser palmeirense com 17. A gente se diverte, né? Bom, ó, é o seguinte, estou ao lado dos meus fiéis escudeiros aqui, Rafael Palmeira, Marcelinha Souza, o Ale, o Bruno Puzóvio. A gente vai colocar a participação de ouvinte. E vou falar bem a verdade, eu prefiro mais ouvir. E pode colocar crítica também, gente. Quiser elogiar também, porque ninguém é de ferro, pode mandar elogio também. Mas podem criticar à vontade, até porque aqui é uma democracia. Só não pode xingar, né, rapaziada? Senão o Capriotti vai ouvir e vai mandar embora. Então vamos lá. 00:08, solta som do ouvinte aí. 11999048756. Rafael Palmeira, dedo de ouro no ar. 11-999-048756. Boa noite, Capela. Boa noite, Rádio Bandeirantes. É o Bruno de Ribeirão Pires, São Paulo. O que eu queria mesmo era enaltecer a Independente Torcida de São Paulo, que viajou, acompanhou o time esses 12 mil quilômetros. Desde o jogo contra o Palmeiras, quando acabou no Morumbi aqui, eles estão na estrada. De São Paulo para Belém, de Belém para Bahia, da Bahia para o Chile. Enaltecer aí, dá parabéns, rapaziada do ABC que está presente lá, que representando a gente aí. Beleza? E vamos aí rumo ao Tetra, o Tetra vem aí. Alô, Paulo Luvalli, nota 10, Mauro Betti 10, Bruno também 10, João Paulo Capelano 10. Ô, João Paulo Capelano, quem narrou hoje aí? Foi o Rogério Assis ou Pedro Martelli? Teve 2 narradores hoje? Sou Vanderlei e Moisés Açude. São Paulo jogou hoje com o time fraco. Esse time tá parecendo a mesma coisa que tá jogando com o comercial da quinta divisão. Sou Vanderlei Moisés Açude, eu sou fã de você. Ô, Vandeco, obrigado. Nota 10 pra você aí. Cara, sendo bem transparente com o ouvinte aqui, a gente não fica fazendo alarde também, até porque são coisas que acontecem em qualquer profissão. O Canhão, ele tá se recuperando aí de um probleminha, mas o Canhão é um cara extremamente profissional e mesmo assim veio, tentou, fez o aquecimento de voz. A gente até brincou no concentração aqui do aquecimento de voz do Canhão. E aí ele fez o primeiro tempo redondo, não estava se sentindo tão bacana assim para poder entregar o melhor dele na segunda etapa. Pedro Martelli, que estava aqui no Band Esportes, já só subiu aqui um andar e veio narrar a segunda etapa. Isso aí já aconteceu várias vezes na história do rádio e já aconteceu inclusive uma vez comigo, cara. Uma vez comigo mesmo. Eu estava escalado para narrar São Paulo e Vitória, o Canhão narrou o jogo das 4 da tarde e eu testei positivo para Covid no dia. Testei positivo pra Covid. E aí liguei pro Capriotti, falei, Capriotti, positivo. Ele, esquece, irmão. Fica em casa, doente, esquece. Ainda mais pela sua saúde e pela saúde dos outros. E aí, o meu resultado... Eu achei, de verdade, vou mentir pra vocês não. Eu tinha certeza que eu não ia pegar Covid naquela oportunidade. Primeiro que eu já tinha tomado as vacinas. E segundo que eu tava me sentindo super bem. Só que eu fiz o teste de Covid porque como eu tive contato com uma pessoa na quarta-feira em um outro centro de curso que eu fui transmitir um jogo... A pessoa testou positivo para Covid na sexta-feira. À noite, eu fui comunicado. E no sábado, eu fui ao hospital bem cedo. E o resultado do exame demorou a sair. Só que eu falei pro Capri, falei, não, tô bem, cara, não vai dar nada, tá tudo certo. Tô me sentindo bem, não vai testar negativo. E blau, velho, início da tarde, testei positivo. E aí o Canhão pegou e abraçou a causa. Então, gente, quando a gente fala de equipe de esportes, é isso, cara. Um ajuda o outro aqui, velho. Precisou, teve necessidade, um abraça o outro.
tem trairagem não, velho. 00:11, vamos lá, mais mensagens dos ouvintes. Boa noite, pessoal da Rádio Bandeirantes. Krishna, da Vila Matilde. Queria dizer que a imprensa tendenciosa não passa jogo do São Paulo. É impressionante. Eles passam um jogo lá do Tucumã da vida, mas não passa o jogo do São Paulo. Passa Botafogo, passa Flamengo. É isso aí. É a imprensa tendenciosa daqui da região sudeste. Se não fosse vocês da Bandeirantes, eu não ia nem saber o placar. Parabéns a vocês. Boa noite. Irmão, eu não vou ficar passando pano pros outros, não. Mas eu acho o seguinte, turma. Eu não sei quem faz as escalas, qual é a ordem de preferência, o que eles combinaram aí, quem tem o direito de transmissão de televisão. Mas independentemente de qualquer coisa, tem jogo de São Paulo, a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Tem jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Às vezes, infelizmente, acaba calhando um jogo em cima do outro. Então a gente tenta fazer o melhor possível aqui, porque não dá pra você transmitir 2 jogos ao mesmo tempo. Aquela coisa, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. 2 jogos não podem ocupar a mesma transmissão de rádio. Por mais que a gente tenha o plantão esportivo, as partes digitais, os narradores, quando estão acompanhando a partida, sempre falam a todo instante do outro jogo que a gente não está transmitindo. E assim vai. Mas muito obrigado pela sua mensagem aí. 00:13, mais mensagens. Vambora. Boa noite, Capela. Carlos, motorista de aplicativo aqui da Praia Grande. Ô, Capela, o que estão fazendo com o nosso Corinthians, cara? Velho. Deram uma Ferrari na mão de criança. Desse jeito não vamos chegar a lugar nenhum, hein? Série B é logo ali. Valeu, abraço. Valeu. Olha, cara, vou falar bem a verdade pra vocês, As pessoas vão falar que a gente só fala mal do Corinthians, que a gente só quer plantar crise no Corinthians. Olha, 00:13, como a gente tá agora tendo um papo de resenha aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fico chateado. Eu não torço pro Corinthians. Não torço pro Corinthians. Mas, cara, eu tenho tantos amigos lá dentro. Eu fui setorista do clube. Eu conheço, os seguranças, os porteiros, os roupeiros, os auxiliares. Bom, os auxiliares agora não, mas os caras que eram auxiliares fixos. Conheço tanta gente bacana. O Augusto Melo. Falei com o Augusto Melo hoje, ontem no caso, que já passou da meia-noite. Liguei pra ele, ficamos no telefone trocando uma ideia. Cara, tem muito vagabundo dentro dos clubes, sabe, velho? Caras que jogam contra, meu. Os caras jogam contra. Sabe? E o Corinthians, enquanto não se profissionalizar, gente, torcedor, se acostume. É duro o que eu tô falando. O que o nosso ouvinte falou, e me fugiu até o nome dele, peço desculpas, mas o que o nosso ouvinte falou, deram uma Ferrari na mão de não sei o que, de crianças. Bicho, 2 situações. A primeira, ou o Corinthians se profissionaliza e abandona de vez esses dirigentes torcedores incompetentes e muitos deles ignorantes, ou o Corinthians vai continuar nessa situação melancólica administrativamente falando. E quando eu falo administrativamente falando, não estou falando só da questão financeira. É de várias outras questões. Poxa, olha o que aconteceu recentemente, cara. Que nível baixo. Essa crise interna não pode ser resolvida e ser colocada para todo mundo ficar sabendo. Tem que ser uma coisa resolvida mesmo internamente. Então, a gente saber desse atrito do Rubão e do Augusto Melo. Exato, vaza tudo do Corinthians. Inclusive, não sei se vocês viram nas mídias digitais da Gazeta, depois eles fizeram umas perguntas também pro Rubão, e aí perguntaram, qual que é o pior problema, né, do Augusto? Ele falou, falta de transparência. Entendeu? Eu não acho que falte, vou ser bem sincero, eu acho que assim, o Augusto Melo, como eu falei por telefone com ele, todo mundo sabia que ele ia pegar uma bom, vocês imaginam a palavra que eu tô pensando, né? Ele ia pegar uma abóbora nas mãos. Aí, boa, Bruno Puzov, é isso. Agora, ele não é um coitado. Ele sabia o problema que ele tava se enfiando. E o que mais me incomodou, e eu falei pra ele, lá na Pizzaria 1900, eu falei, Augusto, esse discurso que você também tá abraçando de acabou a farra, Corinthians vai voltar a ser competitivo, Corinthians vai brigar por tudo na temporada, eu falei na hora, falei, Augusto, eu não sou teu assessor, Augusto, mas sou um cara que gosta de você. Para com esse discurso, velho. Não pode assumir tanta coisa. Para, velho. Para. Gente, nós temos uma certa experiência no futebol que a gente sabe que o cara fala, promete. O que você falou na segunda-feira,
Daqui um ano, se você não fizer aquilo que você falou na segunda-feira, que você não lembra, você vai ser lembrado por E muitas todo mundo. vezes cai por terra uma semana depois, seja um mês depois. O Pretzel estava falando aqui em das várias transmissões do Esporte em Debate de uma divulgação de uma... Do quê? De um patrocinador, que ele iria divulgar um patrocinador para o Corinthians, que ele ia chegar esse patrocinador no Corinthians e acabou não acontecendo nada. Não, o Name Rights do CT. Exato. Name Rights do CT. Ele falou pra gente várias vezes também aqui, entendeu? Aí o torcedor cria uma baita expectativa e aí a parada não sai. Aí depois você tem que ver o Rubão na Gazeta falando que tem intermediador na relação da Vaidbet, e o Augusto disse que não. Então assim, gente... Pô, de verdade, quem que tá mentindo? Quem que tá falando a verdade? Então eu sugeri pro Augusto, convoque uma entrevista coletiva para ontem, coloque o diretor financeiro que também foi atingido, colocaram em xeque a credibilidade dele como torcedor do Corinthians, até porque eu penso assim, gente, nem todo mundo que tá no Palmeiras é palmeirense, nem todo mundo que tá no Flamengo é flamenguista, no Cruzeiro é cruzeirense. Só que eu acho que a partir do momento que você é profissional a ponto de saber separar as coisas e procurar fazer o seu melhor trabalho, tá tudo certo. De forma imparcial, de forma correta, coesa, tudo legal. Por exemplo, o clube social do Palmeiras, nem todo mundo é palmeirense. No clube social do Corinthians, nem todo mundo é corintiano. Agora, olha só o que eu já ouvi, tô falando sério, tá? Tô falando sério, isso é muito sério. Eu já cobri 2 eleições do Corinthians em loco, nesse período que eu fiquei como setorista. E no dia de eleição, eu adoro cobrir a eleição. Eu acho bem legal, porque você tem, tipo assim, passe livre dentro do clube para você entrevistar os candidatos, para você falar com sócios, com dirigentes, com conselheiros. Eu acho bem bacana porque todo mundo quer falar nesse dia. Presidente do Conselho Deliberativo, cara, eu entrevistei vários, tô falando sério, vários sócios que tinham direito a voto. E aí depois, nos bastidores, eu perguntava: que time você torce? É Corinthians mesmo? Não, sou palmeirense. Eu falei: você vai votar em quem? Não, vou votar no pior, dane-se. Eu falei: cara, mas votando no pior, você não vai se prejudicar que você é sócio daqui? Exato. Ele, não, porque o clube social não é o presidente do clube que praticamente toca. Entendeu? Vou dar um exemplo. O Augusto Melo, claro que ele tem incumbência como presidente do clube de cuidar do departamento social. Só que tem gente específica para isso. Entendeu? Não é o Augusto que vai ver se a piscina tem que ser aquecida ou fria. O cara tá com uma abóbora gigante para poder, um abacaxi gigantesco para descascar no departamento de futebol. Até porque o presidente do clube, ele passa mais tempo no CT no dia a dia do que no clube social. E quem toma conta do clube social são outras pessoas. Outras pessoas tomam conta, organizam, sugerem. Claro que o presidente fica a par, mas assim, vai levando aí que o futebol é o importante. Que sem o futebol, cara, não entendeu? Olha só. Então é duro. É por isso que até no sábado passado aqui no Mundo dos Esportes, o Bruno Puzol, a testemunha, estava aqui comigo, eu sou favorável completamente ao sócio torcedor ter direito a voto. O sócio torcedor que tem um plano de pelo menos 3 anos, o sócio torcedor que não está inadimplente. Esses são os que querem o bem de cada clube. Pois é, entendeu? Ah, mas daqui a pouco o sócio torcedor vai ter direito a voto, ok, mas eles vão colocar alguém da organizada para ser presente. Paciência. Tanto incompetente que passou pelo clube recentemente, para não falar outra coisa, porque assim, cara, Corinthians precisa se profissionalizar e eu fico realmente chateado de ver a situação que o clube se encontra. Claro que o torcedor rival vai zoar, vai encher o saco, vai tirar lasca, mas é complicado, velho. Eu fico realmente chateado e torço por uma boa gestão do Augusto Melo. Apesar de ter muito cara lá dentro que tá torcendo contra o Augusto Melo. Não, mas você acha que nem o Pretzel, ele fala que o Corinthians vai passar com esse mandato do Augusto sem ganhar título. Mas eu não acho que isso tá errado, porque a gente percebe que a cada semana parece que piora algo que a gente imaginou, porque tudo que ele falou também, honestamente, né? em um processo de reconstrução, acho que o foco não deve ser esse. Beleza, que ganhar títulos é legal, mas se você quer retomar, vou colocar essa palavra aqui meio solta, mas se você quer retomar a dignidade do clube, acho que a sua preocupação não tem que ser ganhar títulos no primeiro momento. Mas também não promete tanto, né? Esse é o problema. Ele prometeu muito. Mas é uma utopia. Bom, eu penso assim... É uma utopia gigantesca, mas... Reconstrução. O que significa a reconstrução do Corinthians? Vocês acham que em 3 anos a gestão Augusto Melo, ele vai conseguir pagar uma dívida mais do que bilionária? Não, mas a intenção deveria ser reduzir. Mas então a conta não fecha.
a conta infelizmente não fecha também. Eu concordo contigo, tô concordando com você. Eu só acho que o Corinthians, ele precisa, independentemente da dívida bilionária, eu não tô tentando me contradizer aqui, mas o Corinthians precisa ter um time competitivo. O Corinthians não pode ficar mais todo esse tempo sem conquistar nada, cara. São 4 anos sem ganhar nada. Um clube de futebol desse tamanho, desse porte, não pode ter esse ato na sua história. Não, e quase caindo 2 vezes, né? Quase caindo 2 vezes. E quase caiu. Cara, olha... Aí a gente tem também o retorno de categorias que nunca renderam nada pra equipe, então, pro e clube. outra coisa, aí o Jassa continua lá, sabe? Tem gente, cara, que é parasita dentro do clube, que fica lá, você não sabe o que faz um trabalho ruim, que faz um trabalho que não é transparente com o torcedor, que todo mundo critica e os caras continuam no clube. Inclusive, Capê, isso incomoda, velho. Então, nos anos 90, no Palmeiras, você vai lembrar disso. Tinha os italianão ainda, aqueles caras que apareciam na crise, né? Falavam tanto. No Corinthians, você vê isso até hoje. São os mesmos caras, são os mesmos caras que querem o mal do Corinthians e estão lá. Os conselheiros, eu falo com vários, tenho aqui uma relação, não digo nem de amizade, mas de respeito, de conversas e tal. Porra, os conselheiros, vocês aprovaram as contas do André Sanches, cara. Vocês são uma piada, velho. Vocês são uma piada. Aí sabe o que eu tive que ouvir desses caras? Vocês vão dar risada. Não, tivemos que aprovar as contas porque se a gente reprovasse, nós estaríamos jogando contra o Corinthians. Tá de brincadeira. Vocês estão jogando contra o Corinthians, aprovando umas contas Exato. absurdas de um dos maiores incompetentes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês foram coniventes com um absurdo. Vocês naturalizaram uma parada bizarra. E é por isso que o Corinthians não consegue andar, porque é uma bagunça no conselho, o presidente do Conselho Deliberativo também, muita burocracia para conseguir mexer nas coisas, o presidente do clube com um abacaxi desse tamanho para poder descascar, fruto da péssima gestão passada e das péssimas gestões do Alibe, de Roberto de Andrade, de Mário Gobi, de Andrés duas vezes, de Duílio. Então assim, velho, grupo político que passou pelo clube foi muito vitorioso, mas a que preço? 2 bilhões de dívida para mais? Valeu a pena? Vamos colocar mais participação do povo aí, vamos lá. Eu ouvi, Capelani, você narrando aquela final da Sul-Americana, Fortaleza, você narrando e o Fernandinho Fernandes de comentário, você fez uma pergunta tão inteligente, tão importante no jogo, sabe? Qual? Ali eu vi que você... sabe, conhece de futebol, sabe? Você perguntou para ele o que você estava vendo e o que você estava narrando. Você foi maravilhoso narrando futebol, rapaz. sabe? Maravilhoso, sabe? Eu acompanho muito a Bandeirantes. Sou chato pra caramba, mas sou aquele ouvinte que quer o melhor de cada um de vocês aí. Irmão, muito vocês obrigado. são ótimos, só que tem hora que vocês demonstram um pouquinho abaixo do que vocês são. Faz parte. À vontade, principalmente, né? Já tá treinando pro próximo jogo, né? Vai acertar sempre também, né, gente? Agora, posso falar uma parada aqui, rapidinho? Vocês estiveram segunda-feira lá no Metrô Paulista, não, né? Não. Não estive lá perto, quase fui, mas... Você é uma vergonha, né, Marcelo? Você mora do lado, cara. Ah, você me perdoa também. Porra, eu te pelo expliquei amor de a Deus. situação. É você verdade. Eu posso dar minha você desculpa, tá ciente do que eu estava resolvendo. Não, qual que é a desculpa? Fui pra uma consulta. Consulta do quê? É clínico geral. Ah, tá, entendi. Cara, eu estive, de verdade, pra mim isso aí é... A gente recebe tanta pancada em rede social, vocês não têm ideia. Gente que ameaça a gente de morte. Cara, você acredita que recentemente os caras invadiram o perfil do Instagram do meu cachorro? Xingaram o meu cachorro, O Salsicha? Do Salsicha. Xingaram o cachorro? Mano, xingaram o cachorro. Tipo assim, esse cachorro feio, que não sei o que e tal. Eu falei, irmão, você pode Absurdo xingar minha isso, esposa. viu? Se você xingar meu cachorro, eu vou sair na mão contigo. Você tá de brincadeira, velho. Mas os caras foram xingar porque eu dei aí uma opinião sobre clube e tal. Nem lembro o que eu falei aí. Os caras ficaram bravos, foram no Instagram do meu cachorro. Isso é sensacional. Começaram a xingar. Então, assim, cara, a gente toma tanta pancada. Por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui? Porque o na carinho que segunda-feira, recebe pessoalmente, irmão, é outra resenha. Sabe aquela história do torcedor de rede social e o torcedor de estádio? Sim. É a mesma coisa o ouvinte que realmente ouve a Rádio Bandeirantes. E o ouvinte... que acompanha. O cara do chat do YouTube eu tenho o maior respeito, tá? Porque o YouTube tá consolidado. O YouTube da Rádio Bandeirantes é uma realidade, um canhão de audiência. E a gente tem que respeitar todo mundo que ouve pelo aplicativo, pela faixa estendida, AM, FM, não importa. Site. Agora, o cara que foi lá... O indivíduo que foi lá se deslocou até a Estação Paulista do metrô. Só pra dar um abraço, pra dar um bom dia pra gente. Exato, só pra ver vocês. Irmão, olha, até arrepia, cara. Tô arrepiado aqui, ó. Tá de mesmo. verdade.
porque... Confirmado, tá? Muito Os arrepios. Legal, muito legal. João assim, Paulo Capelanes. Carinho dos caras foi algo, assim, impressionante. Com a Rádio Bandeirantes. Aí, poxa, eu ouço, para de brigar com o Pretzel, foi o que eu mais ouvi. Vocês ficam brigando, que não sei o que, é sério essa briga. Eu falei, cara, não é briga, é um debate. E às vezes vira um pouco o fio. Ué, gente, fazer Às programa... vezes... Não, às vezes, muitas Vira vezes. um pouquinho a chave. Gente, vem cá, fazer programa Mas ao no vivo. final, gente, tudo Você acha volta que ao é fácil normal. fazer programa ao vivo, velho, todo dia? Às vezes você vai dar uma paçocada, às vezes você não vai estar bem, às vezes vai dar uma informação errada, às vezes vai dar uma opinião que você, putz, aqui eu fui mal. Gente, não vai acertar sempre, né? Acertar sempre não dá, mas aparentemente errar todas dá. Acho que acertar sempre é quase impossível, né? É, eu só errei uma vez na vida. Ixi, quando foi? Quando eu pensei que eu tava errado. Gênio. Quem viu Chaves viu. Você assistia Chaves, não? Assistia. E você, Assistia. Osório? Eu tinha uma... Calhe essa boca e me dê esse estilingue. Tá, não precisa também ter Calhe ser esse grosso. estilingue e me dê sua boca. Quer dizer. Pô, eu adorava, velho. Conheço todas as frases do Chapolin. Eu adoro, sabe o que? O Chapolin e o Chaves, aqueles episódios perdidos do Chaves. Por sinal, eu fui recentemente na exposição lá na Barra Funda do Chaves. Você se divertiu horrores. Você voltou a ser criança, não, eu cara. voltei a ser criança. Mais engraçado que algumas pessoas acabam reconhecendo e tal. Os caras, cara, não sabia que você era palhaço também fora da câmera. Eu falei, cara, eu tô me sentindo uma criança aqui. Eu tô na Vila do Chaves, velho. Mano, eu comprei camiseta. Umas camiseta cara, tá? Tive que negociar lá. Ô, 120 pau uma amanhã camiseta. pode. Negociou. Amanhã você vem montado. Ah, eu viria montado, mas aí eu viria de seu barriga, né? Que aí é só por um terno, a barriga tá pronta. Vamos lá, mais mensagem do povo. Bom dia, Jair. Bom dia, Capelani. Aqui é Dinho Vigilante de Aracaju, Sergipe. Quero dizer que esse Tite, eu sou flamenguista, mas esse Tite não vai pra frente. É Tite que não vale nada mesmo pra treinar time e o jogador também é maioria. Não quer nada da vida com jogar pro Flamengo. O Flamengo tem de fechar esses medalhão aí. Eu quero mandar um abraço, Capelano, para o craque Neto e para o goleiro Ronaldo. Meu sonho é conhecer eles dois pessoalmente. Mas um dia eu vou conhecer. E Neto é daqui de Sergipe. Neto não, o avô de Neto é daqui de Frei Paulo, Sergipe. Família Ferreira, família tradicional. Valeu, Capelano. Valeu, Dinho. Robson da Praia Grande, tricolor fanático. Eu vou te contar, hein? Esse timinho é enganador, tá? É enganador. Vai por mim. Robson da Praia Grande, Cidade Oceano. Obrigado pela mensagem. Meu abraço para toda a galera, independentemente da sua região, do seu país, do seu estado, não importa. Do seu planeta também, né? Que tem uns caras que vêm de outro planeta aqui também. 00:30 vai marcar o quinzenal. O Rafael Palmeira, não precisa escutar não, vamos mensagem de áudio no escuro. Os ouvintes são bem educados. Olha, eu acho que não. Por quê? Acabei de ouvir um aqui que tá se eu xingando? colocasse... Eu já peguei umas mensagens também. Vai falando aí. Que não são nada xingar é duro, né? educadas. Porque tem ouvinte que não gosta de ouvir palavrão. A gente também não gosta, né? Então, assim, se o cara quer xingar, fica difícil. Mas se o cara quiser criticar, beleza. Fala aí, man. Deixa eu ouvir o áudio desse cara aqui, vai. Esse último aí. Tá, peraí. O que você acha? Vai falando aí, gente. Não, e falando agora também sobre o Tite, Marcela, vamos lá. Não, só porque o Dinho falou do Tite, eu acho... Vamos vir aqui com o debate que PDV e Martelli tiveram no Resenha recentemente. Diga. Você acha certo a torcida vaiar, a torcida pedir resultados melhores? Porque na ocasião... O Flamengo tinha ganhado de 1-0 do Amazonas no Maracanã. É que o Flamengo, jogando nada, hein? É que o Flamengo sempre foi assim, né? O Flamengo você não pode ganhar de 1-0, que nem, por exemplo, Corinthians. Corinthians, se você joga feio e ganha de 1-0, tá ótimo. O Fábio Carille foi campeão 2 vezes assim. No Flamengo, há muito tempo é assim. Você tem que jogar bonito. Mudou lá em 2019, né? Não, 81 lá atrás. 79, quando começou o time do Flamengo. Não, mas recentemente isso voltou com uma força 2009 gigantesca. mesmo. Mas o time do Carille... Era um time muito bom, eu acho. Não, era bom. Eu achava um time muito bom. O de 2015, fez o né? primeiro turno. Não, 2015 era o Tite. 2015 era o Tite, verdade. Ele tava como auxiliar. Vou lá, escalar o time de 2015 do Tite. Cássio. Era Fagner ou Alessandro, hein? Agora me Fagner. Cássio. Não, tem razão. Fagner. Cássio, Fagner, Gil Felipe e Arana, Fábio não é? Santos. Não, Fábio Santos. Ralf.
Elias, Caraca, Ralf. Jadson, Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Esse era o time. E ainda tinha o Luca entrando no segundo tempo que tava fazendo gol pra caramba. Que por sinal fez aquele golaço do 3-0 contra o Galo que praticamente sacramentou o título do Brasileiro com o Tite em 2015. O time do Corinthians jogou muita bola em 2015 com o Tite. Muita bola. Mas parece que o Tite não encaixou no Flamengo, né? Quem encaixou no Flamengo? Vamos lá. Você tem toda a razão. Recentemente, Você tem toda a razão. Jorge Jesus. Não, aí que tá. São as Exato, viúvas de entendeu? Jorge Jesus. Então, mas já faz 5 anos também, né? Paulo Sousa, pois é, cara. Esse é o problema, já Mas fazem então, 5 anos. Então, é o que eu queria falar aqui. Boa análise sua. Faz 5 anos que ninguém dá jeito no time do Flamengo, tirando o Dorival Júnior, que deu jeito, mas foi chutado. Exato, chutaram ele. Inclusive, eu achei um absurdo aquilo. Não, eu também. É um absurdo, porque conseguiu reverter a situação do Flamengo, que não era das boas, e ser chutado daquele jeito é vergonhoso. Você sabe por que ele foi chutado? Porque os dirigentes, quando o Flamengo de Dorival Júnior ganha Libertadores e Copa do Brasil, depois você tem um rescaldo de Campeonato Brasileiro, mais algumas rodadas. E o Flamengo abandonou. O Dorival poupou vários jogadores contra o Ceará, o time não jogou nada, etc e tal. E aí os dirigentes interpretaram que ele não conseguiria extrair mais daquele time, que os jogadores ficaram acomodados. E aí chutaram a bunda dele. E falando sobre essa saída, depois que o São Paulo é campeão na Copa do Brasil, acho que você vai lembrar disso. O Luciano, ele dá uma entrevista falando, pô, tem que agradecer os dirigentes do Flamengo que mandaram ele embora. Eu lembro direitinho dessa entrevista. Verdade. E olha, foi uma Copa do Brasil que o São Paulo conseguiu eliminar aí, gente. Pouca gente lembra, tá? Palmeiras, Corinthians e ganhou do Flamengo na final. Foi Ituano, Sport, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, E né? o Sport quase Exato, o Sport. O Ituano também. O Ituano foi 1-0 lá. O Ituano foi 1-0 lá. Gol do verdade. Rato, inclusive. É isso aí, você bem lembrado. O São Paulo teve que reverter o jogo contra o Sport fora de casa, não foi? Não, foi no Morumbi. Ou foi no nos Morumbi pênaltis, que mesmo? O Sabino faz gol e aí vai pros pênaltis aí, e o São Paulo quase fica pelo caminho. Bem-vindo, Sabino. É isso mesmo. E a gente sempre lembra do primeiro tempo contra o Corinthians, né? Nossa Aquele senhora. jogo ali. E o Rojas, eu tenho uma opinião. Se o Rojas faz aquele gol, ele ia ser ídolo do Corinthians. Só que o Rafael fez uma baita defesa, pouca né? gente vai lembrar que no estádio do Morumbi o Rojas puxa pra perna esquerda, chuta a bola no ângulo e o Rafael faz uma defesa monumental de fato. Ídolo é uma palavra muito forte. Não, tô brincando, mas mas certamente ele estaria... pela classificação, claro, né? Mas é com tipo certeza o Garro no Palmeiras, né? Que fez aquele gol no Palmeiras. A torcida do Corinthians ia venerar ele Exato. por uns bons anos. Não iam esquecer dele, Até- inclusive em confrontos futuros Com certeza. entre São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil, etc. Até porque esse gol, já quase nos acréscimos, levaria a decisão para as penalidades. Né? E aí era Cássio contra Rafael e geralmente o Cássio dos pênaltis. Não, e o garante- mental do Corinthians Cássio nos também. Ali pênaltis iria... tem essa vantagem. Exatamente. O Rafael foi se fortalecer ali nos pênaltis contra o Palmeiras, né? Na Supercopa. É, o Rafael é bom goleiro, viu? Bom goleiro mesmo. Não, e eu tinha uma opinião sobre o Rafael, que ele era um goleiro que não fazia milagre. Agora ele calou minha boca já faz uns bons jogando jogos. bola. Tá bom, o Rafael tá bem. Pra seleção brasileira não, né, Dorival? Mas o Rafael tá bem. 00:34, mensagens de áudio no escuro. Ouvinte, por favor, educação, sem xingamento. Mas se quiser cornetar, corneta. E lembrando, Capriotti, a culpa não é minha. Boa noite, Bani, boa noite a todos, boa noite, Capelanes e aos demais. Sou o Santos de São Paulo. Gostaria de perguntar uma coisa, como é que você aguenta esse mala do Neto, hein? Olha lá. Putz, meu cara fala mal de todo mundo. Não. Vem, um bom programa, Capelã. Pai, você me quebra, irmão. Sou Tá vendo? fã de você, velho, você é monstro. Você é um monstro, eu te amo. Mas Falando você minhas pernas, velho. Pera aí. Ô, velho, posso falar na moral? Pode deixar a trilhazinha aí, Rafinha. Só pra dar... Não tá fazendo bagulho aqui não, mano. Você tá com rame. Ah, tá. Tá com rame o negócio aí, né? Bom, eu sou suspeito pra falar do craque, né? Ele é louco. É maluco. Opiniões polêmicas, Não, sempre. é polêmico. Bate, Mas se você soubesse o que é esse cara nos bastidores, eu sempre sou perguntado sobre isso. O Neto desse jeito mesmo? Falei, cara, o Neto é uma Muito donzela. gente fina. O Neto é uma donzela. A minha esposa ama o Neto, velho. Nem conhece direito, mas assim, das coisas que ele já fez. Não é que fez, tipo, ações. Sim. Além disso que se faz, é a maneira com que trata a galera na redação, a galera que trata a gente nos bastidores, uma molecada que ele dá oportunidade, gente que ele Isso. emprega, gente que ele ajuda. É um louco? Mas é um louco do bem, velho. Eu também sou louco, velho. Isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque antes de chegar na Rádio Bandeirantes, o único contato que eu tinha com o Neto era através dos donos da bola na TV, que a gente via aquele começo dele fantástico, Começo principalmente curto, né? De meia hora falando sozinho. principalmente quando o Corinthians perdia, maravilhoso. né? Que ele falava tudo o que tinha pra dizer ali, e eu imaginava que ele pessoalmente
seria da mesma forma. E todo mundo fala do Neto, mas geral assiste, né? Não é, geral tem que ver, assiste. né, velho? Mas legal. quando eu cheguei aqui, ele me tratou tão bem. Não tem ideia. É um cara Essa incrível. passagem do Donos aqui na rádio pro Esporte em Debate, o que vira esse estúdio aqui... Sim. Não, vocês não têm ideia. Isso aqui é Quando chega ouvinte que ganhou... Que ganhou Estrela Bet, todo mundo para tietar o Neto, independente de ser corintiano, palmeirense, São Paulino. Ideia. E ele, exatamente, ele fala com todo mundo e não fica assim, tenho que ir embora. Ele trata todo mundo bem. Tem umas pernas, né? Mas não é o caso do Neto, não. Vamos lá, mais mensagem de áudio no escuro. Me ajuda aí, ouvinte, vamos lá. João Paulo Capelani, estou contente que Ricardo Capiotti colocou a Marcela Souza de novo para trabalhar. Ela é uma boa profissional. Corinthians, sábado, 2-0 em cima do Flamengo. Mandei muito Deus curtos. Valeu, muito obrigado. Fala, Capela. Aqui é o Wellington do ABC Paulista. Boa, ABC. Esses caras aí me mandam áudio aí criticando o tricolor, nem parece que é tricolor. Ganhou, vamos elogiar. Perder, a gente fala um monte, entendeu? Hoje é dia de elogio, não é dia de crítica. Abraço, sou fãzaço seu. Parabéns pelo programa aí, viu? Obrigado, irmão. Vamos que vamos. Bom dia, Capela. Bom dia. Aqui é o Andrezinho Cardoso do Espeto Caipira. Andrezinho. Capelanes. O Corinthians precisa fechar as portas e começar do zero de novo. Começar do zero, engatinhando. Pra fazer as coisas certas, que do jeito que tá não vai não. É mais dos mesmos e sempre patinando e não saindo do lugar. Um abraço a todos aí, ótimo dia e tchau, obrigado, tudo de bom. Tchau, obrigado. É isso aí, galera do Espírito Santo, Sergipe, Aracaju, Piauí, Minas Gerais, que mais, hein? Uberaba. Alô, mestre, alô, Manuel, tá dormindo? Alô, papai, alô, mamãe. Falando sobre bairros, a Moca, minha Moca. A Moca, Moca, Belo. Qual que é o melhor estado do Brasil, hein? Pra vocês. Minas Gerais. Para de ser clubista. Não, eu não sou clubista. Não sou clubista. Minas Gerais. Quais estados do Brasil você conhece, que você já esteve? Minas Gerais, São Paulo, Rio, Recife, Pernambuco, né, no caso. Recife, você viu uns tubarão lá, não? Nunca vi tubarão, não. Mas as histórias são famosas. Famoso real. Bahia, Alagoas... Que mais? No sul também. Pernambuco é o quê? Pernambucano. E quem nasce em... Bom, deixa pra lá. Com você eu não vou fazer. Vai. Não, manda. Com você eu não vou fazer. Ai, lá vem. Não, terrível, né? Se fosse eu fazer. Faz com ele já então, fez 3 vezes, né? Mas a gente não tava no ar. Mas eu quero saber. Vamos lá. Vai, Capelani. Fica comigo, hein? Não vou. Vai falar, tá assediando. Não, é brincadeira, cara, é sacanagem. Amizade, pô. É isso, lógico. Capela. Quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano. Você tem certeza? Absoluta. E quem nasce em Tilambuco? 00:39 aqui na Rádio Bandeirantes. 00:39 e 6 segundos. Uma pergunta pra você, ô Bruno Milhose. Bruno Milhose, não. Ô Bruno Puzov. Milhose, essa pergunta vai pra você. Bruno Milhose, essa hora deve estar bom. Nossa. Essa hora deve estar no centro de São Paulo. Assistindo Fórmula 1. Assistindo Fórmula 1. Por que Fórmula 1? Não, ele gosta. Ele gosta, Landon Norris, Hamilton. Qual que é... Qual que é o cruzamento? Que eu adoro, cara, biologia, sabe? Eu leio bastante sobre isso. E eu fico estudando os pássaros. E eu queria saber muito qual que é o cruzamento do quero-quero com o pica-pau. O pior é que não tem resposta, não tem resposta boa pra essa pergunta. Pilantre, rapaz. Não, Zóvio, pensa aqui comigo. Não tem resposta boa pra essa pergunta. Rafael Palmeira, qual que é? Não entendo. Não entende, é? Exatamente. Tá bom. Pássaro não é meu forte. Cheio de lágrimas. Qual que é o quê? Não, essa eu não posso falar, você tá louco, velho. Isso aqui é só demitido, irmão. Você tá maluco? Essas aqui mais levinhas, até beleza, essa aí eu tô na rua. Deixa eu mandar um abraço, já que estávamos falando de vagabundos. Alô, Felipe Garrafa! Ô, Garrafa! Tamo junto. Um dos melhores profissionais do rádio e da televisão brasileira. Felipe Garrafa da nossa audiência, né? Grande Garrafinha e o Garrafão também, fazendo um sucesso tremendo lá na Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, que deu o que falar no último domingo, envolvendo aí o grande Rubão. Ê, Rubão! Daqui a pouco vai voltar para você o que você falou, hein, Rubão? Aguarde e verá. 00:40 tem break? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, então, 00:40, quanto tempo de break? Vamos falar a verdade pro ouvinte.
tudo isso, cara. Programa bom é programa que vende, né, rapaziada? Bom, então vou falar a verdade pro ouvinte. 1 minuto a gente volta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Ricardo Teixeira. União Brasil é o partido que criou a faixa azul em São Paulo. Há mais de 2 anos, motoboys e entregadores circulam com muito mais segurança e tranquilidade nas ruas e avenidas da cidade. O resultado não poderia ser outro. Nesses 2 últimos anos, não tivemos mortes nos corredores da faixa azul. Filie-se à União Brasil, o partido que trabalha incansavelmente pela segurança e pelo bem-estar no trânsito. União Brasil, força e equilíbrio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sabia que dá pra palpitar de graça na Sporting Bet e ganhar até R$1 milhão toda semana? Esse é o bolão do Brasileirão Sporting Bet. Pode confiar, não tem segredo. Palpitou, acertou, ganhou. Ficou interessado? Então acesse sportingbet.com. Se cadastre e boa sorte. Sporting Bet, entra confiante no jogo. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Olá, eu sou o vereador Rubinho Nunes. Talvez você ainda não me conheça, mas se você é dessas pessoas que atrapalham o sossego da população em bailes funk, com certeza eu já acabei com a sua diversão. Tráfico de drogas, invasão de propriedade, prostituição infantil, venda de produtos roubados. Os trabalhadores não são obrigados a conviver com isso. Nós temos enorme prazer em acabar com essa baderna. Filie-se à União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Meia-noite, 45, marcou o quinto sinal, estamos de volta ao vivo, Rádio Bandeirantes. Quero mandar um forte abraço para você que nos ouve em AM 840, FM 90,9, faixa estendida 86.3. Estamos juntos na radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay e também... Não temos mais YouTube, né? Não, o YouTube já foi dormir já. YouTube foi descansar. Foi descansar. Grande Alexandre Marques, um dos grandes profissionais que a Rádio Bandeirantes tem. Tá? Incansável. Que homem, cara. Que homem sedento. Que homem besuntado. Que coisa fantástica que é o trabalho de Alexandre Marques. No youtube.com, não sei porque eu falei isso. Eu fico com vergonha. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gente, esse horário aí vale tudo, né, gente? Mais ou menos. Tem mais participação do povo através do 11999048756. Só quero falar uma coisa antes, tá? O São Paulo venceu o Cobressal por 3-1. O tricolor, na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, já está garantido na próxima fase da competição. Então é o São Paulo, independentemente de ser primeiro ou segundo colocado, já está matematicamente colocado nas oitavas de final da Libertadores. Aproveita e passa rapidamente aí, porque o Manchester City jogou a Copa Sul-Americana ontem, até porque hoje é quinta-feira. Manchester City? Estamos falando da quarta-feira. É. De vermelho, né? O Manchester City jogou de vermelho a Copa Sul-Americana. Em homenagem a João Paulo. Ele vai explicar. Explica aí então, por favor. Vamos lá. Desculpa, meu ouvinte. Desculpa, mas pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano da Venezuela fora de casa por 5-1. Agora eu entendi. Que amasso, velho. Agora eu entendi. Que amasso o Atlético, velho. Que coisa fantástica. E aí? No Paraguai, o Esportivo Luquenho empatou com o Coquimbo Unido do Chile por 0-0. Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o Metropolitanos por 3-0. E na Bolívia, KP, o Nacional Potosí atropelou o Fortaleza e ganhou por 4-1. Mas sabe o que eu vi? Porque eu fiquei chocada com o resultado. Porque depois de uma vitória 4-2, né, contra o Boca Juniors, altitude de Potosí, 4.094 metros acima do mar. Impressionante. Se não me engano, são mais de 4.000 metros. 4.000 metros, mas acho que é 4.094, algo do tipo. Então, assim, realmente muito difícil jogar numa altitude dessa. Aí, pra fechar a Copa Sul-Americana no Paraguai, o Boca Juniors venceu de virada o Esportivo Trinidense por 2-1. Agora, passando a Libertadores, mais cedo tivemos o confronto do grupo do São Paulo, inclusive. O Tajeres venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-1. Além disso, o Aliança Lima do Peru empatou com o Cerro Porteño por 1-1. E no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu a LDU por 2-1 com gols de Hugo e Júnior Santos. Inclusive tem bola rolando, Capê. Oi, agora? Agora. Como começou assim, Marcelo? Meia-noite 48. Começou às 11 horas. Tá terminando, inclusive. Quem? Tá terminando Milionários e Bolívar no placar 1-1. 1-1? Milionários e Bolívar é do grupo do Flamengo. Grupo do Flamengo. Bolívar, em primeiro, que, por sinal, venceu o Flamengo. O Milionários, que na estreia da Libertadores ficou no empate por 1. E o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de vencer esse jogo, porque ficou maior parte da segunda etapa com um jogador a mais. Tomou um empate e no final do jogo quase tomou a virada. Realmente, o Tite não, pelo menos até agora, deu liga. Aqui, no grupo E, né? O grupo do Flamengo, o Bolívar lidera com 10 pontos. Nossa. Aí vem o Palestino com 6 pontos na segunda colocação e o Flamengo apenas o terceiro. Quantos pontos? 4 pontos. Nossa, que fase, cara. Milionários com 2 é o lanterna. Que vergonha, né? 4 pontos e 4 empates? Não, tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. Isso, exatamente. Caraca. Inclusive fez 4 gols e tomou 4. Cara, o saldo 0, né? Exatamente. Saldo terrível. Olha, Flamengo, eu acho que o Flamengo vai avançar a próxima fase, mas se continuar com essa bolinha aí, com esse clima, até porque, Tite... Bom, eu não me surpreendo em nada em relação ao Tite, até porque o Tite mudou demais e pra pior, desde que ele entrou na CBF. Impressionante quando quem entra na CBF se converte, né? Uma coisa incrível. E o Tite, que na Copa de 2022, na eliminação para a Croácia, abandonou seus jogadores no campo de jogo e foi pro vestiário, ele fez a mesma coisa ontem no desembarque da delegação no Rio de Janeiro. Jogadores cobrados pelos torcedores. Saíram pela porta a principal. Bruno Henrique parou pra falar o Gerson e tudo. Foi xingado, etc e tal. E Tite, o Tite... Nem sinal de vida, né? E o Tite e o Marcos Braz simplesmente saíram pela porta dos fundos. Então, assim, o cara que abandona o seu grupo, numa eliminação de Copa do Mundo, vocês ficaram surpresos com a atitude dele de não acompanhar o grupo numa manifestação que, obviamente, seria de crítica não pode esperar, ao desempenho né, do time? isso.
Não espera nada do Tite. O Tite E na mudou pra coletiva pior, também. né? Na coletiva ele sempre coletiva foge de péssimo, pergunta, né? é a altitude, é o calor. Eu falei no Esporte Debate. Exatamente. O Tite já reclamou dos jogos às 11 da manhã, do gramado sintético. Você falou exatamente isso na sexta passada. A bola muito redonda. A bola muito redonda. O Tite reclama de tudo, cara. Agora, você é falou, o difícil fazer uma Flamengo vai ter que montar um estádio, construir um estádio pra jogar na hora que o Flamengo quer, com quem Na o hora que Flamengo o Tite quer, com o campo que o Flamengo quer. Isso da não é só maneira o Tite, que ajuda o Flamengo. Não é só o Tite, o Marcos Braz também falou, né? Porque os jogos não são agora também às 11 da manhã. O Marcos Braz, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não gosto do Marcos Braz. Em todos os sentidos. Ah, mas você não conhece o Marcos Braz pra falar, ele deve ser um grande pai de família. Eu não vou julgar aqui como ele trata ou não a filha dele, como ele cria ou não, como ele se dá com a mulher ou não. Acho que o que a gente tem pra julgar dele é a atitude dele como diretor, né? Não, eu tô falando... Eu enxergo ele como um dirigente de futebol péssimo, fraco, que usa o Flamengo como palanque político, e ele é um representante do povo que democraticamente foi eleito. E ele faz um trabalho horroroso. Não, e acha que é, né, o melhor de todos. E eu olho pra ele fisicamente. É uma soberba, não é? Daquele jeito, sabe? É que eu não posso falar esse tipo de coisa que eu tô pensando, mas aquele jeitão malandro, sabe? De filme. É o tipo do cara da Tropa de Elite, sabe? Dos filmes, assim e tal. Malandrão e tal. Eu não gosto de gente assim, cara. Eu não gosto do Marcos Braz. O trabalho dele pra mim é um lixo. E ele, como representante do povo, é um lixo ainda maior. Porque ele representa mal e porcamente. É o típico político que anda na cabeça do povo. É mais do mesmo que nós temos por aí, né? Vamos para mais 2 mensagens para colocar um ponto final no apito final. Vamos lá. 11 999 048756. Eu vou te dar uma resposta boa. Fica de boa. Põe aí o meu bagulho aí no ar. Ô, Chiquinha, e aí, tá de boa? Nossa, mano, que isso? Lá vem o Chaves. Olha. Seu Madruga vagabundo. Quem não queria estar assim, né? Pô, você falou do Garrafa, o Garrafa é o coitado, velho. Calma. Que medo. Tá falando do seu Madruga, coitado. Breca o bagulho, que o bagulho... Isso que nem é sexta-feira ainda. Eu errei achando que hoje já era sexta-feira. Mas porque eu estou meio perdida nessa semana. Mas ele, acho que todo dia pra ele é sexta-feira. Ele entrou daquele jeito, mas vamos lá, próximo ouvinte. Boa noite, Capelanes. Grande Marcela, Bruninho. Capelanes, parabéns, hein? Pela primeira vez eu vi que você abriu o confessionário dos ouvintes, deixou falar. Faz isso direto. Não precisa se envolver muito, mas é muito legal essa resenha de que o ouvinte possa falar e desabafar. Tem alguns que, né, possa criticar vocês, alguma coisa, você pode até filtrar, mas é muito gostoso ver você fazendo essa resenha, como outros, né, que fazem também aí, que o ouvinte tem um espaço, pode desabafar e se ouvir, né, depois uma grande jornada que vocês tiverem. Parabéns para todos vocês, Marcela, Capelanes, Bruninho. É isso aí. Apito final, nota 10. Obrigado, irmão. Valeu demais. Só pra falar que todo apito final, pelo menos Com Capriotti quando tá aqui, eu quando tô aqui, a gente coloca a participação do povo pra caramba, até porque tem um quadro, né, gente? A gente, vamos falar a verdade aqui, faz parte do programa, o Alô Torcedor. É claro, quando a gente tem um horário mais flexível, a gente coloca maior número de participações, porque agora, a gente pode falar a verdade? Não vou mentir, dá 1h da manhã, vocês querem que eu fale o que de futebol agora? Nada. Não, agora é resenha com 20, 1h da manhã, dá uma soltada na muscula, transmitimos, narramos. E o Na Lata também, do Esporte em Debate, é muito legal. Na Lata a gente coloca a participação do povo por telefone, não tem esse negócio não. Vamos lá, Rafinha, dedo de ouro, aperta o botão e vambora. Boa noite, Capelanes. Grande Marcelo. E aí, Capela, aqui é o Thelma São Paulino, da esse tricolor, campeão da Libertadores, hein, Capela? Não adianta tu secar não, hein? Vamos elogiar, perder a gente fala um monte, entendeu? Boa noite aí. Tu é chato, mas eu gosto de tu, moleque. Abraço. Abre aspas. Você é chato, mas eu gosto de tu. É importante é que tamo junto, velho. É importante você tá ouvindo nós aí. Vai, mais uma mensagem, vai, não aguento, vambora. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Opa. É o Kleber, do Ipiranga. E aí, Clebão?
Isso só prova que os treinadores estrangeiros estão no mínimo 5 passos à frente do que esses treinadores brasileiros aí. Pé de rato. É, mais ou menos, né? É uma coisa que a gente tem que fazer aqui, a minha culpa, que é ressaltar o trabalho dos técnicos gringos, né? Os caras estão, realmente não todos, óbvio, mas uma grande parte sobrando no futebol brasileiro. Tem uns que tiveram problema com a sogra, inclusive, né? Ah, esse aí foi um imbecil, né, que passou aqui, cara. Não tem nada pra definir, cara. Tem uns personagens, né? Temos grandes personagens. O cara fez com a torcida do Corinthians. Foi uma brasileiros ou não? Velho. É o direito dele, ele poderia chegar muito bem e falar assim, a gente não quero renovar final do ano, quero viver a minha vida, agora ficar enrolando o clube como ele enrolou. Tudo bem que o Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians, foi um grande banana nessa situação, né? Porque foi conivente, empurrando, até a hora que o cara pintou a proposta do Flamengo e ele foi. E por sinal também não deu certo no Flamengo, o Vitor Pereira perdeu todos os títulos que disputou. Mas enfim, né? Agora acho que o Corinthians está em boas mãos com o Antônio Oliveira. Por mais que ainda tenha que reforçar esse time, gastou mais de 100 milhões de contratações só esse ano e o time tá pior que o do ano passado, mas vamos aguardar. O Tite também, né? Ele falou que não ia treinar ninguém, pode me cobrar, pode me chamar de mentiroso. Exatamente. E agora... Agora, mentiroso. Mas assim, cara... sei lá, velho, eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que você tem que ter palavra. 00:57 da manhã, né? Não, cara. É que eu ia falar um negócio aqui que é impressionante. Se você der essa opinião, ou se as pessoas vão falar que você tá passando pano, ou que você não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ter palavra. Por exemplo, eu trato a minha vida, os meus valores e meus princípios são fundamentais. Se eu der minha palavra pra alguém, vai valer mais do que qualquer contrato. Isso eu posso assegurar. Agora, aquilo que o Tite falou no Flow Podcast, podem me chamar de mentiroso, eu não vou treinar nada e tal. Cara, alguns meses se passaram e apareceu a oportunidade do Flamengo pra ele. Talvez ele tenha deitado a cabeça no travesseiro e ele poderia ter pensado, olha... Agora é o momento. Se eu não assumir agora, o Flamengo daqui a pouco contrata outro treinador e eu gostaria de treinar no ano que vem o Flamengo e aí eu... não vou ter mais essa oportunidade se o cara der certo. É que o Flamengo, então, quando ele bate na sua porta, né? É difícil recusar. Cara, né? o Palmeiras... Gente, Palmeiras... Tem uma coisa, eu ouvi isso de vários treinadores já. E teve um treinador, Marcelo Veiga, infelizmente faleceu por causa da maldita Covid. Porra, eu adorava o Marcelo Veiga, velho. Adorava o Marcelo Veiga. Nossa, que cara, é que tipo aquele cara assim, sabe? Bragantino vai jogar contra o Palmeiras amanhã, tá? A assessoria não permite que o Veiga fale. Você manda uma mensagem pra ele no privado. Ele vai lá e fala. Que horas, irmão? Que horas vocês querem? Entendeu? Com quem ele tinha uma relação legal. Cara, era uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol. Fiquei muito abalado com a morte dele pra Covid. Muito, muito. Porque não é que ele não merecia. É que é um cara que fazia tão bem pra todo mundo que quando você perde essas pessoas do seu convívio é uma porcaria, né? E ele falou uma vez assim, ó. Tem treinador que não tem 1/8 do conhecimento que eu ou que outros treinadores têm. Só que esses treinadores tiveram a oportunidade de passar por um Flamengo, por um Palmeiras, por um Corinthians. Então, só por eles terem passado, mesmo que eles não tenham feito nenhum grande trabalho... É o suficiente para abrir portas. É o suficiente para falar assim, ó... Aquele cara não fez um grande trabalho no clube XYZ, mas ele... o Flamengo já o convocou, o contratou e ele teve uma experiência num time desse tamanho. Então vai servir no meu time. Então você abre portas gigantescas só de você ter passado. Sim. Assim como muitos jogadores. Cara, quantos jogadores do futebol brasileiro que não enganaram durante anos e anos, que não jogam nada, mas estiveram em grandes clubes, mesmo que não tenham jogado nada. E só por eles terem passado por esse clube, seja por uma... prospecção de empresário, alguma oportunidade por alguma coisa, cara, os caras ficaram rodando em mais 3, 4, 5 clubes grandes por causa dessa passagem de grandes clubes, entendeu? Futebol tem as suas peculiaridades. 1h, gente. Quem te sinal marcou, preciso encerrar o programa. Marcelinha Souza, foi um prazer. Bom descanso até quinta-feira hoje, hein? Foi um prazer, é muito bom estar de volta e conversar com vocês. Eu estou falando por mim. É muito bom estar de volta, conversar com vocês, conversar sobre futebol. E espero voltar mais vezes. Pode chamar, viu? Volta, ué. Você sabe, apito final aí é todo nosso. Vambora. Boa, Marcelinha. Beijo pra você. Um beijo. Bruno Puzóvio.
Tamo junto, irmão. Tamo junto, até amanhã. Até mais tarde, hein? Até mais tarde. Liverpool e Palmeiras. Liverpool e Palmeiras, jogão que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Com os trabalhos técnicos internos de Rafael Palmeira. Tá numa má vontade, hein, Rafinha? Volta aí outro Dias. Brincadeira, hein, velho? O cara queria estar em qualquer lugar do mundo, menos aqui, né? Quando acabam as férias do Ailton? Ih, tem ele já tá contando. Ih, tem chão, Rafinha. Quando bater, lá pro dia 12. Não, mas é brincadeira, a gente se diverte pra caramba aqui. E a madrugada é sempre muito legal, porque o ouvinte é muito bacana, sempre participa. E a gente sempre tenta colocar o maior número de participações possíveis aqui ao longo do apito final, que fica por aqui. Você acompanha agora Band News TV, para ficar muito bem informado das principais notícias e notícias muito complicadas vindo do Rio Grande do Sul. A gente volta ao longo da semana com muito mais conteúdo esportivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre, tchau! Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.